A partir de hoje, você estará morando nessa casa conosco. Você é como um mendigo. Por que você estava se esgueirando como um rato no meio da noite, enchendo a cara? Enquanto eu estiver vivo e com os olhos bem abertos, você não vai morrer. Penélope, minha querida. É um mito fundador ridículo sobre um dragão que supostamente governou esse império no começo. Amor ou o que for, eu farei tudo o que você quiser. Me deixe ir. Eu disse para me deixar ir. Tire-me daqui. Penélope abre os olhos assustada. Suor escorre pelo seu rosto magro, pálido e cheio de olheiras pesadas. Quando ela ia levantar da cama, uma mensagem do sistema aparece, deixando Penélope irritada. Alguém grita e a água cai no chão. Vendo a Penélope acordada, Emily está incrivelmente surpresa. Ela começa a gritar chamando o Duque e avisando que a Penélope acordou. Mas Penélope está se mordendo de frustração. O sistema informa que uma missão repentina foi ativada. Ela tem que proteger o fragmento do espelho mágico antigo em um lugar seguro. Além disso, a afinidade agora será exibida apenas como cores. Ela deve seguir a missão para obter finais e recompensas ocultas. O médico está analisando os olhos da Penélope e chega à conclusão de que os efeitos do veneno acabaram completamente. Até ontem, o pulso dela estava fraco, mas agora está completamente normal. É nada menos que um milagre. Enquanto o corpo dela melhorar, não haverá problemas. Penélope engoliu o veneno, mas além de não ter morrido, ela ainda se sente completamente bem. Isso realmente foi apenas um sonho. Seu pai pergunta como ela está se sentindo e se ela o reconhece. Reynolds questiona se ela está realmente bem e pergunta por que ela bebeu algo assim. Enquanto Derek não diz uma palavra. Mas, por fim, ele questiona por que ela fez isso. Agora que ela está consciente, pode dizer o que estava tentando alcançar. O que diabos era tão insuportável? Mas Reynolds grita com Derek, perguntando se é só isso que ele tem a dizer agora. O Duque manda ele abaixar a voz, mas Reynolds manda seu pai não parar e pergunta para o Derek se ele não percebe quão estranho tem agido ultimamente. Em vez de se preocupar com alguém que quase morreu, por que ele está agindo como se estivesse querendo pegar a Penélope desde que ela desmoronou? Mas Derek apenas exige uma resposta. Seu medidor está amarelo. Penélope diz que não é como se ela não pudesse dizer. Mas ele não ouviu que ela ainda é um paciente em recuperação? Ela gostaria de descansar, então pede para ele ir embora. O Duque se desculpa. Eles não estavam pensando, mas vão partir agora. Então ela não deve pensar em nada e simplesmente descansar. Ele então manda os dois filhos saírem. Os números da afinidade se foram agora. Ela não precisa mais tomar cuidado com suas palavras e entrar no jogo. Penélope então é deixada sozinha. Penélope está sendo alimentada na boca, mas a comida está sem gosto. Emily informa que o médico disse que ela deve comer só pão por um tempo. Mas Penélope virou a cara, se negando a comer. Emily então colocou a tigela de lado e começou a levar o carrinho cabisbaixa. Desde que a Penélope acordou, a atmosfera na mansão está estranha. Emily, o Duque, seus dois filhos e até mesmo todos os criados que entravam e saíam do quarto dela estão tratando ela como se fosse uma boneca de vidro frágil. Penélope pergunta para Emily por quanto tempo ela ficou inconsciente. Emily informa que por uma semana. Penélope pergunta o que aconteceu com aquela pessoa durante esse tempo. Emily diz que se ela está se referindo àquela pessoa, ela foi confinada no quarto desde que a Penélope desmoronou. O Duque ordenou que ela não desse um único passo para fora até que o incidente fosse totalmente resolvido.
Bem feito para ela, não? Penélope pensa que isso é inesperado, já que ela achou que a Ivone estaria correndo selvagemente por toda a mansão com ela fora do caminho. O que exatamente aconteceu depois que ela desmaiou? Então Penélope pede que a Emily lhe conte tudo o que está acontecendo. Algum tempo depois, Penélope está ciente de que a empregada temporária da Ivone de repente cometeu o oposto de viver na prisão. Ela sabe que isso foi coisa da Ivone, que manipulou a empregada para se matar como forma de silenciá-la. Emily indaga se pode perguntar uma coisa. O veneno que a Penélope bebeu foi o mesmo que ela mandou a Emily entregar? Com lágrimas nos olhos, Emily diz que pensou que a Penélope estava planejando entregar para aquela mulher. Mas então, ela desmoronou. Penélope informa que foi outro veneno, e Emily diz que sabia. Então aquela mulher realmente orquestrou tudo. Emily então explica que, na verdade, as coisas são um pouco mais complicadas. A situação naquele dia era ambígua, e vendo como o Duque confinou a Ivone, ele deve ter percebido que algo estava errado. Mas a empregada-chefe, que era a próxima da Ivone, está espalhando boatos de que não foi uma tentativa de envenenamento, mas um ato encenado para chamar a atenção. E não tem como revelar que a Penélope tinha um veneno diferente preparado. Penélope pensa que eles não estão totalmente errados, mas ao menos ela não está sendo acusada de ser a culpada por envenenar a filha, como no modo normal. Penélope parabeniza a Emily pelo bom trabalho, mas pede que ela fique em silêncio sobre o veneno que ela obteve. É para ela considerar como se o veneno nunca tivesse existido. Emily diz que isso não é um problema, mas pergunta o que a Penélope vai fazer. Ela vai se apresentar e dizer que suspeita da Ivone? Penélope diz que vai lidar com isso, mas ela precisa ver seu pai logo. Emily fica preocupada e diz que a Penélope não deve se esforçar demais até que seja totalmente recuperada. Penélope não tem ideia do quanto todos ficaram preocupados enquanto ela estava inconsciente. Penélope diz que a Emily deve ter passado por momentos difíceis, e Emily exagera dizendo que o mais difícil. Só que mais do que ela, o príncipe herdeiro foi quem teve o tempo mais difícil. Depois que a Penélope desmoronou, ele nunca saiu do lado dela, nem por um momento. A presença dele era tão impressionante que todos mal conseguiam respirar. Emily sabe quão desesperadamente ele rezava enquanto segurava a mão dela todas as noites. Penélope pergunta por que ele rezou. Emily diz que não ouviu tudo, mas ele disse que se ela quisesse sair desse lugar, ele deixava ela ir. Ele iria conceder tudo o que ela desejasse. Amor ou qualquer outra coisa, ele daria tudo o que ela quisesse. Ele apenas pedia que ela não morresse. Penélope aperta o lençol com força. Emily ainda diz que todos estão falando que ele vai enviar uma proposta de casamento em breve. Por isso, todos estão achando que os rumores da competição de caça devem ser verdade. Mas então, Emily percebe que cometeu um erro ao falar e pede desculpas. Penélope pergunta onde ele está agora. E Emily informa que parece ter ocorrido uma rebelião no norte. Então, ele saiu com urgência sob ordens imperiais. Não morra, Penélope. Em seus sonhos, ela ouviu a voz de alguém dizer isso. Uma voz que ela queria tanto ouvir, mas ao mesmo tempo não queria ouvir de jeito nenhum, depois de todo esse tempo. Poucos dias depois, no escritório do Duque Eckhart, Penélope, o Duque, seus 2 filhos e o Vinté estão lá. O Duque pergunta se ela realmente está bem e diz que não há necessidade dela se esforçar. O corpo dela não está totalmente curado, então ele pode lidar com isso sozinho primeiro. Mas Penélope diz que não. Ela quer falar com todos juntos. Então pede que ele mande eles entrarem. O Duque atende ao pedido dela, e então a Ivone e a empregada-chefe entram. Essa reunião é para esclarecer os detalhes do incidente na cerimônia de maioridade. Algo que nunca deveria ter acontecido na casa de Eckhart ocorreu. Mas eles tiveram limitações na investigação
devido a Penélope ter ficado inconsciente. Portanto, o Duque tem algumas perguntas para elas duas, Penélope e Ivone. Ambas concordam. Primeiro, o Duque pergunta se a Penélope se lembra de beber o licor no dia da cerimônia. Penélope responde que sim. No momento em que ela bebeu, vomitou sangue e desmaiou. O Duque informa que, de acordo com a investigação do Reynold, o copo no qual ela bebeu tinha veneno. Penélope sabia que aquela taça não era dela, mas sim da Ivone? Penélope diz que sente que poderia saber, mas ainda assim poderia não saber. O Duque diz que esse é um assunto sério, então pede que ela pense a respeito com atenção. Penélope responde que as taças parecem semelhantes, então ela pode ter confundido. Eles então perguntam sobre o que a Ivone se lembra, o que a pega desprevenida. Por fim, ela acaba dizendo que ficou tão chocada que não se lembra de muita coisa. Ela se lembra apenas de beber e depois Penélope estava colapsando. Então ela começa na sua atuação de boa garota e, com lágrimas nos olhos, pergunta por que a Penélope faria algo tão terrível. Ainda manda Penélope se valorizar mais. Penélope já percebeu que a Ivone está fazendo parecer que ela orquestrou tudo. Ela já pode dizer como a Ivone manipulou a opinião pública por meio da empregada-chefe. O Duque observa a Ivone soluçar. E o Vinté comenta que a pessoa que envenenou a bebida foi a empregada pessoal da Ivone. Isso significa que também tem a possibilidade de que a Ivone esteja envolvida. Ivone se levanta atordoada, dizendo realmente não saber de nada. E Penélope percebe que o Vinté ainda não sofreu a lavagem cerebral. Ivone continua argumentando que nem sabia se poderia comparecer à cerimônia naquele dia. E diz que o Derek também sabia disso. Derek, com os olhinhos brilhando, diz que a Ivone está certa. Obviamente que o Derek nem percebe que sofreu lavagem cerebral. Ivone diz que a verdade é que ela passou mais tempo com a empregada-chefe do que com a Beck. Às vezes, ela via a Beck se encontrando com a empregada pessoal da Penélope. Por isso, ela pensou que talvez a Penélope estivesse observando através da Beck. Penélope pensa que a Ivone é um pequeno monstro assustador. Não importa o que aconteça, Ivone está determinada a arrastar Penélope para baixo com ela. Mesmo que a Penélope explique tudo o que aconteceu naquele dia, Ivone sempre encontrará uma saída. Se a investigação continuar, ela pode até dissociar as coisas para fazer parecer que a Penélope estava tentando envenená-la. Tudo bem. Se é assim que a Ivone quer jogar... De repente, Penélope repara em algo na cor daquele chá. Parece exatamente com o licor que ela bebeu naquele dia. Então, os olhos da Penélope se arregalam. Observando o chá, ela reparou que a Ivone não tem reflexo, o que a deixou completamente apavorada. Derek pergunta por que ela bebeu se sabia que era veneno, o que a tira de seu transe. Confusa, ela pergunta o quê? E ele diz que ouviu tudo do Marquês. O colar que ela usou naquele dia reage a veneno, e o Marquês testemunhou que não tinha como ela não saber. Penélope se pergunta se o Vinté até revelou isso. Isso poderia ter arriscado Calisto perceber a verdade sobre ela. O Duque manda o Derek ficar em silêncio, mas ele se recusa, perguntando se essa não é a maior contradição nesse caso. Antes da Beck morrer, ela testemunhou que a Penélope ordenou que ela envenenasse a taça da Ivone. Mesmo assim, foi a Penélope quem bebeu, mesmo sabendo que estava envenenado. Então ele questiona por que ela fez tal coisa. O que ela planejava ganhar? Penélope diz que parece que ele já decidiu uma resposta. Derek fica confuso. Então Penélope diz que já que ele é tão insistente, ela vai contar. Ela queria dizer isso na frente de todo mundo, de qualquer forma. Foi isso mesmo. Ela mandou a Beck fazer isso com a intenção dela mesma beber. Derek e Ivone são pegos completamente de surpresa. Reynold e Vinté também ficam chocados.
Penélope diz que apenas mandou ela preparar o veneno. Mas ela deve ter entendido de forma errada que a Penélope iria dar para Ivone. Desesperado, o Duque pergunta o que ela está dizendo. Ele pede que ela diga isso de novo, já que isso não pode ser verdade. Por que ela faria uma coisa dessas? Derek morde os lábios ao perceber que ela realmente fez isso. Penélope explica que queria desviar a atenção de todos da Ivone. Ela não queria perder a posição de filha nobre que tanto lutou para conseguir. Reynolds pergunta o que tem de errado com ela, enquanto Derek questiona se essa é a única razão. Ela realmente foi tão longe por algo tão trivial como atenção? E se ela tivesse morrido? O brilho nos olhos do Derek começa a falhar. Penélope diz que isso não parece uma opção tão ruim. O Duque fica em choque diante das palavras, e Derek morde os lábios sem conseguir formular nenhuma frase. Ivone o observa, e Vinter apenas diz o nome dela. Penélope diz que é por isso que ela tem algo que quer dizer hoje. Seus pecados são grandes, e ela deseja assumir a responsabilidade por eles. E só há uma maneira de fazer isso. Ela pede para ser renegada e expulsa daquela casa. Cara, é possível sentir a dor nos olhos do Duque. Ele pergunta como ela pode dizer uma coisa dessas. Penélope diz que não há necessidade de mais investigações, já que foi tudo obra dela. Como sempre, eles devem apenas concluir isso como sendo culpa dela. Não seria melhor para a reputação da casa Eckhart se o encrenqueiro simplesmente desaparecesse? Reynolds diz que isso não faz nenhum sentido. Ela não tinha dito que não queria perder o título? Então por que ela está saindo por conta própria? Penélope explica que depois de quase morrer uma vez, ela se cansou de tudo. Ela está cansada de lutar para ficar ali. Agora, Ivone está nessa casa. Não há necessidade de tanta gente, né? Em seu pensamento, Penélope se pergunta se a Ivone está satisfeita. Ela não tem apego à posição da Ivone, então manda ela deixar em paz. Penélope não sabe o que a Ivone está planejando fazer nessa mansão. Mas seja o que for, Penélope não tem certeza se consegue derrotar o que veste a pele da Ivone, a Leila. Até mesmo o último recurso da Penélope para escapar desse mundo falhou. Se esse for o caso, então a melhor opção é ficar longe da atenção daquele monstro e sobreviver primeiro. Mas então, para a confusão da Penélope e da Ivone, Derek grita que ela não vai a lugar nenhum. Penélope não entende o que tem de errado com ele. Mas, de forma exaltada, ele pergunta se ela está dizendo que vai sair daquela casa. Sem a proteção da família, para onde ela iria e o que ela acha que pode fazer? A investigação ainda não terminou. E se ela for culpada ou não, a casa Eckhart é quem decidirá. Então ela nunca, mas por algum motivo, o medidor dele começou a brilhar. O Duque diz que isso é o suficiente. Ele vai fingir que nunca ouviu o que a Penélope disse ali hoje. Penélope tenta argumentar, mas ele diz que eles vão discutir isso novamente em breve. Por enquanto, ele manda ela subir e descansar. Tudo que a Penélope pode fazer é baixar a cabeça e concordar. Assim, ela começa a ir embora, sob o olhar atento da Ivone. Uma vez que ela saiu, Reynolds suspira. E Derek manda seu pai ordenar uma busca no quarto da Ivone, para espanto da garota. Derek diz que nesse ponto, eles devem conduzir uma investigação completa, até o ponto em que ninguém poderá mais dizer bobagem. Ivone pergunta como ele pôde, e Reynolds grita, mandando ele parar de interferir. Toda vez que ele abre a boca, as coisas ficam piores. Se ele pressionar a Penélope e ela acabar bebendo veneno de novo, ele vai assumir a responsabilidade? De qualquer forma, Derek não tem autoridade para investigar. Se ele não confia no Reynolds, pelo menos deveria ouvir o pai. Ivone diz que se ele quiser, pode investigar o quarto dela. Mas ele manda ela calar a boca, já que ainda nem foi removida da lista de suspeitos. Derek e o Duque apenas ficam em silêncio, assim como a megera.
Vinté pede desculpas por interromper, mas ele vai se despedir, já que ele tem algo para fazer. O Duque se desculpa e deixa ele ir. Após ele ir, fica o maior silêncio no escritório. Reynolds quebra o silêncio, dizendo que isso parece uma merda absoluta. Lembrando do que a Penélope disse sobre ele fazer ela se sentir mais miserável com o escravo, e ela pedindo para ser renegada, faz ele pensar que é o único bastardo ali. Penélope está andando, quando alguém a chama. Quem chamou a Penélope foi o Vinté, querendo ter uma breve conversa com ela. Penélope diz não ter nada para falar. Mas ainda assim, Vinté diz que não foi apenas uma empregada que trouxe veneno para aquela mansão, e pergunta se ela não se importa que ele conte isso ao Duque. Penélope suspira, enquanto se pergunta se o Vinté está ameaçando ela agora. Por fim, ela diz que tem muitos ouvidos ali, e pede que ele a siga. Agora, andando pelo jardim, Penélope está pensando que não tem como saber onde os fantoches da Yvonne estão plantados. Uma expressão triste pousa no rosto dela ao se lembrar do Calisto com ela ali no jardim naquela vez que ela fingiu estar doente. Mas ao invés do Calisto, quem está ali agora é o Vinté, que questiona por que ela mentiu. Penélope pergunta o que ele quis dizer com mentiu. E Vinté explica que está falando sobre ela dizer que ordenou deliberadamente a empregada falecida. Ele não poderia agir de forma imprudente até que ela recuperasse a consciência. Se for revelado que ela também obteve o veneno, alguém poderia acusá-la de tentar prejudicar a Yvonne. Então, como chefe da guilda mercante, ele também testemunhará, mas Penélope interrompe, mandando ele escolher apenas um. Ele estará diante dela como marquês ou como chefe da guilda mercante com que ela fez um acordo. Se ele for o marquês, então o interesse nela é excessivo. Mas se ele estiver diante dela como chefe da guilda mercante, então ele também não está suspeitando dela do mesmo modo? O que ele pensou quando ela solicitou o veneno? Que ela era um impostor perverso, tentando envenenar a verdadeira nobre dama que havia retornado. Foi por isso que, apesar do pedido dela por um veneno mortal, ele ainda trouxe um antídoto. Vinté começa a tremer, incapaz de dizer uma única palavra diante daqueles argumentos. Penélope diz que isso não importa agora. O importante é que antes e agora ele nunca confiou verdadeiramente nela. Essa é a distância entre eles. Vinté pergunta se ela realmente pretendia beber aquilo. Se aquele veneno não foi destinado a Yvonne, então ela estava realmente tentando se machucar? Segurando a mão dela, ele pergunta por quê. As mãos quentes dele ainda são as mesmas. Penélope diz que ele já ouviu todos os motivos. Ela simplesmente ficou cansada de tudo isso. Penélope pede que ele não se preocupe mais com ela. Vinté diz que mesmo que ele duvidasse das intenções dela, ela acha que ele ainda teria colocado veneno nas mãos dela. Ele é um mago. Acima de tudo, eles valorizam a vida. Ao contrário do clã da Layla, que rouba vidas para ganhar poder. Isso prova que a diferença é a missão pela qual eles vivem. E ainda assim, depois de conhecer ela, ele abandonou muitas coisas que deveria proteger. Penélope diz não saber que desculpa ele está tentando dar. Mas Vinté diz que a Yvonne era uma garota que ajudava as pessoas na favela muito antes dele. Mesmo sem nada, ela sempre colocava os outros em primeiro lugar. Ela era uma pessoa gentil e admirável. Um dia, ela recuperou suas memórias e foi até ele pedir ajuda. Penélope questiona se ele tinha medo que uma garota tão gentil sofresse na casa Eckhart. Vinté diz que, na verdade, ele temia o desespero que a Penélope sentiria quando ele levasse aquela garota para a propriedade do Duque. Penélope, sem saber, até assinou um contrato com a guilda dele. Se a verdadeira filha do Duque retornasse, Vinté temia que a Penélope desapareceria sem deixar rastros com toda a riqueza que ela havia reunido. Então, ele ignorou a circunstância daquela garota, mesmo sabendo que deveria levá-la para a propriedade do Duque.
o que ele nunca fez. Então, quando ele ouviu que a Ivone tinha sido ferida por um monstro na favela, não teve uma única noite sem pesadelos de culpa. E ainda assim, quando ele recebeu a notícia que a verdadeira filha do Duque havia retornado, pateticamente, a primeira pessoa em quem ele pensou foi na Penélope. Mesmo sabendo que o pedido dela poderia levar a um resultado terrível, ele ainda fez um antídoto, determinado a protegê-la da forma que pudesse. Com a voz embargada, ele pergunta se ela ainda acha que ele não confia nela. Penélope percebe que então essa foi a razão pela qual Vinté não trouxe a Ivone igual no modo normal. O mago gentil e doce, que fez tudo pela protagonista, desistiu dela há muito tempo por causa de seus sentimentos pela Penélope. Por outro lado, Ivone precisava de alguém para usar. Então ela fez do Iclais, que estava treinando com a espada, seu novo alvo. Isso significa que o Vinté não tem nenhum relacionamento com a Ivone agora. Vinté pede para ela, por favor, responder. Penélope diz achar que isso parece ser problema dele. Vinté fica em choque, já que essa é a primeira vez que ele recebe tamanha crítica. Penélope vira o rosto, já que ela nunca esperou que palavras tão sinceras surgissem tão de repente. Mas no fim, ela falou sem pensar. Ela pergunta se quando ele fez um contrato com ela, não tinha dito que estava interessado. Vinté confirma, apesar dele não saber quando isso começou. Depois que eles se separaram pela última vez, toda vez que ele recuperava seus sentidos, se pegava pensando nela. Talvez ele tenha desperdiçado incontáveis dias que poderia ter passado com ela. Tudo por causa de seus próprios erros. Então ele se arrepende disso sem fim. E como se isso não fosse o suficiente, agora ele quase tirou a vida dela com suas próprias mãos. Então ele não tem intenção de implorar que ela aceite seus sentimentos. Contudo, ele pede que ela, por favor, não faça essa escolha. Em vez disso, ela deveria usá-lo. Ele ajudará em qualquer coisa que ela precisar e fará o que for preciso. Só pede que ela não se jogue fora. Penélope pergunta: e se ela pedisse para ele se livrar daquela pessoa? Vinté pergunta se isso é uma condição necessária para a sobrevivência dela. Penélope percebeu que ele estava falando sério. Ele, que sempre foi justo e íntegro, estava cheio de dúvidas e teimosia. Mas foi essa natureza que permitiu que ele protegesse o que amava. Ele não deveria ultrapassar essa linha por alguém como ela. Alguém que nunca aceitará seus sentimentos. Penélope se recusa a deixar outra pessoa se perder além da redenção. Então ela pede que ele não se preocupe, pois ela não fará tal pedido. Afinal, ela é pacifista. Além disso, se ele ajudasse ela e isso o colocasse em uma posição difícil, o que aconteceria com as crianças que ele está protegendo e com os descendentes dos magos perseguidos? Então ela pede que ele não abandone sua missão somente por ela, já que ela não quer se tornar uma desculpa para ele mais tarde, algo sobre o qual ele afirma não ter escolha. Vinté argumenta que ela ainda tem o veneno que ele deu, mas Penélope diz que fazer isso uma vez foi o suficiente, então ela não fará de novo, e promete que irá se livrar do veneno. Vinté diz que parece que tudo o que ele pode fazer é confiar nela. E Penélope diz que antes ele perguntou por que ela mentiu na frente de todo mundo. Tecnicamente falando, eram meias verdades. Ela realmente pediu para a empregada morta preparar a bebida. Apesar do veneno no copo não ser o dela, a intenção era a mesma. Esse foi um ato falho encenado não por ela, mas pelo verdadeiro dono daquele veneno. Como ela não sabia, acabou apoiando essa pessoa. Eles deveriam descobrir isso juntos. Já que eles estão falando do tema da empregada morta, ele poderia mais recolher o corpo da Beck e organizar um pequeno funeral para ela? Foi muito cruel ter usado ela e a descartado como um mero peão. Penélope duvida que a Ivone tenha mencionado uma palavra sequer sobre a morte da Beck. Não importa o que, ela ainda era uma empregada dedicada que serviu a Penélope, mesmo que por pouco tempo. Por que aquela garota angelical faria isso? Penélope manda ele pensar bem. Ele ainda acredita que a Ivone não é nada mais que uma santa de coração puro? Essa é precisamente a missão dele. No dia seguinte, Penélope está sendo seguida por alguns empregados.
Quando eles percebem que foram vistos, saem correndo e se desculpando pela grosseria. Penélope se pergunta por que eles simplesmente não assumem que estão seguindo e observando ela. Provavelmente, isso foi ordem do Duque, considerando que ela acabou de lançar uma bomba ao admitir que ela mesma bebeu o veneno. Então ela não pode culpá-lo. Mas pelo menos isso é melhor do que antes, quando eles descaradamente atribuíam guardas prisionais disfarçados de escolta. Penélope para ao chegar em frente ao incinerador. Ela imagina que, como ele opera com magia forte, o poder do fogo deve ser o suficiente. Com um pedaço do espelho em uma mão e o veneno na outra, ela pensa que a janela do sistema que ela viu quando acordou lhe deu a missão de guardar o espelho em um lugar seguro. Mas considerando que ela nem sabe quando vai poder sair daquela casa, onde ela esconderia isso? Enquanto ela viver sobre o mesmo teto daquele monstro, não existe lugar seguro. Assim, ela joga os 2 itens no incinerador e os observa queimar. Se ela realmente quiser evitar que ele seja tomado, a única maneira é destruí-lo completamente. Ela pensa que também é patética, pois estava determinada a ignorar esse jogo maluco. Mas agora, o que ela pode fazer estando tão assustada? Depois de um tempo, Penélope abre o incinerador, a fim de ver se já queimou tudo. Mas ela fica assustada ao ver que o fragmento está intacto. O frasco de veneno se foi completamente, mas isso não tem nenhuma marca de queimado. Alguém nesse caos começa a se aproximar da Penélope. A esperança dela é que o fragmento seja tão quente que pareça intacto por fora, mas irá se despedaçar assim que ela tocar. É quando a pessoa chama a Penélope de mestra. É o Iclais, parecendo cansado e acabado. Ele diz que então era ali que ela estava. Penélope percebeu que o braço dele está completamente acabado. Vendo o estado dele, ela ia perguntar o que aconteceu, mas decide parar antes de terminar a frase. Ela não se importa se ele está ferido ou não. O que importa agora é como ela vai se livrar do fragmento. Então ela começa a ir embora, passando por Iclais, mas ele a chama. Sem muita paciência, Penélope manda ele sair. Ou ele se esqueceu que ela disse que ele estava morto para ela. Iclais disse lembrar. Mas por que ela parece tão doente? Penélope percebeu que ele não planeja sair da frente dela. Então ela diz que isso é o que ela deveria estar dizendo. O que aconteceu com ele? Ele quebrou a porta da cela ou algo assim? Iclais pede desculpas por estar assim. Ele explica que depois da última vez que ele viu ela, deixou a prisão no mesmo momento, mas estava em prisão domiciliar no dormitório. Depois de ouvir as notícias sobre ela ter desmaiado, ele planejou ir para a propriedade, mas ficou trancafiado de novo. Ele ouviu que ela acordou hoje, então... Penélope percebe que ele realmente quebrou uma porta. Ela diz que seria melhor se ele voltasse, antes que seja forçado a isso. E Iclais diz que agora está ótimo em manejar a espada. Penélope parabeniza. Ele diz que agora não é mais um escravo e foi promovido ao status de plebeu. Penélope diz que isso é bom, mas e daí? Iclais diz que agora ele pode fazer tudo como cavaleiro dela. Ele vai atrás de se vingar daqueles que fizeram ela beber veneno. Primeiro, ele irá atrás daqueles desgraçados dos Descartes. O Duque, o Derek, o Reynold, o Fennel, a empregada-chefe e a Emily. Ele também vai se vingar de todos os trabalhadores e cavaleiros que zombaram dela. E, por fim, da Ivone. A visão dele era limitada. Naquele dia, ele refletiu muito após se despedir dela, daquele jeito. É claro que ela não iria querer jogar fora a vida pacífica e o status. Só que o primeiro e único cavaleiro dela não via isso. Ele fará como ela desejar. Então, eles não irão mais fugir. Se ela quiser, ele irá derrotar todos naquela propriedade. Colocando o anel de volta na mão dela, ele diz que ela se esqueceu daquilo. Ela não estava sendo sincera naquele dia, certo? Ela apenas estava brava. Ele pede que ela não se irrite mais, pois ele fará tudo o que ela quiser. Se ele tiver ela... Mas Penélope o corta e pergunta se ele não ouviu que ela bebeu veneno sabendo o que era. E Iclais diz que ouviu, mas ela fez isso porque todos nessa casa... Mas Penélope interrompe, dizendo que se envenenou por causa dele. Foi ele quem fez com que ela quisesse matar.
E Claes fica completamente surpreso. Mas se Penélope ouvir esse monte de merda, então ela também pode falar. Ele disse que trouxe a Ivone até ali porque queria a queda dela. Ele a isolou para que ela desistisse do objetivo pelo qual ela o trouxe ali. Mas o que ela deveria fazer agora? Não foram só os conterrâneos dele que foram levados à morte por causa da traição dele. Penélope se pergunta como ele se sente ao ouvir que a mulher que ele amou quase morreu por sua culpa. Se aproximando dele, Penélope diz que quando bebeu o veneno, seu coração batia como se tivessem ateado fogo nele. Ela não conseguia respirar, então abriu sua boca. Mas ao invés de entrar ar, sangue saiu como se fosse uma fonte. Ela diz no ouvido dele que devido a ter bebido um veneno do tipo vascular, ela continuou perdendo sangue até mesmo após desmaiar. O rosto do Claes começa a se contorcer de aflição. Penélope pergunta se ele sabe quanta dor ela sentiu. Doía muito. Ela quer que ele sinta isso também. O desespero, a frustração e a pena que ela sentiu quando ele trouxe a Ivone para lá. Tudo isso foi culpa dele. E Claes implora que ela pare. Afastando a mão dele, Penélope diz que é uma pena. Se ela soubesse que veria a cara dele de novo, teria sido melhor se ela tivesse morrido. Ela se pergunta o que teria acontecido se ela não tivesse escolhido Claes. A afinidade dele era um preto avermelhado similar ao sangue, que na verdade significava a morte. Mas a percepção da Penélope sobre isso veio tarde demais. Só que pensando bem, Claes pode não ser um pecador de verdade, já que foram as más decisões e os erros dela que o trouxeram a esse ponto. Mas Penélope está exausta demais para sentir qualquer traço de pena por ele. Claes diz que sabia que a Penélope seria expulsa se ele trouxesse a verdadeira filha do Duque para casa. Só que ele pensou que ela apenas confiaria nele e contaria com ele. Ele vai matar a Ivone agora. Vai fazer com que tudo volte a ser como era antes. Mas Penélope pergunta se ele não entende que aquele que precisa desaparecer é ele. Claes diz que não quer, pois desse jeito ele não vai conseguir ver ela de novo. Ainda que a sede dele o leve à morte, seu sangue congela a imaginar outro que não ele ao lado dela. Ele não quer morrer, não quer desaparecer. Então pede para ela, por favor, dizer o que ele pode fazer para ficar ao lado dela. Segurando a mão dela novamente, ele diz que fará tudo o que ela pedir. Ele não dirá mais que a ama se isso não for algo que ela queira escutar. Ele apenas não quer ser descartado. Penélope então percebe a Ivone atrás de uma árvore. Colocando a mão no rosto dele, ela o chama e diz que não é mais a mestre dele. Então coloca o anel em contato com a pedra do colar do Claes, fazendo ele se partir. Claes fica em choque, e Penélope manda ele fazer essa pergunta para a nova mestre dele. Então ela diz olá para Ivone. Ivone diz que soube que o Claes desapareceu, então ela veio para achar ele. Penélope diz que foi bom que ela veio, então ela vai deixá-los a sós. Claes chama por sua mestra, mas Penélope, passando pela Ivone, apenas manda eles se divertirem. Claes grita desesperado por sua mestra, mas Ivone o segura, mandando ele esperar. Claes manda Ivone o soltar, mas ela diz que tem algo que precisa contar e pede que ele a escute. Claes só pode ver a Penélope se distanciando cada vez mais. Ele fica todo para baixo, e Ivone pergunta onde está o fragmento. Não está com ele? Ela se livrou dos guardas para que ele pudesse levar o fragmento para ela. Mas o que ele está fazendo agora? Claes diz que está tudo acabado. Penélope disse que não é mais a mestre dele, que ele não é mais o cavaleiro guardião dela. O que ele deveria fazer? Ele então decide que vai morrer, pois assim ela saberá o quanto ele a ama. Só que Ivone pergunta se, mesmo sabendo que a mão da Penélope está prometida ao príncipe herdeiro, que ela se casará, se tornará princesa herdeira e será intocável por ter formado uma família com outro homem, ele ainda vai escolher morrer por ela? Claes diz que ela não pode ficar noiva, não importa o quê. Ivone diz que é por isso que ajudou ele. Para parar o noivado, ela se envolveu e enviou o príncipe herdeiro para o norte. No entanto, ele é um guerreiro forte, então voltará em breve. Claes realmente ficaria bem se a Penélope vivesse com outro homem em um lugar onde ele não existe? Mas Claes não pode aceitar isso.
Ele quer a Penélope. Mas o que ele deve fazer? De que forma ele pode fazer a Penélope sorrir como antes? Ivone pede que ele olhe para ela. E quando ele se vira, ela está apontando o fragmento para ele. Ela diz que se ele quer a Penélope, tem que superar o príncipe herdeiro. Para isso, ele precisa assumir o Império. Mas Iclais não sabe como pode fazer isso. Ele acabou de se livrar do seu título de escravo. Ele não é ninguém. Ivone pergunta se ele já se esqueceu. Ele tem sangue nobre fluindo dentro dele. Mesmo que ninguém o reconheça e que ele tenha perdido o território, ele não pode enganar o próprio destino. Iclais Delmen, o filho ilegítimo do capitão Delmen e o último nobre sobrevivente da planície Delmen. Iclais diz que ele não é mais assim. Mas Ivone diz que ele não foi discriminado por ser filho ilegítimo da família real Delmen. Em vez disso, ele não recebeu grandes responsabilidades e cresceu livremente. Quando o Império destruiu as belas planícies, o pai e os irmãos dele removeram o nome dele do registro para salvá-lo. Iclais planeja trair eles também? Ivone diz que assim como ele falou, está tudo acabado. Ele não vai conseguir ter a Penélope de volta nunca mais depois disso. Então, ele tem que ir para o norte, matar o príncipe herdeiro e se tornar o governante daquele império. Iclais parece receoso com a ideia, pois se ele matar o príncipe herdeiro, então a Penélope... Mas Ivone diz que a Penélope será atormentada se estiver com o príncipe. Ela ficará trancada no palácio, sem ninguém ao seu lado, e será maltratada como era no ducado. Ivone manda ele não se esquecer do quão triste a Penélope tem estado até agora. Iclais concorda. Penélope estava triste todos os dias por causa daqueles caras. Então ele precisa fazer ela feliz. Ivone ainda acrescenta que o único que pode salvar a Penélope de mais infortúnios é ele, o Iclais. Iclais fica pensativo. E vendo isso, Ivone pensa que o Iclais está causando problemas a ela quando é apenas uma presa. Ele nem sequer ouviu a ordem dela para roubar o fragmento. Então ela se pergunta se é porque a relíquia está incompleta. Ivone pensou que seria muito fácil livrar da Penélope dessa vez. Ela estava ciente que a Penélope sabia quem ela era no Templo Soleil. Penélope sabia de tudo, mas fingiu não saber e fugiu. Só que Ivone não entende por que foi diferente dessa vez. Da última vez, ela não usou magia ancestral forte, e a presa se arrastou para a teia que ela preparou. Mas agora, por que todos estão se agarrando a Penélope? O que mudou antes dela voltar? Mas isso não importa. Ela está perdendo tempo também. Se eles não ouvirem, então ela mesma cuidará disso. Só que Penélope escutava tudo, escondida ali perto. Seus olhos refletiam o terror que a consumia. Com uma mão trêmula sobre a boca, lutava contra o impulso de soltar um grito que queimava em sua garganta. E com a outra, apertava o fragmento com toda a sua força, cortando sua mão e fazendo sangue escorrer dela. Em um instante, Penélope sai em seu quarto. Preocupada, Emily pergunta o que aconteceu com a mão dela. Mas desesperada, Penélope pede por um martelo. Emily fica confusa, mas logo vemos Penélope com o martelo em mãos, pedindo para Emily se afastar, pois é perigoso. Com toda sua força, ela golpeia o fragmento. Em sua mente, só passa que aquele monstro sabe que ela tem um fragmento, e que a Ivone deve ter percebido que a Penélope sabe quem ela é. E ver o Iclais na prisão foi a decisão certa, pois assim ela pode espioná-los. Mas ela precisa destruir esse fragmento logo. Só que não importa o quanto ela bata, o fragmento continua intacto. Exausta, Penélope arremessa o martelo longe. Ela não entende porque um espelho seria feito de aço. Emily implora que a Penélope se acalme e deixe ela olhar a mão dela. Penélope diz que precisa que a Emily faça algo por ela.
Emily pergunta o que seria. E Penélope diz para ela ir ver o coelho branco agora mesmo e levar o fragmento do espelho. Emily deve dizer a ele para esconder o fragmento em um lugar seguro que ninguém saiba. Ela ainda manda a Emily limitar o contato com as pessoas o máximo possível. Emily diz que fará, enquanto se prepara para sair. Mas Penélope diz que tem mais uma coisa. Emily deve dizer a ele que ela quer que ele faça o trabalho solicitado na noite que a ilha desapareceu novamente. Emily diz que vai dizer a ele exatamente o que a Penélope disse. Então Penélope deixa ela ir. Penélope pensa que assim que a Emily terminar a tarefa, não se lembrará de nada. Já que o fogo não pode queimar o fragmento e nem o martelo pode quebrá-lo, então Penélope não tem escolha a não ser tirar ele dali. Só que mais importante, ela precisa sair dessa mansão, agora mesmo. Se ela não pode ser deserdada, então ela precisa fugir. Sendo assim, no início da manhã, perto do campo de treinamento, Penélope está saindo escondida, com o único objetivo de fugir em mente. Ela nem conseguiu dormir, tamanha era a ansiedade. Mas ela se pergunta se a Yvonne não estaria ali ao amanhecer. Penélope empilhou travesseiros debaixo do cobertor para que a Emily não ficasse chocada. E agora precisa garantir sua rota de fuga. Se ela for descuidada e falhar, não terá outra chance. Se ela não se engana, o buraco está em algum lugar por ali. Só que quando ela olha, não tem buraco. Ela continua procurando. Os arbustos não mudaram. Então não deveria estar ali? Para onde foi o buraco? Só que o que a Penélope não percebeu é que alguém estava se aproximando dela. A pessoa informa que o buraco não está mais lá. E Penélope pergunta, onde está então? A pessoa pergunta para que ela quer saber. E Penélope responde que é claro que é porque ela vai fugir. Mas só então ela percebe que tem alguém ali. E é logo o cabelo rosa dos pesadelos. Com um olhar assustador, Reynolds pergunta, claro o quê? E Penélope grita completamente assustada. Tapando os ouvidos, Reynolds pergunta por que ela está gritando do nada. E Penélope questiona por que ele está andando por aí igual um fantasma. Reynolds pergunta se igual um fantasma. Diz isso quem está procurando o buraco ao amanhecer. Penélope pragueja em pensamento. Os soldados em treinamento também deveriam estar dormindo, mas em pensar que nos 3 perigos estava completamente acordado. Reynolds estende a mão para ela, mandando ela se apressar e levantar, pois as roupas dela estão ficando sujas. Penélope o encara por um momento, mas logo em seguida abaixa o olhar, sua expressão se tornando mais triste. Por fim, ela se levanta sozinha, ignorando a mão estendida do rapaz. Reynolds questiona se então ela estava planejando sair da mansão. Penélope pergunta se ele vai contar para o pai. E Reynolds indaga se ela vai ficar caso ele conte. Penélope pergunta se a opinião dela será importante então. Mas em seu pensamento, ela pergunta o que acontecerá se as coisas piorarem. Ela estará presa no ducado e a fuga dela será impedida. O monstro vai roubar o fragmento e ela não vai poder fazer nada. Então, ela enfrentará um final cruel, sendo incriminada como a vilã por todas as pessoas manipuladas no ducado. Ela preferiria beber veneno de novo a isso. Só que parando para pensar, a razão pela qual ela falhou durante a cerimônia de maioridade foi por causa do pagamento automático. Em vez de ter uma morte horrível, ela deveria tentar morrer de novo? Só que essa última parte, ela disse em voz alta, fazendo Reynolds gritar desesperado. Como ela se atreve a dizer isso na frente do irmão dela? Ela está louca? Ela mal sobreviveu. Penélope diz para então ele não contar para o pai, se ele não quiser ver ela morrer. Frustrado, Reynolds coloca a mão na cabeça, a fim de tentar controlar as emoções. Logo em seguida, ele agarra a Penélope com força e, a puxando, manda-lo seguir. Confusa, Penélope pergunta para onde eles estão indo. Mas Reynolds diz
que se ela continuar tagarelando, ele realmente vai dedurá-la. Logo, eles estão em frente a um monte de feno. Reynolds começa a mexer no feno, revelando um buraco. Vendo o buraco, Penélope fica sem entender por que Reynolds está mostrando isso a ela. Reynolds explica que o buraco original foi coberto pelo Derek por causa dela, mas os cavaleiros estavam reclamando muito. Ele questiona se ela realmente vai embora, mas Penélope diz não saber. Ela ainda não tomou a decisão, mas ela pensa que isso é totalmente inesperado. Para voltar ali, ela precisa memorizar as características distintas do ambiente. Só que então, para a confusão da Penélope, Reynolds pergunta se ela não pode simplesmente ficar. Ele explica que o pai não vai deserdá-la. Então, ela não pode apenas ficar ali e não fugir? Penélope está confusa. Reynolds sempre odiou ela desde que ela era pequena. Então não seria melhor para ele se ela desaparecesse? Reynolds fica surpreso com a pergunta. Mas então, com ar melancólico, ele diz que ela está certa. Ele realmente desprezava ela, pois pensava que se ela ficasse ali, a Yvonne nunca voltaria. Penélope balança a cabeça em concordância. Mas isso deixa Reynolds irritado. Ele grita perguntando por que ela está concordando. Ela vai apenas ficar parada e deixar essas coisas acontecerem com ela, mesmo quando ela o irrita pra caramba. Penélope fica sem entender o que ela fez e por que ele está falando essas coisas na cara dela. Reynolds, ainda exaltado, grita que ela foi muito cruel quando ele tentou se dar bem com ela. Ele, inclusive, ainda tem as marcas que ela deixou quando beliscou ele. Com um tom provocador, Penélope se desculpa, enquanto pergunta se só precisa se desculpar. Essa provocação é efetiva e Reynolds fica irritado. Depois, de forma mais séria, ele diz que no dia da cerimônia de maioridade dela, quando ela tossiu sangue e desmaiou, no começo ele pensou que ela estava brincando. Na cerimônia de maioridade dele, ele caiu da árvore do lado de fora da janela do quarto dela e fez de conta que estava morto. Ela chorou muito e também o beliscou muito naquele dia. Graças a isso, o pai cortou a árvore e ela ficou fora de controle de novo. Então, mesmo quando aquele velho marquês diz que ela ingeriu veneno, ele pensou que ela estava apenas se vingando dele. Por isso, ele não acreditou. Eles compraram tudo que ela queria, fizeram tudo que ela desejava, e o pai não expulsou ela quando a Yvonne voltou. Então, o que faltava tanto que ela precisou recorrer ao veneno? Só que enquanto ela estava na cama, ele reuniu todos os funcionários e os interrogou. Mas ninguém parecia saber nada sobre a Penélope. O que ela costumava fazer, para onde costumava ir ou quem ela encontrava. Ninguém sabia de nada, incluindo a empregada pessoal dela. Penélope pensa que a Emily fingiu que não sabia porque ela pediu que a Emily fizesse isso. Reynolds continua dizendo que estava com raiva, pensando em como ela poderia fazer isso. Mas a partir daquele momento, ele se lembrou de todas as vezes que foi cruel com ela. Agora ele entende que todos os funcionários são assim por causa dele. Ele incriminou ela com colar, quando ela era pequena, e cometeu muitos pecados. Mas ele não quer admitir isso. Se ele fizer, então terá muitas coisas para se desculpar com ela. Mas mesmo que ele se desculpe por cada coisinha, sabe que ela não vai aceitar. Em algum momento, Penélope simplesmente começou a tratar ele, ou melhor, toda a família, como completos estranhos. Penélope percebe que ele está se referindo ao momento em que ela se tornou a Penélope. Reynolds diz que pensou sobre isso centenas de vezes. Se ele não estivesse sendo idiota, se ele agisse um pouco mais como irmão, então talvez ela não tivesse feito isso. Mas Penélope pensa que nem ela sabe disso. Se fosse assim, talvez Penélope não tivesse morrido e ela não teria entrado nesse jogo. Então Penélope diz que poderia ter odiado menos esse lugar do que odeia agora. Reynolds diz sentir muito. Ele não sabia que ela estava tão cansada a ponto de querer morrer. Penélope pensa que é tarde demais, pois a pessoa que precisava ouvir esse pedido de desculpas não está mais ali.
Ela pergunta por que ele está dizendo isso de repente. Mas então, ela fica surpresa ao ver Reynolds se debulhando em lágrimas. Mas ele nega que está chorando. Penélope pensa que definitivamente ele está chorando. E, como se lesse os pensamentos dela, ele nega de novo. Penélope apenas diz que não falou nada. Com os olhos ainda marejados, ele pede para ela não se esforçar sozinha e dizer a ele se não tiver dinheiro suficiente. Quando ela sair, deve ir para a guilda de mercenários e conseguir um guarda. Além disso, ela não deve ficar em uma pousada. Ela deve ir para um hotel, mesmo que custe mais. Ele ainda acrescenta que ela deve pegar armas e pergaminhos que tenham magia de autodefesa neles. Mas Penélope o interrompe, segura na mão dele e o chamando suavemente. Com um leve sorriso nos lábios, ela pede que ele se cuide. Os olhos do Reynolds começam a se encher de lágrimas. E apesar dele tentar segurar o choro, logo ele desabou em prantos. Um pouco depois, chegou o dia da fuga da mansão do Duque. Ao sair de casa, os fatores mais importantes a se considerar são dinheiro, o fragmento e transporte. Isso significa que a Penélope tem que se encontrar com Vinté primeiro. É um pouco desconfortável ver ele, mas ele está com o dinheiro dela e o fragmento. Ela não sabe para onde ir depois e se pergunta se estará segura se pedir conselho ao Vinté. Se ela vai sair por aí, é melhor ir para o lugar mais longe possível. Mas então ela se lembra que lhe disseram que estava tendo a revolta ao norte. E o príncipe saiu depois de receber uma ordem imperial. E daí vão mandando o Iclais para o norte matar o príncipe. O Fenel então bate na porta do quarto dela, perguntando se ela está acordada. Penélope fica confusa com o fato do Fenel estar ali essa hora da manhã, mas acaba deixando ele entrar. Fenel informa que trouxe o desempenho de vendas das esmeraldas e o relatório de lucros do último mês. As habilidades da guilda mercante que a Penélope contratou são excelentes, então ela vai ficar satisfeita com a margem de lucro. Mas Penélope não liga para o dinheiro que a família tem informação. Seu real fundo de emergência é a mina de diamantes. Então ela diz que irá dar uma olhada naquilo depois e pede que o Fenel deixe ali. Só que mais importante é que ela quer sair o mais rápido possível e pergunta se ele pode conseguir a permissão do pai dela. Confuso, Fenel pergunta se agora. Ele então se desculpa com ela e diz que não foi ali apenas para dar os relatórios a ela, mas também para entregar uma mensagem do Duque. Se estiver tudo bem para ela, o Duque gostaria de beber chá com ela essa manhã. Agora é a vez da Penélope ficar confusa. Ela pergunta se há apenas eles dois e por quê. Fenel responde que o Duque disse que se ela não tivesse nada para resolver, o Fenel deveria acompanhar ela diretamente até a estufa, já que o tempo está bom. Fenel acha que o Duque está bastante preocupado com a Penélope. Penélope está chegando no jardim, mas ela pensa que não tem tempo para tomar chá com o Duque. Só que seria exaustivo se ela não fosse e ele percebesse. Ela informa que chegou, e o Duque parece ficar confuso, mas logo em seguida dá as boas-vindas a ela. Penélope achou a reação dele bem estranha, então ela pergunta se tem alguma coisa que ele queira falar com ela. O Duque pergunta se há algo para contar, e Penélope explica que porque ele chamou apenas ela e não seus irmãos. Além do que, já está quase na hora dele ir para o palácio. O pai parece lembrar sobre o palácio e concorda que precisa ir para lá em breve. Mas ele está muito avoado. Eu estou vendo um brilhinho azul nos olhos dele ou é impressão minha? Penélope pergunta se ele está bem. E o brilho realmente estava lá, mas sumiu. Após acordar do transe, o Duque se mostra preocupado, querendo saber se a Penélope está bem, como está se sentindo, e informa que o médico disse que ela ainda precisa ser monitorada. Mas Penélope pede que ele não se preocupe com ela, pois ela já se recuperou. Ela ainda acrescenta que estava se sentindo um pouco sufocada, então gostaria de sair hoje. O Duque percebe
que ultimamente tem andado meio distraído. Mas depois de pegar rear, diz que com certeza ela se sentiria sufocada. Então, ela pode sair se estiver bem. Penélope agradece, mas o Duque diz que já que ela está ali, ele vai dizer uma coisa. Ele não vai cumprir o que ela disse naquele dia, não importa o que aconteça. Ele sente muito se deixou ela chateada, mas isso simplesmente não pode acontecer, já que ela tem o sobrenome Eckhart e teve a cerimônia de maioridade. Penélope não esperava isso, mas o que o Duque disse faz sentido. Toda a capital está focada neles por conta do que ela fez. Mas ele acrescenta que, se ela quiser, ele pode tomar medidas para que ela possa deixar o ducado. Ela deve ter se sentido muito encurralada para assumir a culpa e fazer tal pedido. Então, se houver algum lugar que ela gostaria de ir, ele irá dar uma olhada. Penélope diz ter certeza que o Derek será contra isso, igual aquele dia. Mas o Duque diz que ele é o chefe da família. Então Derek não vai ser capaz de fazer nada. Se o Derek tivesse feito as coisas corretamente desde o começo, Penélope não teria dito essas coisas. Então, se o Derek impedi-la de sair, ela pode até ele que ele irá repreender o Derek. Penélope pensa que houve um tempo em que era estranho ver o Duque sorrir. Ela não sabe se isso é a coisa certa a se fazer, mas decide fazer. Então ela pergunta para o seu pai o quanto ele confia na Yvonne. Surpreso, o Duque pergunta por que a Penélope está falando a Yvonne de repente. Penélope diz que porque ele ainda não anunciou oficialmente que a Yvonne retornou. As memórias dela não eram claras, pelo menos até a cerimônia de maioridade. O Duque diz entender que a Penélope está cautelosa, já que o incidente aconteceu na cerimônia de maioridade. Mas ele pede que ela não se preocupe, pois ele não vai fazer nenhum anúncio oficial até que tudo esteja certo. Penélope, aflita, pensa que não foi isso que ela quis dizer. Então ela instrui ele a verificar a xícara de chá quando estiver com a Yvonne. Confuso, o Duque pergunta do que ela está falando. Penélope pensa que quer dizer para o pai não confiar na Yvonne. Mas ela está assustada, pois ainda não conseguiu esquecer o sentimento estranho que sentiu quando o Duque olhou para ela antes. Então, se levantando, ela diz para quando ele tiver a chance fazer isso. Mas agora ela precisa ir, pois tem que arrumar as coisas para sair. O Duque, com um sorriso, pede que ela não se esforce demais. Penélope mordeu o lábio, tentando segurar as lágrimas que insistiam em vir, ao ouvir as palavras do seu pai. Então, mais uma vez, ela grita para ele, por favor, ter cuidado com a Yvonne. Mas seu pai apenas fica lá, sem entender nada. De agora em diante, todo momento é precioso. Penélope precisa voltar para o quarto rápido e se arrumar para ver o Vinter. Só que ela não entende porque os corredores estão vazios a essa hora. Quando ela abre a porta do quarto, vê o empregado mexendo em suas gavetas e se pergunta se essa é a Emily. Penélope pensa que ela deve estar só limpando, mas então percebe que não, pois Emily não usa touca. Apenas empregados que trabalham na cozinha usam touca. Penélope se pergunta se essa empregada é informante da Yvonne ou uma mera ladra. Então ela pergunta o que a empregada está fazendo, pegando a mulher de surpresa. A empregada se vira e podemos ver que ela está usando uma máscara. Nada suspeito, hein? Se aproximando, Penélope diz que perguntou o que ela estava fazendo. A empregada diz que a Emily pediu para trocar com ela enquanto tomava o café da manhã e que ia sair assim que terminasse de limpar. Penélope pensa que a desculpa dela parece plausível. Ela manda a empregada se afastar e se aproxima da penteadeira que, teoricamente, a empregada estava limpando. Parece que a empregada não conseguiu passar pela mesa da Penélope, pois ela voltou mais cedo. Mas ainda assim, ela se pergunta que coisas desapareceram. Olhando mais atentamente, Penélope vê que está tudo ali. Mas ainda assim, é óbvio que a empregada foi ali para... Só que o pensamento da Penélope é interrompido quando ela percebe que a empregada não tem reflexo. Assustada, mas tentando manter a calma, Penélope diz que não tem necessidade da empregada continuar e que ela deve apenas sair.
pois é algo que a Penélope precisa fazer. A empregada diz entender. Penélope fica implorando seu pensamento para ela apenas sair. Depois de um tempo, Penélope enfim pode se esperar aliviada. Só para a empregada perguntar por que ela continua falando enquanto olha para o espelho. Penélope morde os lábios, enquanto uma gota de suor escorre pelo rosto. Mas então, ela consegue manter a compostura e diz que porque isso é fascinante. Yvonne não é um fantasma. Então por que não tem reflexo? Yvonne começa a tirar a máscara e diz que, como esperado, Penélope sabia o tempo todo. Penélope percebe que então foi Yvonne quem pediu para o Duque ir para a estufa essa manhã. Yvonne diz que se ela sabia, deveria ter lido o ambiente e bebido mais chá. Penélope pergunta se então a Yvonne decidiu parar com a fachada. Mas Yvonne responde com outra pergunta. Questiona se a Penélope vai parar de fingir que não sabe a identidade dela. Penélope diz que a Yvonne é quem está tornando isso mais fácil para ela. Parada na frente de um espelho. Yvonne diz que não foi intencional, já que ela não sabia que a Penélope voltaria tão cedo. Nada está indo do jeito da Yvonne, e ela já estava irritada porque voltou. Mas então ela pergunta para Penélope se ela também voltou. Mas Penélope não sabe o que significa voltar. Yvonne então chega à conclusão de que Penélope não voltou, pois se tivesse voltado, teria feito algo antes da Yvonne voltar. Se Penélope se lembrasse do quão cruel foi, não há como não ter feito nada durante a cerimônia de maioridade. Então ela pergunta quem a Penélope é. Essa Penélope é muito diferente da Penélope que ela conhece. Nada disso aconteceu no passado, e tanta coisa mudou. Penélope pergunta o que mudou. Yvonne responde que agora Penélope deveria estar com tantos ciúmes dela que até mesmo tentaria matá-la. Penélope cavou sua própria cova porque não conseguiu lidar com a família dando toda a atenção para Yvonne e morreu sozinha sem Yvonne precisar usar o fragmento. Surpresa, Penélope se pergunta como Yvonne sabe a história normal. Mesmo que ela seja a vilã secreta, Yvonne é uma personagem naquele jogo. Será essa Yvonne alguém de fora como a Penélope? Mas se fosse, ela não teria dito voltar. Yvonne continua a dizer que, graças a Penélope, conquistar o ducado se tornou cansativo. Era divertido brincar com o pai e os irmãos. Mas dessa vez, por quê? Penélope não se lembra do passado, mas age como se soubesse de tudo. Yvonne vira a cabeça de uma forma anormal. E assustada, Penélope percebe que ela não é alguém do mundo real, pois nem é um ser vivo. Yvonne diz que Penélope apenas continuou evitando ela e simplesmente deixou o incidente do veneno passar. Penélope responde que é porque ela viu o verdadeiro rosto da Yvonne em Soleil. Yvonne diz que é claro que ela viu, mas o fato de não estar contando para todos sobre a Yvonne é incomum vindo da Penélope. Por que isso? Penélope sempre foi destemida. Do que ela está com medo dessa vez? Suando, Penélope pergunta se isso é importante. Penélope já disse que o objetivo da Yvonne não tem nada a ver com ela. Já que ela vai embora, não liga se a Yvonne virar esse ducado de cabeça para baixo. Mas Yvonne diz que não é isso. Tudo mudou por causa disso, e agora todos estão à disposição da Penélope. Graças a ela, Yvonne não pode manipular eles apropriadamente agora. Mas Penélope diz que não fez nada. Yvonne enfim coloca a cabeça no lugar e diz que foi divertido ver o rosto da Penélope ficar pálido ao ver a Yvonne roubar as pessoas que a Penélope amava naquela época. Mas isso é sem graça agora. Se é isso que a Penélope quer, Yvonne pode deixá-la em paz. Mas apenas se a Penélope devolver o fragmento do espelho que roubou. Yvonne pergunta onde está o fragmento, e Penélope percebe que então era isso que ela estava procurando. Por sorte, ela enviou para o Coelho Branco no dia anterior. Ela então diz que não sabe do que a Yvonne está falando. Yvonne questiona como ela usou magia anciã,
Mas Penélope fica sem saber que magia usou. Ivone explica que a esfera de luz que ela usou. Mas Penélope diz que não foi ela quem fez aquilo. Aquilo foi lançado pelo mago que estava com ela. Ivone pergunta se então ela está dizendo que foi o Vinté, o que deixa Penélope aflita, pois a identidade do Vinté ainda não seria revelada nesse estágio, se fosse o modo normal. Então, o que diabos está acontecendo? Ela então pergunta por que a Ivone está falando do Marquês de repente, quando o mago se chama Vinsor e era um mago voluntário. Ivone pergunta se então é assim que vai ser. Penélope pensa que isso não é bom. Ela precisa visitar o Vinté depois disso. Mas antes, ela precisa fugir dessa situação o mais rápido possível. Só que Ivone tira o fragmento do bolso enquanto diz para elas fazerem isso. Mostrando o fragmento para Penélope, ela diz de zoom. E o fragmento começa a brilhar. Depois, ela segura Penélope pelo queixo. E Penélope pergunta o que ela está fazendo. Ivone comenta quem pensar que ela precisaria fazer isso. A Penélope do passado era tão tediosa que usar os poderes nela parecia um desperdício. Ivone manda ela olhar cuidadosamente. Isso é o que vai acontecer quando ela pegar o fragmento e encurralar a Penélope assim. Ivone vai tomar todos que estão do lado da Penélope e pede que a Penélope sinta o desespero que vem de não conseguir derrotá-la dessa vez. Penélope pergunta o que deveria fazer, pois nesse ritmo ela vai ser controlada. Ivone diz que a Penélope deveria contar a ela onde está o fragmento antes disso acontecer. Penélope percebe que, na verdade, ela só está um pouco tonta, mas ela pode aguentar isso. Então, segurando o pulso da Ivone, ela fala que diz para soltá-la. Penélope provoca a Ivone, dizendo que parece que o controle dela não funciona nela. Ivone percebe que então não funcionou, mas Penélope não entende porque a Ivone não está frustrada. Ivone comenta que então isso não é o que a Penélope teme e questiona o que é que ela mais teme. Penélope responde que nada, mas Ivone diz que isso é uma mentira, pois se a Penélope não tivesse medo de nada, não teria motivo para esconder desesperadamente o fragmento. Penélope pensa que não tem um motivo real para ela estar escondendo o fragmento. O sistema diz para ela fazer isso, então ela fez. Sem contar que é óbvio que a Ivone não vai deixar a Penélope em paz, mesmo se ela entregar o fragmento. Se a Ivone pegar o fragmento e a Penélope falhar na missão, ela vai morrer. Como expressão de satisfação, Ivone agradece a Penélope, pois ela ouviu a Penélope murmurando sobre não querer morrer. Desesperada, Penélope diz que não falou nada. Ivone diz que toda essa coisa de desespero foi um passo em falso. Então, elas vão começar tudo de novo. Ivone se pergunta que tipo de morte a Penélope mais teme. Penélope percebe que tem alguma coisa errada e pede que a Ivone espere. Mas Ivone já disse as palavras de Assum, fazendo Penélope mergulhar na escuridão. O cheiro de carne podre, o zumbido de moscas em enxame, e bem no centro está o corpo dela. Ela foi aparentemente encontrada um tempo depois na cama do quarto que estava alugando. Uma mulher comenta que não viu ela por um tempo, então pensou que ela estava ocupada com seu trabalho de meio período. Mas isso é horrível para uma jovem que estava entrando na universidade. Penélope se pergunta do que aquelas mulheres estão falando. Ela está morta? A próxima notícia. A filha mais nova do presidente do grupo foi encontrada 10 dias depois que parou de respirar.
Depois de ser aceita em uma universidade de prestígio, ela morava em um quarto que estava alugando. Não, isso não pode ser. Penélope fez o seu melhor para não morrer, para poder voltar. Então, o que é isso? Os resultados da autópsia têm conclusões de que ela faleceu devido à desnutrição severa. Ela é bastante azarada. Eu pensei que aquela pirralha miserável viveria um pouco, mas ela realmente morreu de uma maneira patética. Cale a boca e observe seus modos em um funeral. Escute o pai. Há repórteres aos montes do lado de fora. Você é quem colocou ela naquela toca mofada, e por isso ela morreu. Você não se lembra de ter deixado ela morrer de fome? Cale-se os dois. Vocês realmente estão brigando enquanto nossa empresa despencou? Pai, se você não tivesse trazido aquela rata para casa em primeiro lugar, isso não teria acontecido. Penélope grita perguntando se ela queria que ele a acolhesse. Como eles podem agir assim quando alguém morreu? Eles conseguem se considerar humanos? Ela nunca se agarrou a ele, pedindo que a salvasse de sua vida miserável. Ele destruiu qualquer vida restante que ela tinha. E porque ela é quem sempre se machuca, quem sempre suporta, desespero, mas acaba morrendo. Frustração. Ela não aguenta mais. Tudo acaba se ela morrer. Ela não tem confiança para ficar com raiva, nem para suportar e continuar vivendo. Ela está apenas prendendo a respiração. Ela consegue, já que isso é o que ela sempre fez. Penélope então implora para, por favor, deixarem ela descansar em paz. Mas então, no meio da escuridão, surge um pequeno brilho. O sistema aparece informando que ela está sendo manipulada por um poder maligno e pergunta se ela quer usar magia para se defender do ataque. Penélope então percebe que esse não é o quarto alugado dela ou o salão do funeral. Ela tem que colocar a cabeça no lugar, pois isso não é a realidade. Tudo é apenas uma ilusão que a Yvonne está mostrando a ela. O sistema informa que até o medidor de manipulação chegar a 0, ela deve gritar contra-ataque. De 97%, o medidor desce para 89% após a Penélope gritar. Mas logo em seguida, volta a subir para 90%. A magia está funcionando, mas o número continua aumentando. Penélope então continua a gritar desesperadamente, e o número vai baixando até chegar a 44%. Ela continua a gritar com todas as suas forças, até conseguir se livrar da manipulação. Tudo que ela viu era uma ilusão. Era tudo falso. Então, não há necessidade de sentir tanta dor. Surpresa, Yvonne pergunta como ela fez isso. Ela quase conseguiu. Então, como Penélope saiu do controle dela tão rápido? Mas Penélope está furiosa. Yvonne pede que ela espere. Mas já é tarde demais, pois Penélope conjurou um feitiço, acertando Yvonne em cheio. Yvonne foi tacada longe e acabou cuspindo sangue. Penélope percebeu que exagerou, assim como aconteceu na caverna. Mas se pergunta se conseguiu. Só que ela ainda consegue ver o contador da hipnose. O sistema então informa que ela falhou na missão de emergência, pois, apesar de ter superado a manipulação, ela ainda está 18% afetada pelo status anormal de desespero. Penélope fica confusa, pois ela fez o que o sistema diz para ela fazer. Então, por que ela falhou? O sistema diz que para ela se livrar completamente do status anormal, tem que ir para o túmulo antigo da Layla, a deusa adorada pela civilização perdida de Layla, e encontrar o espelho da verdade. Penélope fica confusa com a informação, mas Yvonne a chama. Ela se desculpa e pede por ajuda, pois aquilo dói. Ela não quer ser deixada para morrer. Penélope pensa que ela é muito maligna e astuta. Mas então Emily grita que a empregada-chefe não pode apenas entrar de repente. Só que mesmo assim,
a empregada-chefe entrou e gritou desesperada pela Ivone. Surpresa, Emily perguntou por que a Ivone estava assim. Penélope percebeu que se ferrou, enquanto a empregada-chefe tenta desesperadamente fazer a Ivone acordar. Se esse cenário é um dos eventos no jogo, isso deve marcar o dia em que a Penélope publicamente se tornou a verdadeira vilã. Não importa o que aconteceu. A filha verdadeira foi agredida e desmaiou no quarto da filha ilegítima. Então Penélope tem certeza que um alvoroço vai acontecer logo. Ela não pensou que precisaria correr desse jeito, mas essa é a única oportunidade que ela tem. Ela não sabe para onde o fragmento da Ivone foi e se pergunta se pegou tudo o que precisa. Ouro, o bracelete mágico e, por fim, ela pega o mapa de volta, que pegou do esqueleto dentro da caverna. O mapa mágico que o Calixto deu de presente a ela pode ter algo a ver com o túmulo antigo que a missão está dizendo para ela ir. Mas a empregada-chefe barra a passagem dela, perguntando para onde ela pensa que está indo e como ela ousou fazer algo assim com a Ivone. Ela vai contar ao mordomo-chefe e aos jovens mestres exatamente o que a Penélope fez. Só que então, Emily bateu na cabeça dela com um banquinho, a nocauteando. Emily então manda a Penélope usar as roupas dos serventes, pois se ela fugir usando as próprias roupas, vai ser notada rapidamente. Depois, ela arrasta a empregada-chefe e rasga algo, prendendo a Ivone e a empregada-chefe juntas. Emily diz que vai tomar conta das coisas ali, então pede que a Penélope não se preocupe e vá rápido. Penélope fica tocada pelas palavras da Emily, mas então vozes são ouvidas ao fundo, dizendo que ouviram a voz da empregada-chefe vindo do quarto da Penélope. Emily diz que elas não têm tempo, mas emocionada, Penélope agradece. Emily diz que se a Penélope continuar com essa cara, vai parecer que realmente fez algo ruim. Mas agora elas pegaram a verdadeira vilã. Penélope então diz que está indo agora. Mesmo que ela esteja com medo de tudo, ela precisa sair para poder salvar a Emily da vilã que vai acordar mais tarde. Penélope enfim chegou à Rua dos Mercadores. Lá ela encontra a porta com o coelho. E disfarçada de menino, ela entra desesperada, perguntando se o Vinsor está ali. Se ele não estiver, ela vai para a propriedade do Marquês. Vinter sai da passagem secreta, mas ao ver a Penélope ali, rapidamente fecha a porta secreta. Não dando a mínima para isso, Penélope pede o dinheiro, mas Vinter fica confuso. Então ela explica que quer o dinheiro que pediu para ele manter em segurança. Vinter pede para ela esperar um pouco. Penélope chegou bem na hora que ele estava passando pela porta secreta. Já do lado de fora, Vinter pergunta do que ela está falando tão de repente. Penélope explica que algo urgente aconteceu, mas de toda forma, ela não tem tempo. Só que Vinter notou que a mão dela está tremendo. Ele diz que vai selar aquele lugar com magia, então pede que ela fique à vontade e sente. Ele então serve chá com magia. Agora ela pode contar a ele com calma. Com a xícara em mãos, Penélope sente o calor do chá, mas ela não pode fraquejar. Ela então diz que não é nada demais. Ela só precisa comprar algo. Só que Vinter pergunta se ela realmente está planejando sair do ducado. Penélope vacila diante da pergunta e diz que se ele está planejando manter ela ali, mas Vinter diz que vai ajudá-la e pergunta para onde ela planeja ir. Vendo a confusão na Penélope, ele diz que já disse a ela que ajudaria em qualquer coisa. Penélope morde os lábios pensativa, mas por fim decide tirar a pulseira. E com sua aparência real, pergunta se ele está mantendo o item que ela deixou com ele seguro. Vinter diz que sim.
Ele está mantendo o item em um local seguro, como foi solicitado. Penélope agradece por ele ter aceitado seu pedido repentino, mas ela vai pegar o item de volta. Então gostaria que ele lhe devolvesse. O poder por trás da manipulação era tão forte que Penélope ficou assustada. Mas ela percebeu que esse lugar não é seguro, já que a Ivone está investigando a identidade do Winter. Winter diz que ela trouxe aquele fragmento da Ilha Soleil, não é? Penélope fica surpresa por ele saber. E Winter se desculpa, mas diz não poder devolver, pois esse é um item muito perigoso para guardar. Ela não viu o que aconteceu na ilha? E por que ela não disse a ele que trouxe isso de volta? Se sentindo vitimizada, Penélope pensa que trouxe isso de volta por causa da recompensa do sistema. De forma cautelosa, ela pergunta se por acaso ele sabe o que o espelho da verdade é. Surpreso, Winter pergunta como ela sabe esse nome. E Penélope percebe que então ele sabe. Ele tem a pista para a missão. Assim ela pergunta o que diabos é isso e onde ela pode encontrar. Mas Winter diz que ali não é um lugar para falar sobre isso. Ele pede para ela, por favor, seguir. Mas Penélope dizer que não tem tempo para isso e pedir para ele apenas contar a ela, quando a notificação do sistema aparece, informando que ela foi convidada para o espaço secreto do mago. A recompensa é algo secreto. Penélope se pergunta se isso significa que até mesmo nesse momento tudo está indo de acordo com a vontade do jogo. Assim, ela acaba selecionando a opção sim e entra com ele no tal espaço secreto. Na primeira vez que ela foi ali, pensou que ia morrer, já que o interesse do Winter despencou. Nem foi há tanto tempo, mas ela já tinha se esquecido disso. Winter começa a dizer que o espelho da verdade é uma relíquia que os magos antigos criaram para armazenar a alma das pessoas de Layla durante a guerra. Ele tem certeza que já contou que os ancestrais de Layla ganharam força extraindo a força vital de outros seres. Lentamente, eles começaram a perder sua essência, à medida que absorviam inúmeras vidas e se transformaram em monstros meio imortais, que não podiam ser chamados de humanos. Seus poderes excessivos os enlouqueciam e levavam eles à autodestruição. Então o povo de Layla procurou hospedeiros para manter suas formas. Penélope fica surpresa ao ouvir falar sobre os hospedeiros. Então Winter explica que eles roubam os corpos de outros humanos. No entanto, só porque um monstro veste a pele de um humano não quer dizer que ele tenha se tornado um. As pessoas de Layla não parecem estar vivas. Penélope pergunta se os reflexos delas não aparecem nos espelhos ou na água. Surpreso, Winter pergunta como ela sabe disso. Mas Penélope apenas manda ele continuar. Winter então continua a dizer que ao longo da guerra, o número de humanos que se tornaram hospedeiros para o povo de Layla aumentou exponencialmente. Como último recurso, os magos antigos desistiram de suas almas para criar uma ferramenta mágica para selar o povo de Layla. Isso expôs a verdadeira forma do povo de Layla, que não tem forma, e os capturou. É isso que o espelho da verdade é. Penélope fica surpresa, pois esse é o mesmo espelho que ela vê em seu sonho. Passando a mão por ele, ela pergunta por que o espelho da verdade está ali. Winter explica que é uma réplica criada com base em escrituras antigas. Ultimamente, seus movimentos eram incomuns. Então eles estavam pesquisando para ver se poderia ser recriado. Penélope percebe que se animou por nada. Ela pensou que a missão tinha terminado. Mas ela se pergunta por que o espelho da verdade apareceu em seu sonho quando ela nem ao menos sabia sobre ele. O que isso tem a ver com o sistema? Mas então ela percebe um ponto quebrado no espelho. Winter explica que isso é um sinal que o povo de Layla não fica sentado sem fazer nada. Eles atacaram o espelho sem parar e conseguiram quebrar uma pequena parte dele. Porém,
é apenas um fragmento. O espelho está funcionando e o povo de Layla está selado dentro de Valta. Por fim, eles lançaram a maldição de ostracismo sobre os magos. Penélope enfim entendeu. O túmulo antigo de Layla se refere a Valta, o lugar onde eles estão selados. Em outras palavras, para continuar com a missão, ela precisa ir para a atual cidade Arquina. Agora que ela sabe para onde precisa ir, ela pergunta se o fragmento que está faltando no espelho foi destruído. Vinté pergunta se ela já parou para pensar de onde a relíquia que ela trouxe de Soleil veio. E é só então que ela percebe que aquilo é um fragmento do espelho. Essa relíquia é o fragmento do espelho da verdade. Vinté explica que ao usar a característica do espelho de refletir a verdadeira forma de alguém, você pode mergulhar nos pensamentos mais profundos de uma pessoa e manipulá-la. É isso que os adoradores de Layla, no interior de Soleil, estão fazendo. Além disso, o dia em que a facção de Layla coletar todos os fragmentos, mas Vinté não termina de falar. Ele acha melhor eles encerrarem a conversa por ali. O poder do fragmento é bem maior que o da Penélope. Penélope diz saber o quão forte isso é. Antes, quando ela pegou o mapa, viu o fragmento cair dali do lado e o pegou. Então, enquanto mostra o fragmento a ele, ela diz que há pouco tempo atrás ela fugiu dessa tal Layla. Vinté fica surpreso, enquanto Penélope diz que foi atacada no Ducado. Ela mal conseguiu segurá-la, pegar o fragmento e correr. Vinté percebe que então isso significa que era a Yvonne. Preocupado, ele pergunta se a Penélope está bem, já que ele tem certeza de que a Yvonne deve ter usado o fragmento. Penélope diz que ele não precisa se preocupar. Ele pode dizer que ela teve sorte. Ela confirmou que o reflexo da Yvonne não aparece na água nem no espelho. Então o que ele decidir depende dele. Vinté coloca a mão no rosto dela, dizendo que por causa dele ela passou por algo horrível. Tudo isso porque ele foi tolo. Penélope se pergunta se ele está se culpando, mas pensa que faz sentido, já que é ele. Se você olhar os detalhes, tudo isso faz parte da história do jogo. Então, tirando a mão dele de seu rosto, ela diz achar que será mais segura se ela ficar com o fragmento, já que a Yvonne está indo atrás dela. Vinté pergunta do que ela está falando. Yvonne é uma Leyliana, então é certo que ele, um mago, lute contra ela. Penélope pensa que, no modo normal, Vinté se apaixonou pela Yvonne, mesmo tendo uma missão tão trágica. Então ela diz que a Yvonne já fez contato com ele no passado, e ele foi enganado até pouco antes. Então, como ela pode ter certeza que ele não vai cair no controle mental dela? Vinté fica surpreso, mas no fim se recompõe, e segurando a mão dela, diz que é algo que ele gostaria de mostrar a ela. Então pede que ela o siga. Uma sala escondida dentro do espaço oculto é aberta. Uma forte ventania vem lá de dentro, e quando ela vê, está em uma espécie de céu com diversas formas geométricas 3D. Ali está quente, como se fosse uma estufa. No meio daquilo, há um broto de rosa. Vinté puxa a rosa, e Penélope vê que o fragmento que ela deu a ele está ali. Vinté explica que aquele espaço está conectado ao subconsciente dele. Então, se a mente dele for possuída, ou ele acabar morto, tudo ali será destruído. Ele entrega a flor para Penélope, que na mesma hora desabrocha. Só que Penélope não entende porque ele deu uma rosa a ela quando ela pediu o fragmento. Vinté explica que na noite que ele voltou depois de escoltá-la até a Ilha Soleil, uma única rosa floresceu ali.
Pensando sobre uma rosa ter florescido no espaço do subconsciente dele, ela se pergunta se isso tem algo a ver com os sentimentos do Vinter. Vinter diz não conseguir descobrir a razão pela qual a flor floresceu do nada. Porque uma rosa se formando significa amor. Em Oca, o simbolismo das cores das rosas foi tradicionalmente transmitido. Finalmente vamos saber o significado das cores dos nossos protagonistas masculinos. Então vamos lá! Rosas vermelhas significam amor intenso. Rosas amarelas significam um amor precário e reprimido. Rosas cor-de-rosa significam inexperiente e afeto inocente. Rosas negras significam tragédia que surge do amor e do ódio. E rosas roxas significam amor incompleto ou eterno. Mas o tolo do Vinter percebeu tarde demais qual das duas escolhas fez essa flor florescer. Vinter tira a máscara, revelando seu rosto e seus olhos cheios de lágrimas. Ele pede para ela deixar o fragmento ali, mesmo que não possa confiar nele. A razão pela qual os Leilianos quebraram o fragmento do espelho não foi simplesmente para roubar poder. É porque o fragmento é a chave para libertá-los. Penélope pergunta se isso significa que aqueles monstros serão libertados se pegarem os fragmentos. Então é mais seguro espalhar os fragmentos para que eles não consigam. Vinter diz que lutar contra os Leilianos é o dever dele. Então ele os derrotará, não importa como. Ele pergunta se ela decidiu para onde ir. E Penélope se desculpa mentalmente com ele. Mas ela não pode dizer que está indo para a volta. Ela não pode falar sobre a missão. Então ela diz que irá para o norte primeiro. Será se é agora que o reencontro tão esperado irá acontecer? Vinter também entende o motivo e diz que se ela estiver ao lado dele, ele não precisa se preocupar. Penélope pensa ter certeza que ele está vivo. Calisto é um dos alvos dela e tem uma força monstruosa. Mas ela não pode ir para o norte agora. Assim que ela terminar a missão e se livrar do status anormal, Vinter diz que se ele oferecer para escoltá-la até lá, ela vai recusar, certo? Penélope diz ter um pedido. A empregada pessoal dela está em uma posição difícil porque ajudou ela a fugir. Então Penélope pede que ele cuide da Emily. Vinter pede que ela não se preocupe, pois ele levará a Emily para um abrigo seguro. Penélope agradece e se desculpa. Ela ganhou a confiança dele, mas perdeu o seu amor. O sistema informa que ela ganhou a confiança do mago e, como recompensa, recebeu a flor roxa. Além disso, Vinter colocou o ouro e pergaminhos de teletransporte em uma bolsa para ela. Ele não consegue dar o valor completo a ela, mas o suficiente para ela comprar uma ilha. Penélope agradece e pede que ele se cuide. Vinter acabou dando uma bolsa mágica para ela, ao invés de uma mochila. Penélope, já com sua aparência masculina, diz que um espaço do subconsciente é bem a cara do Vinter. Confuso, Vinter pergunta o que ela quer dizer. E Penélope explica que a estufa onde aquela rosa floresceu estava bem quente. Assim como as mãos dele eram surpreendentemente quentes toda vez que ela as segurou. Vinter então olha para sua mão, se perguntando se quentes. Do lado de fora, Penélope está mexendo em sua bolsa mágica e tira de lá um pergaminho de teletransporte. Vendo a descrição dele, diz que para usá-lo, ela deve rasgá-lo enquanto diz o lugar para onde deseja ir. Então, provavelmente, ela conseguirá chegar ao local da missão com isso. Assim, ela rasga o pergaminho enquanto diz o local para onde quer ir na outra língua. Mas o sistema dá erro, pois o local dito está bloqueado por uma forte barreira mágica. Então, ela não pode se teleportar para lá. Penélope fica em choque, se perguntando como isso é possível. Afinal,
ela acabou de desperdiçar um pergaminho. Mas já que ela não pode chegar lá usando o pergaminho normal, ela tenta usar o mapa antigo de volta. Só que novamente dá erro, falando que o mapa mágico só pode ser usado em uma área designada, o que significa que ela não pode usá-lo antes de pisar na cidade de Arkina. Ela sabe mais ou menos Como chegar lá, mas não vai ser fácil. Então ela só pode xingar esse maldito jogo. Já que é impossível teleportar diretamente para lá, Penélope vai apenas teleportar para a região mais próxima. De repente, ela vê o Derek por ali. Ele parece estar bem desesperado. Penélope não quer acreditar que ele foi até ali só porque ela bateu na irmã dele. Mas então, ele grita o nome dela. E surpresa, se pergunta se ele viu através da sua magia de transformação, já que ele não reconheceu ela quando ela encontrou na guarita dos cavaleiros. Colocando ela contra a parede, Derek pergunta se ela pensou que ele não encontraria se ela se escondesse em um lugar como esse. Penélope tenta dizer que ele pegou a pessoa errada, mas Derek diz que ele criou essa magia, então seria um idiota se não reconhecesse. Surpresa, Penélope pergunta se ele sabia tudo, E Derek grita que uma vez já foi o bastante. Quanto mais ele precisa dançar para o agrado dela. Vem da cor do interesse dele e se lembrando que o Winter disse, Penélope percebe que os sentimentos do Derek em relação a ela, mas Derek pede que ela não vá. Ela não está bem, então para onde está planejando ir? Ele não vai ficar irritado e também não vai interrogá-la. Então pede para eles apenas voltarem para casa. Ele implora a ela. Penélope, que estava inicialmente surpresa, fecha o semblante. Desesperado, Derek manda ela segurar sua mão. Mas Penélope diz que não. Ela já saiu, então por que ainda tem que ouvir as ordens dele? Derek grita o nome dela, mas tira a pulseira e, voltando para sua aparência original, ela pergunta o que? Derek Cart. Essa deve ser a primeira vez que ela fala informalmente com ele. A porcaria do interesse vai sumir. Então, ela não tem nada a perder. Ela pergunta se uma vez não foi o bastante. Ele vai arrastá-la de volta e matar ela novamente? Confuso, Derek pergunta por que mataria ela. E Penélope questiona se o cérebro dele apodreceu por causa do controle mental. Por isso ele não admite isso? Ele presenciou aquele dia. Seus olhos estavam vidrados nela. Ele viu ela trocando seu copo com o da Ivone. Viu ela bebendo. E viu ela morrendo. Ele viu tudo. O nobre jovem mestre não quer admitir que o fato dela ter ingerido veneno foi porque ele trouxe a Ivone de volta? Derek grita que não. Ela está errada. Essa não era a intenção dele. Por que as coisas terminaram assim? Ele tentou tratar ela apropriadamente de acordo com sua posição na família desde o dia em que o pai dele trouxe ela para casa. Não importa o quão autoindulgente ela seja, ele fez o seu melhor para cumprir seus deveres como filho mais velho. Mas ela nunca sorriu para ele de novo como fez naquele dia. Que presente ele precisa dar para ela sorrir para ele novamente? Ele não sabe por que esse questionamento ficava flutuando em sua cabeça. E uma coisa levou a outra. Ele não pede que ela diga quando as coisas começaram a dar errado. Mas Penélope pergunta quem liga, pois ela odeia ele. Derek fica surpreso. Mas agora, Penélope entendeu o motivo dos presentes repentinos e sua atitude imprevisível em relação a ela. Um humano como ele é incorrigível. Então ela diz que o odeia. Odeia tanto ele que preferia beber veneno do que olhar para ele. Ela então pega um pergaminho, o que surpreende o Derek. Rasgando o pergaminho, ela manda ele abraçar a irmã mais nova dele e tomar naquele lugar. Ela diz as palavras na outra língua, enquanto Derek tenta alcançá-la desesperadamente.
mas ela apenas sumiu, pois foi teleportada para Tratã. Tratã é uma cidade portuária que fica perto do regime de Arquina. Alguns homens comentam que não fizeram nada hoje. Não tem ninguém em volta e agora eles não têm carne. Quando uma figura encapuzada se aproximando deles chama a atenção. Eles perguntam se a pessoa foi ali para conseguir um trabalho e informam que não precisa de mais pessoas hoje, então ela pode ir. Mas a pessoa joga uma sacola cheia de dinheiro enquanto diz que foi ali para conseguir algo que não é um trabalho. Obviamente que a Penélope, que diz querer comprar um barco que vai para o regime Arquina. É para um nobre. Obviamente, ela. Já no barco, Penélope observa as ilhas para onde quer ir. Ela conseguiu comprar o barco e a tripulação. O tempo não está tão bom, mas as ilhas não estão tão longe. Então ela tem certeza que nada vai acontecer. Alguém chama o proprietário do barco e Penélope pergunta se tem algum problema, se referindo ao homem como capitão. O capitão fica 100% em atenção e diz que não há problema. Ele está ali para reportar que tudo está bem e ele fará o seu melhor para levá-la ao destino. Foi bom ela ter amedrontado eles, falando que tinha o apoio da pessoa que fez a Ilha Soleil desaparecer, caso eles tratassem ela como uma criança rica e mimada. Mas o homem pergunta por que ela está indo para o regime, já que é dito que lá é um lugar horrível por causa dos crentes de Leila. Recentemente, houve alguns avistamentos de pequenos monstros pela área. Então, geralmente, eles evitam essas ilhas também. Penélope diz que ele não precisa saber de nada, mas é pelo mesmo motivo que ele não sabe o que aconteceu na Ilha Soleil. Desesperado, o homem pede que ela esqueça que ele perguntou. Penélope precisa chegar na área do mapa antigo de volta para conseguir usá-lo. Assim, ela pode se teleportar para o local da missão. Esse maldito jogo está sempre complicando as coisas. O capitão diz que não há nenhuma normalidade com as ondas. Então eles devem chegar ao regime ainda hoje. Mas antes que ele consiga terminar de falar, o barco chacoalha. Penélope pergunta por que eles estão balançando. E o homem informa que é um monstro. O barco continua a ser arremessado de um lado para o outro violentamente. E os tripulantes começam a pedir para o capitão virar o barco rápido, pois um demônio apareceu na frente deles. Todo mundo está em choque, pois na frente deles está um Kraken. Penélope se pergunta se coisas estranhas como essa não acontecem apenas em filmes, e questiona se isso é um monstro pequeno. O capitão diz não saber, já que ele não sabia que havia um monstro enorme como esse no mar. Uma missão de emergência aparece. Um povo grande e faminto apareceu. E o sistema pergunta se ela quer memorizar o feitiço e derrotar o Kraken. Como recompensa, ela vai ganhar algo bobo. Vai continuar viva. Penélope não perde a oportunidade de xingar esse jogo estúpido, pois a recompensa é a vida dela. Um dos tentáculos do Kraken quebra o barco, passando muito perto da Penélope, que grita assustada. Mas isso é o suficiente para fazer ela aceitar a missão. Ela tem que cortar 8 tentáculos do monstro, gritando chama ou rajada. Com todo seu ódio por moluscos ativado, Penélope começa a incendiá-lo. Vendo o pedaço do tentáculo carbonizado, Penélope pensa que aquilo é nojento. Enquanto os tripulantes estão surpresos que o proprietário usou magia. No entanto, o número não mudou, mesmo ela tendo feito como está dizendo e cortado o tentáculo. Alguém chama ela de mago, mas depois muda para proprietário,
e implora que ela salve eles. Penélope continua a gritar e a incendiar os tentáculos. Os tripulantes estão empolgados, comemorando e dizendo que ela é incrível. Mas Penélope pensa que algo está errado. O número não está diminuindo, mas sim aumentando. Os tentáculos danificados estão duplicando. Penélope não entende por que magia não está funcionando, quando ela está fazendo como a missão pediu. Os tentáculos atacam novamente, e os tripulantes gritam para correrem. Penélope pensa que nesse ritmo, o número de tentáculos vai aumentar quanto mais ela usar magia. Mas ela não tem escolha. Então continua atacando e cortando os tentáculos. Só que então, alguém grita senhorita. Penélope vê um clarão dourado. Nosso amado loirinho entra no barco perguntando se ela está ali. Como ele sempre... Calisto manda ela queimar com magia de fogo onde ele cortou rapidamente. O que Penélope obedece. Ele elogia o bom trabalho dela. E assim ela cortou 2 tentáculos. Calisto manda ela continuar fazendo isso antes que o monstro se regenere. Ela não deve parar. Vendo Penélope e o príncipe lutarem tão arduamente, a tripulação resolve ajudar e pegam tochas. Penélope joga sua magia no último tentáculo. E assim, a missão é concluída. Mas o barco começa a inclinar. E gritam para que todos segurem em algo. Mas, obviamente, se é para segurar algo, Calisto segura a Penélope em seus braços. Penélope fica surpresa ao ver o Calisto ali. Já Calisto fica bravo, pois por que ela foi para um lugar perigoso como esse, sozinha? Penélope pergunta como ele sabe que é ela. Ou melhor, como ele está ali quando deveria estar no norte? Calisto pergunta se isso realmente importa. Enquanto lá no fundo, um figurante pergunta para outro quem é aquele. Ao que o outro responde que parece que ele veio do oceano. Calisto pergunta se ela quer que ele fique maluco. Ele ouviu dizer que ela desapareceu do ducado assim que acordou. Então ele torturou os magos e foi para a capital parecendo um psicopata. Mas o Marquês, que sempre estava ao lado dela, pareceu não saber de nada. Como alguém pode ser tão cruel? Partir o coração dele uma vez não foi o bastante? Por que ela gosta de deixar ele maluco? Penélope não consegue respirar. Ela se lembra da Emily falando que ele segurou a mão dela toda noite enquanto implorava para ela acordar. O coração dela palpita quando ela escuta essa voz. Calisto então pergunta qual é a dessa aparência. Penélope diz que é magia. E Calisto acha que ela lhe parece familiar. Então ele pergunta se a forma anterior dela era um disfarce. E essa é a verdadeira forma dela. Penélope pergunta se o monstro bateu na cabeça dele. E tirando a pulseira, diz que é claro que isso é um disfarce. Mas Calisto disse aquilo só porque queria abraçar ela em sua forma original. Como ele poderia não reconhecê-la quando abandona reuniões e guerras toda vez que algo acontece com ela e sempre vem correndo? Penélope pede para ele a soltar, mas ele pede para ela nunca mais fazer isso. Ele entende agora o que ela quer. Não importa o que seja, ele vai fazer acontecer, mesmo que tenha que destruir o ducado ou se livrar do seu maldito título. Então ela nunca mais deve fazer isso. Penélope se pergunta o que ela vai fazer agora que está ouvindo essas palavras. Rosas vermelhas significam amor intenso. Calisto começa a dizer que gosta, mas alguém pigarreia, interrompendo o momento. Um figurante pergunta se ela era uma moça, mas outro manda ele calar a boca e analisar o ambiente. O capitão pede licença.
Mas se lembrando onde eles estão, Penélope fica morrendo de vergonha e empurra o príncipe para longe. Enquanto o príncipe fica em um canto machucado, Penélope pergunta ao capitão o que aconteceu. O homem informa que eles chegaram ao regime Arquina. O Kraken acabou empurrando o barco, então eles chegaram mais rápido do que o esperado. Como ele disse antes de partirem, ancorar será difícil. Então, o que eles vão fazer? Calisto pergunta para onde eles deveriam ir. Penélope questiona se ele sabe para onde ela está indo. E Calisto pergunta se ela não cruzou o oceano em um barco porque tinha algo para fazer ali. Se for ela, ele tem certeza que ela vai usar aquele mapa antigo como da última vez. Achando estranho, Penélope pergunta como ele está segurando o mapa que se parece com o dela. Calisto percebe a besteira que fez e Penélope pede o mapa dele. Abrindo os dois mapas, ela vê que ambos marcam o mesmo lugar. Pressionando ele para revelar tudo, ela diz que aquela é a localização dela. Calisto diz que aquilo é só uma cópia. Então a característica do mapa original de reconhecê-la como seu dono foi transferida. Assustada, Penélope percebe que então quando ele apareceu na frente dela como fantasma na Ilha Soleil, bem que não fazia sentido. Calisto pede que ela não entenda mal, pois não foi intencional. Foi apenas um erro que ocorreu durante o processo de replicar o mapa dela, que também transferiu os dados de localização dela. Mas Penélope chama ele de stalker pervertido. O clima fica tão estranho que os figurantes resolvem até sair dali. Calisto diz que se ela não tivesse pisado na antiga região de Valta, o mapa não teria mostrado a localização dela. E pergunta se existe algum idiota que ficaria parado enquanto sua amada está em perigo. Penélope pergunta quem é a amada dele. E ele questiona o que ela quer dizer com quem. É claro que é ela. Penélope pergunta se ele está falando sério, porque ela acha que ele está delirando bastante. Ele, inclusive, deveria ir para a enfermaria do palácio. Mas para acabar com essa DR e fazer a Penélope ficar quieta, Calisto lasca o beijão nela. Vendo a forma rude de falar, ele não está enganado. Vermelha feito um pimentão, Penélope se afasta, perguntando o que ele está fazendo. Ele é maluco? Calisto pergunta se maluco. Os insultos dela contra a família real são divertidos. Penélope está confusa, pois ele disse que emoções eram uma besteira e que eles deveriam ser apenas parceiros. Então, por que ele está sorrindo tão alegremente como se estivesse aliviado? Mudando de assunto, Penélope diz aos tripulantes que eles fizeram um bom trabalho. Ela vai usar magia a partir de agora, então eles devem pegar o dinheiro, consertar o barco quando retornarem e tratarem os feridos. Emocionado, o capitão diz que eles sobreviveram graças à dona do barco e agradecem a ela. Todos pedem que ela se cuide, e Penélope, olhando o mapa, se pergunta para onde ela precisa ir. Ela foi até ali, mas ela não sabe a geografia, então não sabe para onde ir. Calisto pergunta se ela está procurando a base dos Leilianos. Se for um templo, deve estar em algum lugar no centro do regime. Eles exploraram a área com magos quando planejaram a estratégia militar. Embora seja uma estimativa geral da localização por causa das barreiras, se for por ali, não será muito difícil para eles dois vagarem por um deserto árido. Penélope pergunta se ele realmente vai acompanhá-la. Calisto diz que abandonou a guerra por causa de alguém. Então ela acha mesmo que ele vai voltar para lá depois de cortar alguns tentáculos de polvo? Penélope diz que ele recebeu uma ordem imperial. E esse é mais um motivo pelo qual ele deveria ir embora. Mas Calisto diz que isso é mais importante para ele. Além do que, ele não precisa da permissão dela para ir a algum lugar. Sem mais argumentos,
Penélope aceita silenciosamente a situação. De forma astuta, Calisto pergunta se ela não quer que ele vá com ela, o que deixa ela confusa, pois ela já aceitou. Só bem, esqueceu de falar isso, né? Ele diz que então ela pode ir sozinha. Já que ele tem seu próprio mapa, ele vai por conta própria. Penélope diz que ele não sabe o feitiço de teleporte. E dessa vez é ele quem fica sem saber o que dizer. Nesse caso, ele pede para ela levar ele com ela. Vendo ele corado, Penélope sorri. Mas o príncipe não gosta nem um pouco disso. Então ela apenas diz as palavras na outra língua, enquanto toca a mão dele. E assim eles se teleportam para o deserto. Lá é realmente um deserto árido. Calisto coloca o capuz na cabeça dela, dizendo que o sol está quente. Ele manda ela olhar para algo e informa que aquilo é o templo. Eles estão andando debaixo daquele sol escaldante e Penélope já está cansada e sem fôlego. Então pede para eles fazer uma pausa. Ela pergunta se ele não está cansado, ainda mais considerando que está usando uma armadura. Mas Calisto pergunta se ela acha que ele nunca experienciou uma guerra no deserto antes. Ele acha que ela precisa ver as coisas de uma perspectiva diferente. Penélope pergunta se o motivo para ele ter vindo, mesmo estando em uma batalha, foi por causa dela. Calisto confirma, mas diz que isso não importa. Se eles não conseguirem parar a revolução só porque ele não está lá, então o Império merece cair. Ela pergunta se ele está machucado. Calisto diz que já faz um tempo que eles não se veem, então ela está dizendo coisas muito fofas. Mas ela não precisa se preocupar, que ele não vai criar situações em que precise usar o presente que ela deu a ele, porque seria um desperdício. Ela quer saber se ele não vai perguntar nada, mas Calisto não sabe o que deveria perguntar. Então ela diz que sobre o que aconteceu, sobre por que ela bebeu veneno, por que está ali, qual é a relação dela com o Marquês. Tem muitas coisas para o Calisto criticar. Ela ficou sabendo que ele foi para a capital primeiro, então ela sabe que ele ouviu as notícias sobre ela. Calisto pergunta se ela está falando sobre as notícias que a filha adotada do Duque espancou a filha biológica e fugiu. Ele soube que o jovem Duque estava procurando ela em todo lugar. Penélope fica brava com Derek por ele não ter desistido depois que ela o humilhou. Calisto manda ela não se preocupar com isso e fazer o que quiser. Se ela quer matar monstros, então pode fazer isso. E se quiser derrotar os Leilianos, pode fazer isso também. Ele apenas pede que ela deixe ele ficar ao lado dela. Penélope não consegue entender ele. O modo difícil acabou. Ela pensou que tinha deixado todas as emoções para trás no dia da cerimônia de maioridade. Então por que ele? Ele diz que ela não precisa entender ele. Mas ele tem certeza de que as coisas que importam para ela agora não são mais sobre isso. Ela pensa que ele está certo. Todos os planos de fuga dela e o interesse pelo qual ela era obcecada agora não tem mais sentido. O objetivo e o motivo para ela viver desapareceram. Então, o que é importante para ela agora? Ele diz que o que importa é que o que ela quiser fazer é o desejo dele também. Penélope pergunta se ele sabe o que ela quer fazer. Mas Calisto diz que pode ser qualquer coisa. E pergunta se ela quer despertar o povo morto de Leila e conquistar o mundo. Ela diz que ele está falando besteira de novo. E o lembra de que ele é o príncipe herdeiro. Para onde foi a integridade que ele falou? Mas o príncipe pergunta quem liga para isso. Ele acha que está tudo bem ela querer capturar o império e virar imperatriz. Penélope diz que não está brincando. Mas para ele, não importa o que seja, desde que ela deixe ele ficar ao lado dela. Ele não pode ficar? Penélope pensa que ele pode. O sorriso dele não foi afetado
pela manipulação. Segurando a mão dela, ele diz para eles entrarem. Assim que entram, avistam uma longa escadaria que leva para baixo. Como está quente, Penélope tira o capuz. De novo, é no subsolo. Isso aconteceu em Soleil também. Talvez seja porque nem todo mundo gosta de entrar no subsolo. Eles não sabem o que vai sair dali, então é preciso ter cuidado. Ali está quieto. Não há monstros ou devotos. É como se toda a vida tivesse desaparecido. Esse é o túmulo antigo de Leila. Calisto fica confuso pela Penélope ter dito que aquilo é um túmulo, já que ele pensou que fosse um templo. Mas algo chama a atenção da Penélope. Ela finalmente encontrou o espelho da verdade. O sistema informa que o episódio principal, o fragmento da verdade, começou. Ela tem o direito à verdade, já que encontrou o espelho. Penélope fica confusa com esse papo de direito de saber a verdade. Enquanto Calisto quer saber que lixo é aquele, e se ela foi ali para encontrar isso. O sistema pergunta se ela quer ler a história oculta atrás do espelho da verdade. Particularmente, Penélope não está tão interessada nisso. Mas se é uma história oculta, então deve estar ligada ao final secreto. Ela não tem escolha, então deveria aceitar? Ela pede para o Calisto esperar um pouco, e então aperta em sim. Um forte brilho os envolve. Penélope começa a ser sugada, e Calisto chama por ela desesperado. Quando ela abre os olhos, está em um local escuro, onde tudo que pode ser visto é uma tela de carregamento em 79%. Ela chama o príncipe, e a tela chega em 100%. Uma voz começa a dizer que o jogo de simulação mais picante é o projeto de amor da senhorita. E Penélope percebe que esse é o anúncio do jogo. A voz continua a dizer que tem uma variedade de belos personagens para conquistar. Ela deve derrotar a vilã, que fica no caminho da protagonista, e se tornar rica e respeitável. Penélope não sabe por que estão mostrando algo que ela já assistiu várias vezes no mundo real, e se pergunta se tem um botão de pular. Mas mais importante, para onde o Calisto foi? A voz continua a dizer que eles irão dar uma olhada no mundo dentro do jogo. E Penélope percebe que essa parte não estava no anúncio oficial. No começo, vivia um dragão dourado que governou pacificamente o continente de Ioka. O dragão dourado protege os humanos, suprimindo a escuridão debaixo de suas asas. Em seus momentos finais, o dragão deixou um dente canino imbuído com poderes místicos para os humanos. A localização atual do dente é desconhecida, mas a dica é a família imperial. Calisto contou essa lenda a ela, então ela é verdadeira? Depois de algum tempo, a escuridão começou a se espalhar pela terra. A escuridão se tornou um deus e estabeleceu uma nação chamada Valta e começou a massacrar os humanos. Havia um grupo que travou uma guerra feroz para pará-los, e eles eram os magos antigos. Os magos antigos desistiram de suas almas como último recurso para criar ferramentas mágicas para selar os Leilianos. Os Leilianos atacaram o espelho sem parar e conseguiram quebrar um pequeno pedaço. Mas apesar disso, o espelho da verdade foi ativado com sucesso. Entretanto, já que o espelho estava quebrado, uma jovem Leiliana escapou de ser selada. Penélope ouve uma mensagem de voz. A jovem Leiliana diz que seus pais e irmãos estão mortos ou aprisionados. Então, ela está sozinha. Ela vai vingá-los, tomar a família dela e matá-la. A jovem Leiliana começou a desenvolver seus poderes. Se ela pudesse quebrar o selo dos seus irmãos, ela iria para o palácio para obter aquilo. Às vezes, essa Leiliana possui o corpo de crianças pobres, garotas jovens ou pessoas mais velhas, e se escondeu entre os vivos. Mas então, a Leiliana encontrou um corpo perfeito para se infiltrar no palácio. O corpo da Ivone.
A Leiliana roubou o corpo da garota e se tornou uma linda jovem. Usando o fragmento do espelho, ela gradualmente fez uma lavagem cerebral em sua presa como armadilha. Penélope percebe que esse é o Vinté no modo normal. Conforme planejado, Yvonne entrou na mansão do Duque e encontrou a falsa filha que carregava o sangue dos magos antigos, Penélope. Penélope fica surpresa ao descobrir que é uma descendente dos magos antigos. A Penélope do jogo manda a Yvonne ir embora. Yvonne deve sair da casa dela agora. Infelizmente, a linhagem era muito fraca para herdar a mana. No entanto, os instintos dormentes da Penélope estavam cientes da Leiliana dentro da Yvonne. Uma pergunta rápida. O que os Leilianos deixaram para trás no momento em que foram selados no espelho da verdade? Correto! A maldição da rejeição que foi lançada nos magos. Ficou extremamente difícil para Penélope conquistar o coração das pessoas à sua volta. Ninguém podia parar a Yvonne, que conseguiu se livrar da vilã facilmente. Depois que Penélope saiu do caminho, Yvonne começou um relacionamento com o príncipe herdeiro e entrou no Palácio Imperial. Ela usou o dente canino do dragão dourado, assim como o fragmento do espelho, e libertou seus irmãos do selo. Depois disso, os Leilianos governaram a Terra. Todos os seres vivos se tornaram suas presas. Até mesmo os magos que tentaram lutar contra essa escuridão aguardaram a queda do mundo. Esse é o fim da história secreta do modo normal. Penélope fica confusa por essa ser a verdade escondida que o sistema iria mostrar para ela. A história da origem sem sentido da Penélope? O final do modo normal, que era tão óbvio? Ela não pediu por isso. Então o que o sistema quer que ela faça? Ele não disse nada que ela queria saber. Por que ela veio para dentro desse jogo? E quem diabos é ele? Por que ela? Ela manda o sistema lhe dizer. O sistema começa a piscar e diz que, porém, muito tempo depois, houve um mago que foi libertado da manipulação e sobreviveu, Vinté. Penélope fica surpresa, se perguntando se aquele é o Vinté. Vinté diz que então ela foi a única. O espelho da verdade mostrou tudo a ele. Então agora ele entende. Ela foi a única que lutou contra os Leilianos que os levaram à morte. Tudo o que aconteceu foi por causa da tolice dele. Então ele vai pagar com sua alma. Se apoiando no espelho, Penélope pergunta o que o Vinté fez. E o sistema informa que em seus momentos finais, o mago usou magia proibida para voltar no tempo, queimando a si mesmo até mudar o destino do mundo. Assim ele prendeu o mundo em um loop infinito do tempo. Não importava quantas vezes fosse necessário, até que a tola da Penélope possa lutar e derrotar os Leilianos. Um monte de telas falando beco sem saída começa a aparecer na tela. Penélope cai de joelhos e o sistema informa que enquanto repetia sua morte sem fim, a alma da Penélope se desfez e desapareceu. Penélope não podia mais voltar e o mundo preso pela magia proibida parou. Eles esperaram enquanto procuravam, cruzavam dimensões no tempo eterno até encontrarem um pequeno fragmento da alma dela em outro mundo. Penélope ouviu alguém perguntando se é isso. O projeto de amor da senhorita parece tão infantil. Como ficou tão popular com um título como esse? Ela soube dizendo antes de começar o jogo. Essa pessoa era ela. Ela é a verdadeira protagonista que sobreviveu até agora. Superou o teste e salvou o mundo da vilã que vai destruí-lo. O sistema diz que essa é a rota secreta do modo difícil, onde ela tem que descobrir quem é a verdadeira vilã e pergunta se ela vai continuar com a missão. Como recompensa, ela vai receber o final secreto e o dente do dragão. Esse é o último episódio da rota principal. Então, após a conclusão, o jogo vai acabar e ela pode salvar a vida de alguém com a recompensa. Penélope manda o sistema não fazer ela rir. Ele espera que ela aceite isso. Que diferença faria? Ser arrastada para o mundo maldito que ela nem conhece,
sofrendo muito. Nada disso mudaria. A recompensa é salvar a vida de alguém? E quanto à vida dela? Sua existência? Ela nem sabe se está viva ou morta em seu mundo original. O sistema começa a mostrar algo. E Penélope se pergunta se é por isso que essa recompensa existe. Seu corpo original está em uma cama de hospital. Ela ouve alguém perguntando por quanto tempo ela pretende dormir. Esse é o segundo bastardo do mundo real. Ele se desculpa com ela e pede para ela abrir os olhos, para ao menos deixar ele implorar por perdão. Penélope não entende que cena é essa. Porque ela está deitada na cama de um hospital. E o que diabos ele está falando? De repente, o irmão mais velho chega ali. O irmão mais novo pergunta por que o mais velho veio sozinho e onde o pai deles está. O mais velho explica que o pai teve que viajar urgentemente, pois há um cirurgião que é excepcional em remover tumores de pacientes em coma. Parece que o pai deles está se esforçando ao máximo. Como se o câncer de estômago não fosse o suficiente, agora teve o choque por excesso de trabalho. Que piada! Isso é que acontece com a filha mais nova de uma família chaebol. Penélope fica confusa. Ela está com câncer de estômago? Um dos irmãos diz que ouviu que ela estava trabalhando em 3 empregos de meio período. Ele deveria ter previsto isso quando ela se esforçou para entrar na universidade sozinha. Ele pensou que talvez ela pedisse para estudar no exterior, mesmo que odeie aceitar dinheiro deles. Todo mundo do grupo dela faz isso. Ela viu a cara do pai quando disse que seria independente. Ele já tinha preparado tudo para ela estudar no exterior como presente de formatura do ensino médio. A cara que ele fez quando ela surpreendeu não teve preço. Ela deve mesmo ter ressentimento do seu irmão, pois se ela acabou morrendo de fome desse jeito, é tudo culpa dele. Ele pensou que se ele a impedisse de vasculhar a cozinha à noite como uma vagabunda, ela começaria a fazer refeições decentes com eles. O que ele poderia dizer? Ela era muito mais nova, mas insistiu em morar sozinha. Ele achou que se colocasse ela num lugar onde ela não conseguisse virar sozinha, ela acabaria voltando cedo ou tarde. Ele nunca pensou que ela fosse resistir tão teimosamente. Ele não pode doar seus órgãos para ela? Ele está ficando louco de arrependimento por ter agido assim. O irmão mais velho diz que deve ser porque eles são todos lixos inúteis. Ele, o irmão e o pai. Para ela, pessoas como eles nunca poderiam ser dignos de ser chamados de família. Vemos seu pai implorando para o médico salvar sua filha. O sistema fecha a transmissão. Penélope descobriu que ainda está viva. Então tudo que aquele monstro mostrou a ela era uma ilusão. Ela não apodreceu em seu quarto e não foi humilhada e amaldiçoada mesmo após a morte por aqueles bastardos. Foi tudo lavagem cerebral, tudo falso. E ainda assim, por quê? Por que agora? Por que diabos ela está lutando tanto? Toda essa luta até agora parece inútil. Ela despreza aqueles bastardos por agirem assim só agora. E se odeia por se sentir aliviada, porque talvez ela não tenha sido odiada afinal. Ela vai morrer assim? O sistema pisca e mostra novamente a mesma mensagem. Agora ela entendeu. Essa recompensa final é para ela no mundo real. É por isso que ela tem que ver esse jogo até o fim. Com os olhos cheios de lágrimas, ela vai em direção ao sim. O espaço ali começa a se quebrar. Para descobrir a verdade, ela recebeu o espelho da verdade portátil, que é uma ferramenta mágica antiga. Ela deve usar esse poder para deter as forças do mal e salvar o mundo da crise. Mas a magia antiga consome uma grande quantidade de energia, então ela deve usar com cautela. Por fim, as almas dos antigos magos deixam uma mensagem para ela. Eles agradecem ela, pois foi graças ao ouro dela que eles conseguiram manter o espelho da verdade até agora. Penélope fica brava com isso.
Não é de se admirar que eles ficavam extorquindo ela toda vez que ela fazia algo. O mundo ali se quebra e Penélope desperta com alguém a chamando. Calisto fica feliz que ela finalmente acordou, pois ela havia deixado ele muito preocupado. Ela está nos braços do Calisto e eles estão em volta de um monte de criaturas mortas. Ela pergunta o que aconteceu e Calisto explica que quando o espelho brilhou, ela colapsou. Então monstros que estavam à beira da morte vieram atacando de todas as direções. Deviam estar reagindo à magia do espelho. O maldito espelho se destroçou em pó sem aviso. Então, o que diabos aconteceu? Só que quando ele olha, Penélope está com a carinha de choro mais fofa do mundo. Calisto fica simplesmente sem reação, já que ele não sabe qual é o problema, nem por que ela está chorando. Ela chora copiosamente, enquanto ele pede para ela não chorar. Nas mãos dela está o espelho portátil. Calisto solta a espada e abraça ela, a consolando silenciosamente. Ele diz que é tudo culpa dele. Penélope não acredita no que acabou de ver e experienciar. Esse item de recompensa, que parece algum tipo de brinquedo, é irritante, infantil e muito odioso. Ela realmente odeia esse mundo. Depois de um tempo, Calisto pergunta se ela se sente melhor agora. Penélope se pergunta se ele estava segurando ela assim esse tempo todo. O chão está cheio de cadáveres de monstros e a capa dele está cheia de sangue, enquanto ela está intocada nos braços dele. Calisto pede para ela não olhar, pois não é uma visão agradável aos olhos. Ele resolve limpar o rosto dela e informa que aquela parte da capa está limpa. Ela não é uma criança, mas mesmo assim está chorando. Agora ela parece bem melhor. Ele não vai perguntar nada para ela, então pede para ela relaxar essa expressão abatida. Penélope então diz que pode parecer loucura, mas na verdade ela não é a Penélope. Calisto diz que isso é bem misterioso, apesar de ser ela falando. Penélope então pede para ele apenas esquecer isso, mas Calisto fala que está brincando. Ele está realmente ouvindo, então pede para ela prosseguir. Penélope então diz que ela morava em um lugar muito distante que ele não conhece. E, de repente, quando ela acordou, estava no Ducado Descartes, o que a deixou muito nervosa. Calisto comenta que foi muito azar ela ter acabado em um lugar cheio de desgraçados inúteis. Penélope diz que, no entanto, ela se esforçou para sobreviver, pois tinha muitos fardos impossíveis sobre ela. Esse espelho de aparência peculiar que ela recebeu como recompensa parece com a taxa de interesse acima da cabeça dele. O espelho da verdade tinha uma forma parecida com a da janela do sistema também. Esse jogo, o sistema e as missões foram feitos para ela se tornar uma maga ou algo assim. Ela pensou que se seguisse o que foi dito, conseguiria voltar para casa. Então ela fez o seu melhor. Mas não importava o que ela fazia, não acabava. Quando ela pensou que finalmente iria acabar, algo mais apareceu. Quando ela pensou que estava finalmente acabado, algo novo aconteceu. Ela não conseguia mais aguentar isso, então tentou se matar. Mas ela não possui vontade própria para fazer isso. Ela sabe agora que se ela morrer ali, não conseguirá voltar para o mundo real, já que seu corpo está em coma atualmente. Desde o começo, ela nunca teve uma escolha a não ser entrar naquele jogo. Ela não sabe o que deve fazer agora. Calisto diz que vai tomar conta dela, mas ela pede para ele parar de dizer coisas horríveis. Então ele indaga se ela acha que viver com ele é horrível e por que ela está tentando voltar. Penélope pergunta se alguém precisa ter um motivo para voltar para casa. Apenas não ir para a faculdade parece um desperdício. Mas Calisto não sabe o que é uma faculdade. Penélope diz
que ela estudou muito e conseguiu entrar como melhor estudante. O que Caliço não parece acreditar muito. Então, irritada, Penélope diz que sim, a melhor, a primeira, a oradora da turma. Caliço pergunta o que ela aprendeu lá. Como humilhar a família imperial? Penélope diz que arqueologia. Ela queria se tornar uma arqueóloga desde pequena. Caliço tinha achado estranho ela saber como escavar as coisas, mas agora ele enfim entende. Mas por que arqueologia? Penélope responde que foi por causa da mãe dela. Vemos então a lembrança onde a mãe dela estava perguntando se elas deveriam ir ao museu. Quando ela era pequena e vivia sozinha com a mãe, elas eram pobres. Quando os amigos dela se gabavam de ir ao zoológico ou ao parque de diversões nos fins de semana, ela segurava a mão da mãe e frequentemente ia ao museu da cidade porque era gratuito para ela, uma estudante do ensino fundamental. Mas ela não queria chatear sua mãe sobre isso. Então, quando ela se desculpava por ser cansativo ir ao museu todo dia, Penélope dizia que na verdade era muito divertido e que adorava o museu. Ela até conseguia lembrar das relíquias que viram em ordem. Sua mãe disse que isso era incrível e que ela poderia se tornar uma arqueóloga. Assim, com um brilhante sorriso, Penélope disse que então ela ia se tornar uma arqueóloga quando crescesse. Depois que ela começou a viver com aquela família, ela ficou sobrecarregada por ser chamada de mendiga, o que acabou com o sonho dela. A mãe dela a incentivava nos dias em que ela não ia bem nas provas, e sempre que era reprovada. E mesmo depois de falecer, para se tornar uma filha que ela poderia se orgulhar, Penélope se esforçou muito e estava quase dando o primeiro passo em direção ao seu sonho. Caliço diz que ela se parece com ele, em relação ao motivo para o sonho dela. A mãe dele foi ficando louca aos poucos porque o pai dele se apaixonou por uma filha de uma família humilde, a atual imperatriz. Até sua morte, ela sussurrou milhares de vezes para se tornar o imperador perfeito. Então, assim como a mãe dele disse, ele subiu até a posição mais alta que podia, pois estava determinado a destruir essa maldita nação. Penélope não entende o que isso tem a ver com ela, e percebe que então é por isso que ele era obcecado em se tornar o imperador perfeito. Ela então diz que o sonho dela não é destrutivo, e Caliço diz que isso foi antes de conhecê-la. Até um momento atrás, ele pensava que poderia abandonar aquela maldita coroa. Mas depois de ouvir a história dela, ele mudou de ideia e resolveu que vai ficar com ela, para que ninguém ouse se aproximar quando ela estiver fazendo o que quer, seja magia ou arqueologia. Então ele pergunta se ela poderia parar de pensar em querer voltar. Ele fará todos os sonhos dela se tornarem realidade. Caliço usa ela como motivo toda vez sem se importar, mesmo quando quer jogar tudo fora ou quando luta para proteger tudo. Ela ainda se lembra do que ele disse. Ela ia virar as costas para tudo quando chegasse ao final da história. Caliço pede para não olhar para ele desse jeito, como se o que eles têm não fosse nada. Penélope diz que realmente não há nada entre eles. Ele já se esqueceu o que disse e ela rejeitou antes da cerimônia de maioridade? Caliço pergunta como poderia esquecer. Ele viu claramente quão desapontada ela estava e como ela morreu lentamente depois de ouvir a besteira que ele disse. Ela deveria ter batido nele se estava brava. Mas por que bebeu veneno? Ela sempre diz coisas que machucam diretamente o coração de alguém e não abaixa a guarda perto dos outros também. Ela está sempre sem expressão e insultando a família imperial. Faz o que quer, mesmo quando está na frente dele. Mas ele ainda ama ela. Ele não se importa se ela é verdadeira ou não. Ele simplesmente ama ela. Penélope pergunta por que ele está dizendo isso só agora. Ele diz que amor era o que crianças inocentes falam, que era uma emoção estúpida e que no fim do dia é apenas uma ilusão. Então ela disse não porque não queria se enganar,
Mas por que ele está dizendo isso agora? Calisto se desculpa por não ter sido capaz de dizer isso antes. Ele estava com medo. Penélope pergunta do quê? E ele responde que da palavra amor. Os pais dele sempre falaram sobre isso naquela época. A mãe dele foi completamente enganada por ele e deu a família e o poder dela para alguém que não tinha o menor direito ao trono. Depois de passar por vários problemas juntos e fazerem dele o imperador, quem imaginaria que ele trairia a esposa assim que se casassem? A partir daquele dia, ele parou de confiar nas pessoas e cresceu ouvindo que deveria ter cuidado com seus sentimentos, como se estivesse sendo manipulado. Então, em vez de palavras superficiais, ele pensou que uma condição clara era melhor. Ele pensou que se contasse a ela o que estava sentindo, poderia perdê-la. Penélope pergunta o que ele sentiu. Calisto diz que é vergonhoso falar isso em voz alta, mas ele já mostrou o pior lado dele. Bem, foi na primeira vez que ele encontrou ela no labirinto. Penélope se pergunta se ele vai falar sobre isso agora, e pensa que isso não parece bom. Calisto então diz que toda vez que pensava sobre ela, sorria. Ele continuava sorrindo durante as reuniões, e Cedric olhou para ele várias vezes como se ele estivesse louco. Toda vez que ela rejeitava o convite dele com qualquer desculpa que podia, ele ficava inquieto. Então ele começava a agir como uma criança ansiosa, porque ele queria ver o rosto dela mais uma vez e conversar com ela. Esses sentimentos eram diferentes do que ele sentia no campo de batalha. Penélope acha isso um pouco surpreendente, já que ela achou que morreria se saísse um dedo da linha. Afinal, ele estava com 2% na competição de caça. Calisto diz que quando soube que ela estava morrendo porque bebeu veneno, ele pensou que teria tomado o lugar dela centenas de vezes se pudesse. Ela odiaria ele se soubesse que ele deixou a espada no quarto dela. Penélope pergunta por que ele deixou a espada lá. E Calisto explica que assim ele poderia seguir ela no momento em que ela parasse de respirar. Penélope pergunta o que ele quer dizer. Por que ele estava pensando em fazer isso? Calisto diz que porque ele queria. Penélope grita que ele queria se tornar imperador. Então por que pensaria em uma coisa tola como essa? Calisto responde que ele não tinha confiança nenhuma para viver nesse inferno sem ela. Penélope então percebe que se ela não tivesse conseguido sobreviver ao veneno, Calisto não estaria ali agora. Vendo a reação dela, ele pede para ela não ficar brava, pois é tudo passado. Mas e se ela disser que ele está atrasado demais? Que ela não tem mais vontade nem intenção de começar nada com ele? O que ele faria? Calisto diz que essas coisas não são importantes para ela. Ele pede para ela pensar em coisas boas em vez de pensar no panorama geral e fazer o que quiser. E se ela quiser sair daquele lugar, é só esquecer o que ele disse. Mas furiosa, Penélope começa a socar ele e a gritar, chamando ele de desgraçado maluco e perguntando como ela poderia esquecer. Ele não deveria ter dito nada. O que ele quer que ela faça agora? Ele disse que eles deveriam ficar como parceiros. Ele sabe como ela se sentiu naquela época? Assim, ela volta a chorar, para o desespero do Calisto, que não entende por que ela está chorando de novo e pergunta se ela está irritada. Mas Penélope simplesmente não sabe. Ela ansiava tanto por ele, mas também o odiava ao mesmo tempo, porque ele não falava nada. Ela está muito feliz. O coração dela está disparado porque ele disse que ama ela, embora ela odeie ele. Mas ela também está triste, já que não sabe como fugir desse jogo. Calisto pede para ela parar de chorar. É tudo culpa dele. Ela vai se exaurir se continuar assim. Penélope diz não conseguir dar a resposta que ele quer, mas Calisto não liga. Calisto disse que faria tudo o que ela quisesse se tornar realidade. Mas até mesmo se as coisas que ela vai fazer forem difíceis para ele aprovar?
Calisto comenta que não pode ser pior do que ela dizer que não é um Eckhart. Mas Penélope diz que isso era verdade. Calisto pergunta quem disse que ele não acreditou nela e pede para parar de se esforçar, pois está acabando com o clima. Mostrando no mini espelho, ela diz que vai matar a Ivone com aquilo. Só que Calisto não tem ideia de quem seja essa tal de Ivone. Penélope explica que é a verdadeira filha da família Eckhart. Então Calisto pergunta se ela não tinha uma arma melhor para matá-la. Penélope diz que não sabe se eles vão conseguir ficar juntos depois que ela matar a Ivone, mas pergunta se ele ainda vai a amar. Calisto diz que isso machuca um pouco. Ela continua testando ele com palavras dolorosas, porque ela é fraca e ansiosa. Calisto diz que vai atrás dela não importa onde ela desapareça, assim como hoje, porque ele ama ela. Penélope então se joga direto nos lábios dele, para a surpresa do Calisto. Calisto então a puxa para si. Ele é diferente. Ela nunca experienciou isso antes. Um beijo é algo que ela só havia ouvido falar até agora. É tão único que ela não consegue parar de chorar. Após saírem do túmulo, resta apenas uma dúvida. Como eles vão sair daquela ilha? Ela chegou ali com pressa, então não pensou em como voltar. Ela só pode usar aquele mapa no regime. Calisto diz achar que não é má ideia morar ali com ela. Penélope diz que não tem nada ali, então como eles viveriam? Calisto pede para não se preocupar, pois eles não vão morrer de fome. Eles podem fazer festas todos os dias e comer o peixe fresco que pescarem. Ele pesca muito bem. Mas Penélope diz não gostar de comida do mar. Ela diz que não tem jeito, então pede para ele deixar ela e prosseguir, o que Calisto não entende. Então ela explica que ele diz que a realeza pode convocar a si mesmo em emergências. Foi assim que ele voltou para Soleil. Calisto diz não conseguir usar isso, e Penélope não entende por que não. Calisto então pergunta se ela esqueceu que existe uma forte barreira que cancela a magia nas ilhas do regime. Penélope se lembra. Inclusive, foi por esse motivo que ela navegou até ali. Então eles estão realmente presos ali. Calisto diz que ela deveria sentar em vez de ficar em pé. Ou então as pernas dela vão começar a doer. Penélope acaba se dando por vencida. Então senta ao lado dele. O único e verdadeiro príncipe herdeiro desapareceu. Então ela tem certeza de que alguém virá salvá-lo. Assim, eles apenas ficam ali na praia e esperando algo ou alguém. Penélope pergunta se ele conhece um item chamado o dente canino do dragão dourado. Calisto questiona por que ela está procurando um tesouro imperial. É dito que esse item possui poderes místicos e é um tesouro que é passado por gerações na família imperial. Também tem relação com a lenda da fundação do Império, que ele contou a ela antes. O dragão dourado que governou o mundo deixou seu dente canino antes de entrar em sono eterno. E o humano que recebeu esse dente foi o primeiro imperador. Também tem outra lenda que diz que o cadáver do dragão está debaixo do palácio. Já o dente canino está escondido dentro da orbe que o imperador carrega consigo. Mas isso é altamente confidencial. Surpresa, Penélope pergunta se ele tem permissão para contar essas coisas a ela. Calisto diz que ela perguntou e questiona se deve contar a ela onde a cabeça do imperador está. Mas Penélope grita, mandando ele não ser ridículo, e informa que a Leiliana está atrás desse dente. Então ela está apenas dizendo que o imperador pode estar em perigo. Calisto diz que então, nesse caso, ele vai matar o imperador, ela mata a Leiliana e depois disso ela pode sentar no trono. Penélope grita que é sério, enquanto Calisto continua a dizer que ele será o rei cônjuge dela. Não parece tão ruim ser o marido da rainha. Penélope diz que só pode ser possível se eles saírem dali. E Calisto concorda com isso. Mas diz que é questão de tempo. Assim ele pega uma orbe e começa a falar com Cedric.
Cedric pergunta para onde ele foi dessa vez, quando eles estavam prestes a ir para a batalha. Penélope está surpresa com o fato do Calisto conseguir se comunicar com Cedric enquanto atravessa a barreira. Cedric continua a dizer que as forças rebeldes estavam à porta deles quando o Calisto desapareceu de repente. A missão teria sido um desastre se eles não fossem cuidadosos. Calisto pergunta se então eles perderam, mas Cedric diz que eles venceram. Claramente, essa foi a forma errada de reportar uma vitória. Calisto parabeniza o Cedric pelo bom trabalho e diz ter acreditado nele. Agora ele vai dar autoridade comandante para o Cedric a partir de agora. Cedric, aflito, grita que vai morrer cedo. E ainda diz que agora eles têm as forças rebeldes de Crônia e os sobreviventes de Delmaine. Mas Calisto diz que ele não precisa reportar coisas inúteis. Penélope acabou de escutar algo familiar e se pergunta se ouviu errado. Calisto manda o Cedric chamar os magos para invocar 2 pessoas, ele e a Penélope. Cedric, surpreso, pergunta se então ele desapareceu por causa da senhorita de novo. Mas Calisto apenas desliga na cara dele. Calisto se levanta, falando para eles irem. Mas Penélope está sem entender o que está acontecendo, já que ela pensou que ele não conseguia usar magia por causa da barreira. Calisto explica que a magia da ilha ficou mais fraca comparada a antes, e ele acha que foi quando aquele espelho grande foi destruído. Penélope percebe que o Calisto estava provocando ela esse tempo todo, e não pode evitar de xingar ele mentalmente. Mas ela tenta se acalmar, pois já foi o bastante ela ter chorado e perdido a cabeça naquele túmulo. Calisto pede para não ficar com raiva e informa que eles não terão mais tempo sozinhos assim quando voltarem. Então, princesa, você pode parar de pensar em querer voltar? Assim como o sonho dela de se tornar uma arqueóloga, ele pede que ela tenha em mente que nesse curto espaço de tempo, ele também criou seu próprio sonho. Assim ele estende a mão, falando para eles irem. Penélope segura a mão dele, e um forte brilho os envolve. Assim, em um instante, eles somem. Eles são teleportados para uma floresta, mas nenhum dos dois sabe onde estão. Até que enfim Calisto reconhece a floresta onde estão. Logo em seguida, Cedric aparece com inúmeros guardas. Calisto pergunta onde o Cedric invocou eles, e Cedric explica que eles estão no pântano da floresta de Bopolha, perto da fronteira. Calisto pergunta por que eles estão ali, quando ele disse que estava com a Penélope. Cedric deveria ter invocado eles na capital, ou pelo menos em uma zona segura como uma vila. Como ele poderia ir para uma guerra quando nem ao menos consegue perceber isso? Assim começa o embate entre os dois, com Cedric perguntando se o Calisto acha que magia de teleporte de longa distância é fácil. Todos os magos estão cansados por ter teleportado Calisto 3 vezes hoje. E por outro lado, temos o Calisto perguntando se o Cedric desistiria da vida se a Penélope tivesse machucado em uma emboscada no momento em que chegaram. E assim Cedric perdeu. Mas Penélope não sabe por que está sendo envolvida nisso. Calisto diz que já que estão todos ali, eles vão fazer as apresentações. Essa é a senhorita Penélope Carte, a futura princesa herdeira. Eles vão proteger ela com suas vidas. Os soldados ficam confusos, pois não sabiam que o príncipe ia se casar, e muito menos que existe uma dama que amasse o príncipe. Tanto é que eles se perguntam se não estão sonhando. Assim todos dizem que é uma honra conhecê-la, enquanto Cedric, emocionado, diz que não queria esquecer do sacrifício dela. Eles continuam agradecendo ela e dando vivas, o que deixa ela bem envergonhada. Isso é doideira. Calisto diz que esteve com esses caras por vários anos e que ela vai ver eles com frequência a partir de agora. Mas então ele percebe Penélope saindo de fininho e questiona para onde ela está indo. Se aproximando, ele perguntou por que o rosto dela está tão vermelho. Mas ela tapou a boca dele,
mandando ele parar de falar coisas ridículas. Se ele continuar com isso, ela vai sozinha. Callisto pergunta se eles estão namorando em segredo e se desculpa. Ele vai manter em segredo agora. Penélope diz que não é um segredo, mas ela ainda não deu nenhuma resposta. Callisto então se desculpa por ter levado ela para lá. Ele quer levar ela para a capital, mas os magos precisam de tempo para se recuperar. Por agora, eles vão para o acampamento, então pede para ela esperar lá um pouco. Penélope não entende porque ele está agindo sério tão de repente, mas ela acaba concordando. Cedric se aproxima dizendo que ela não pode voltar atrás. Ele deu a ela a chance de receber a ajuda dele da última vez. Callisto manda ele parar de ser ridículo e manter certa distância da amada dele, enquanto Penélope não entende do que esses idiotas estão falando. Cedric sai desanimado, pois Callisto está sendo ainda mais irracional. Enquanto isso, Penélope diz que se for magia de teleporte, eles devem conseguir voltar usando aquilo. Callisto pergunta se isso não é aquele item estranho que ela trouxe do túmulo dos Leilianos, e se ela pode usar magia com aquilo. Mas agora que ela parou para pensar nisso, ela não sabe como que usa aquilo. Toda vez que ela usou magia, ela gritava o encantamento que estava escrito na janela do sistema. Ainda assim, ela acha que deveria tentar. Assim, ela fala teleporte, mas nada acontece. Eles começam a julgar ela de novo, e Callisto diz que entende que é magia de teletransporte, mas ela disse apenas teleporte. Penélope grita que isso é um engano. O que ela quis dizer foi, mas então energia sinistra envolve o ambiente. É uma emboscada. Monstros apareceram no céu. São as forças de Delmain. Penélope fica surpresa com um exército que pode controlar monstros, e Callisto a protege de uma rajada de fogo. Os magos começam a conjurar uma barreira, mas eles não podem segurar isso por muito tempo, pois eles não têm muita mana sobrando. Callisto joga a capa para Penélope e manda ela se esconder na capa dele. Se afastando, ele grita para não deixar nenhum ataque encostar na Penélope. Essa é uma ordem real. Penélope quer ficar perto dele e ajudar, mas ela não sabe como pode usar magia. Ela começa a dizer as palavras chama, rajada e relâmpago, mas nada está funcionando. O maldito sistema dos ancestrais dela deu essa incrível recompensa. Então por que é inútil quando ela mais precisa? Mas então alguém aparece atrás dela, dizendo que achou. E é logo o Iclais, que diz que sabia que ela estaria com aquele desgraçado. Assim, ela é sequestrada. Penélope pergunta por que ele está ali, e Iclais manda ela ficar quieta, pois se continuar assim, vai acabar provocando um monstro, e ele se tornará perigoso. Alguém chama o Iclais de príncipe, e diz que os contra-ataques do inimigo são violentos, então pede por uma ordem. Iclais diz que eles já asseguraram o objetivo, então manda eles pararem de atacar e recuar. A pessoa surpresa diz que, no entanto, eles ainda estão no meio da execução do plano. Mas Penélope está surpresa com o fato do Iclais ter sido chamado de príncipe. Penélope se lembra da Yvonne mandando Iclais ir para o norte, matar o príncipe e se tornar o dono daquele império. Assim ela percebe que o Iclais é o líder daquele exército de monstros. Então ela grita perguntando se ele é maluco. Já não foi o bastante trair ela e agora ele está do lado da Yvonne? Ele não sabe o que ela é? Iclais diz que é ela que está deixando ele louco. Ele foi até o norte para encontrá-la, a pessoa que abandonou ele e desapareceu na manhã seguinte sem dizer uma palavra. Ele hesitou em matar o Callisto porque pensou que isso deixaria ela triste. Callisto vem correndo desesperado enquanto grita o nome da Penélope, e Penélope chama por ele de volta, enquanto grita para o desgraçado Iclais a soltar. Mas Iclais apenas pede para ela ficar quieta. Ele pode atacar o quanto quiser agora que ela está segura. Uma rosa negra simboliza um amor trágico.
ela se pergunta se a cor do interesse dele seria diferente se ele se apaixonasse pela Yvonne. Essa emoção é lançada em ruína. O amor dele se tornou um veneno. Penélope explica que tudo acabou quando ele levou a Yvonne de volta para o ducado. Mas não importa quantas vezes ela diga isso, ele vai fazer o que quiser, certo? E Claes diz que as coisas não podem terminar se ainda não começaram. Penélope percebe que ele foi assim desde o começo. Ele fingiu cair nos ataques dela e, em vez disso, brincou com ela. Ela não pode usar magia, então vai usar outra coisa. Se palavras não são bastante para fazer ele soltá-la, então ela vai ter que obrigá-lo a fazer isso. Assim, ela usa toda a sua força e atinge a cabeça dele com o item. E Claes fica atordoado com o golpe, e Penélope informa o príncipe que ela vai pular. E Claes pede para esperar, mas Penélope já pulou. O príncipe corre para pegá-la, e parece que conseguiu. Penélope, sem nenhum arranhão, pergunta se ele está bem. Mas ele claramente não está nada bem. Graças a um certo alguém, todo o corpo dele está tenso. Penélope argumenta que ela não poderia ficar parada e deixar ser sequestrada. Calisto pergunta se aquele era o cara daquela vez. A pessoa que estava escondida, espionando eles em um arbusto no jardim do ducado, no dia em que ela estava fingindo estar doente. Penélope explica que o nome dele é Iclais. Ela salvou ele de um leilão de escravos e agora ele é o guarda dela. Calisto percebe que ele retribui a gentileza do mestre com vingança. Penélope se desculpa. Por culpa dela, as coisas acabaram assim. Mas Calisto diz que ela não precisa se sentir culpada. Ele ficaria mais irritado se ela estivesse passando por algo cruel por causa dele. Penélope não entende o porquê disso. Então Calisto explica que porque significa que aqueles desgraçados sabem qual é a única fraqueza dele. Penélope cora ao ouvir essas palavras. Mas como tudo que é bom dura pouco, e Claes logo volta. Calisto manda ela se abaixar e não sair do lado dele. E Claes chama ela de mestre. Ele realmente não vai parar até que ele seja nas mãos dele? Embora tenha dito não, tenha jogado o anel, quebrado o colar e batido na testa dele, ele não vai parar? Até onde ela precisa ir? Ela está ocupada demais tentando matar a Leiliana. Então, por que diabos ela tem que lutar pela vida dela ali? Assim ela grita, mandando ele parar. Nisso, uma luz começa a surgir no espelho. Bater nele uma vez não foi o suficiente? Mas então, uma notificação do sistema aparece. Calisto pergunta que luz foi essa? E Penélope pede para ele não perguntar por que ela está usando essa maldita magia agora. O sistema informa que a vontade avassaladora dela despertou o sangue do antigo mago. Ela deve segurar o espelho da verdade e gritar um feitiço. Mas deve tomar cuidado, pois isso drena uma grande quantidade de energia. Calisto olha para trás confuso. A garganta dela está queimando, mas ela consegue. Se ela apenas pudesse dizer as palavras na mente dela... Assim ela grita vincular no idioma antigo, e o espelho brilha intensamente. No instante seguinte, as raízes das árvores começam a se mover, prendendo todos os monstros. Penélope tenta suprimir, e as raízes começam a esmagá-los, os matando. Os magos estão sem acreditar que esse tipo de magia exista. Mas Cedric pergunta o que eles estão fazendo. A princesa herdeira está lutando ao lado deles, então eles precisam terminar com isso. E Claes
também preso pelas vinhas, continua a chamar pela Penélope. Penélope manda ele parar de lutar, a menos que ele queira que aquelas raízes quebrem todos os ossos dele. Mas Iclais diz não ligar. Ele pede para ela o matar. Se for ela, ele morrerá com prazer. Se ela quer matá-lo, deveria fazer isso. Mas ele não vai desistir dela, mesmo se morrer. Calisto diz que vai fazer como ele deseja. Mas Penélope pede para ele esperar. Então diz para Iclais que sente muito. Ela sabia dos sentimentos dele por ela e ainda assim usou ele. Foi imperdoável da parte dela fazer isso com ele. Então ela sente muito. Mas o relacionamento deles acabou, apesar da jornada deles. Ela não é mais a senhorita que ele protegia, nem a mestre dele. Ela nunca vai amá-lo. É verdade que ela odeia o Iclais por ter feito ela falhar no modo difícil. Mas ela não quer que ele morra. Ela só quer acabar com esse relacionamento tóxico. Penélope então pede para ele, por favor, parar de ser usado pela Yvonne e ir viver sua vida. Assim, ela não irá mais odiá-lo. Mas Iclais diz que a Yvonne estava certa. Ele não tem escolha a não ser matar o Calisto e conquistar o Império para tê-la. Um brilho vermelho surge nas mãos do Iclais e ele consegue cortar as raízes. Logo, ele está em embate com Calisto. Ele está usando aquela espada que a Penélope deu para ele. Aquela que normalmente é um colar. Penélope joga outra magia nele, enquanto manda ele parar. Mas Iclais invocou um monstro que o levou para longe. Ele foi embora muito rápido. É um erro deixar ele ir embora desse jeito? Havia várias oportunidades para acabar com isso com a magia dela ou a espada do Calisto. Mas matar alguém não é o que combina com ela. Parando para pensar, a batalha está lentamente chegando ao fim. Calisto pergunta se ela está bem. Mas ela realmente deveria ter cuidado ao usar magia antiga, pois agora a cabeça dela está girando. Assim, ela colapsa. A última coisa que ela vê é o Calisto preocupado com ela, e o espelho caiu da mão dela, ainda emitindo um leve brilho. No Ducado Descartes, o Duque está perguntando se o Fenel viu os assuntos que ele pediu. Fenel diz que sim. Primeiramente, é sobre a empregada pessoal da Penélope. O paradeiro dela ainda é desconhecido. Ela insistia que era responsável pela agressão. Então Fenel prendeu ela, mas ela desapareceu. Foi tão repentino que parecia que os guardas tinham sido enfeitiçados com magia. O Duque pergunta se existe alguma chance dela ter seguido a Penélope. Mas Fenel diz não ter certeza. Como não tinha rastros, eles não puderam ir atrás dela. O próximo tópico é sobre os 2 servos que desapareceram na noite passada. Os desaparecidos são a empregada chamada Lea e o garoto dos estábulos chamado Paul. Eles prometeram noivar, então eles deduziram que eles simplesmente fugiram à noite. Provavelmente não tem relação nenhuma com a fuga da Penélope. Mas o Duque acha estranho. Eles desistiram de seus salários e fugiram? Mesmo que seja proibido o relacionamento entre os servos, o Duque não os expulsaria sem provas. Fenel pergunta se deve investigar a fundo. Mas o Duque nega, pois não tem nada que ele possa fazer se eles forem embora por vontade própria. A filha fugitiva e os irmãos problemáticos são o principal problema. O que aquele espertinho do Reynold está fazendo? Fenel diz que ele chegou bêbado noite passada e está dormindo nesse exato momento. O Duque pergunta se ele está bebendo de novo. Quantos dias já fazem? Fenel explica que ele se tornou bem apegado a Penélope e ficou bem solitário depois que ela partiu.
O Duque acha isso patético, mas não é muito diferente dele. Então ele pergunta sobre o Derek e é informado que ele ainda não voltou. De acordo com os guardas, atualmente ele está ficando em uma vila remota na fronteira da capital. O Duque pergunta por que lá, e Fennel explica que ele recebeu a informação de que alguém que se parece com a Penélope apareceu por lá. O Duque bate na mesa, enquanto chama o Derek de tolo. Aquele desgraçado bêbado é melhor do que ele. Tem montanhas de tarefas a serem feitas e ele ainda está vagando por aí. Quando foi que o primogênito dele tão certinho ficou assim? Mesmo que a procura ainda esteja em andamento, o jovem Duque vai procurar por todo o Império sem pensar? O que diabos aconteceu com ele? Nada naquela casa tem funcionado bem desde que a Penélope se foi. Ele então pergunta o que aconteceu com aquela criança. Fennel diz que, pelo que ele ouviu, o corpo dela estava muito roxo. Por isso, ela não tem conseguido se alimentar. Leia foi inicialmente designada para trabalhar com ela. Mas, como o Duque sabe, depois do desaparecimento dela, eles ficaram com poucos funcionários. Entretanto, ele soube que a condição dela melhorou bastante e ela até comeu hoje. O Duque se lembra da Penélope perguntando o quanto ele confia na Yvonne e decide vê-la. Fennel pergunta se ele vai pessoalmente, o que o Duque confirma. Parando para pensar, ele ainda não foi vê-la desde que ela se mudou para o Ducado. Assim ele pede para o Fennel levá-la até o quarto da Yvonne. O Duque pergunta para Yvonne se pode entrar no quarto dela. Yvonne fica surpresa pela súbita visita, mas permite que ele entre. Lá dentro, ele pergunta se ela está se sentindo melhor. Felizmente, a aparência dela parece bem. Yvonne diz que sim. Graças a ele, ela não se feriu gravemente. Ela não pensou que iria vê-la, então está feliz em ver que ele se preocupa com ela. Yvonne pergunta se ele gostaria de um pouco de chá antes de sair. O Duque concorda e pede para o Fennel sair. Yvonne diz que irá colocar o chá na xícara dele e o Duque se desculpa, o que deixa ela confusa. Ele então explica que está se desculpando por fazer ela ficar no quarto de hóspedes no primeiro andar ao invés do quarto original dela. O quarto dela é no terceiro andar, mas como ela deve saber, o segundo andar é onde está o quarto da Penélope. Yvonne diz estar bem. Na verdade, o tratamento que ela está recebendo no momento é demais. Ela só quer que a Penélope volte logo. Yvonne está preocupada que algo possa acontecer com ela. Yvonne sabe que fez algo de errado e não sabe por que a Penélope saiu daquele jeito, mas ela vai pedir desculpas assim que ela retornar. Então ela pergunta se ele ainda não encontrou a Penélope. O Duque sente um arrepio ao olhar nos olhos da Yvonne. Ele estava errado? Então ele pigarreia antes de pedir para não se preocupar, que a Penélope irá retornar em segurança em breve. O Duque espera que ela não pense mal da Penélope. Ele não vai perguntar o que aconteceu entre elas duas, mas é culpa dele a Penélope ter ficado assim. Ela tem uma natureza boa, então ele espera que a Yvonne seja compreensiva quanto a ela. Yvonne percebeu que o Duque realmente valoriza muito a Penélope. O Duque pergunta se ela disse algo, mas ela disse que não foi nada e que não pensou nem um pouco assim sobre a Penélope. Então ele não deveria se preocupar. O Duque então muda de assunto. Ele quer saber se não é sufocante ficar naquele quarto. Ela pode dizer a ele se precisar de alguma coisa. Yvonne agradece pela consideração dele, mas ela tem tudo o que precisa. A empregada-chefe Lena está de licença médica, então é um pouco solitário. Mas ela tem uma nova empregada chamada Lea. Surpreso, o Duque pergunta se ela não ficou sabendo
que essa empregada desapareceu da propriedade noite passada. Eles assumem que ela fugiu. Ivone pergunta se é verdade. Ela pensou que fosse estranho a empregada não ter ido aquela manhã, mas Leia realmente não quer ser a serva dela? O Duque diz que não é isso e que não é culpa da Ivone. Em breve, ele irá designar outra empregada para ela. Ivone agradece, mas ainda assim, ela espera que ambos estejam felizes, não importa onde estejam. O Duque tem certeza de que estão, já que fugiram sem suas indenizações. Mas só então ele percebe que a Ivone falou ambos, quando ele nunca falou com quem aquela empregada desapareceu. Será que ele está sendo preocupado demais? Ele se lembra das palavras da Penélope e diz que o chá está ficando frio e pede para ela beber um pouco. Ivone concorda e pega a xícara. Penélope disse que quando ele estivesse com a Ivone, deveria olhar dentro da xícara dela. Quando ele olha, vê que ela não tem reflexo. Ivone continua a dizer que está um pouco triste, mas ela acha que era melhor dessa maneira. Eles parecem profundamente apaixonados. Pelo menos eles ficarão juntos para sempre agora. Mas qual é o problema com ele? Na mente do Duque, as palavras da Penélope pedindo para ele ter cuidado com a Ivone ecoam. Mas nervoso, ele diz não ser nada. Ele apenas acabou de lembrar que tem assuntos urgentes para tratar. Então, ele está de saída. Ivone pergunta se já. Mas eles ainda nem comeram nada. O Duque se desculpa, mas diz que irá visitá-la quando ela tivesse recuperado um pouco mais. Ela segura o braço dele, enquanto diz que ele falou para ela dizer se precisasse de algo. Então, ela gostaria de sair. Ela não conseguiu dizer adeus aos vizinhos na vila que costumava viver e subitamente sentiu saudades deles quando adoeceu. Ela também está preocupada que as crianças que ela costumava tomar conta estejam passando fome. O Duque diz entender. Então, ele vai preparar uma carruagem e os guardas. Mas ela deve voltar antes que o sol se ponha. Ivone se anima na mesma hora, mas diz não precisar de guardas. Ela viveu fora da propriedade sua vida inteira. Ela vai sair sozinha e voltar rapidinho. Então agradece ao pai. O Duque enxerga nela a Ivone criança. Sua filha, que ele sentiu muita falta. Fenel pergunta se ele está de saída e se teve uma boa conversa com a Ivone. Todos naquela propriedade a amavam e desesperadamente esperavam pelo retorno dela. Desde quando a Penélope sabe sobre isso? O Duque então pede para Fenel designar um mago habilidoso em magia de rastreio para seguir a Ivone. Surpreso, Fenel pergunta se isso significa... O Duque manda ele preparar todos os magos e cavaleiros de elite e usar um feitiço de comunicação para invocar o Derek o mais rápido possível. Ele deve dizer ao Derek que há uma emergência na propriedade Eckhart. Vemos uma roupa de empregada manchada de sangue escondendo o guarda-roupa da Ivone. Assim podemos imaginar o fim trágico da Leia. No distrito comercial, um portal é aberto e o Vinté sai dele. Ele está bem cansado, pois já fazem dias desde a última vez que ele dormiu. Para materializar o espelho da verdade, ele precisa de um monstro antigo, da asa de uma besta divina e de Mercúrio do Lago Urtus. Ele descobriu isso enquanto viajava pelo Império e se pergunta se já pegou tudo. Agora mesmo, a melhor estratégia para lutar contra a Liliana é usar magia ancestral. Para isso, ele precisa do espelho, já que magos não conseguem contato com a magia ancestral desde a guerra. Se ele falhar, terá de usar o último recurso. Por isso, ele tem que dar tudo de si.
Enquanto entra em sua loja, Vinté se pergunta se a Penélope está segura. Ele não tem ideia do que aconteceu, já que ela disse que viajaria para o norte, mas ela parece saber onde o príncipe dele estava. Será se ele conseguirá vê-la de novo? Ou ele verá ela subitamente parecendo completamente diferente mais uma vez? Todos os momentos pareceram magia. Mas quando ele entra, vê uma figura envolta por escuridão e pergunta quem é. A pessoa se aproxima, saindo aos poucos da escuridão e indo para a luz, e diz que ele finalmente está ali e que veio para fazer negócios. É a Yvonne, que, chamando ele de Marquês Verdande, diz que foi ali encontrar algo que perdeu. Fechando a porta, Vinté diz não ter ideia do que ela está falando. Ele não sabe como ela entrou naquele lugar, mas ele não está aceitando o cliente no momento. Então ela deveria ir em uma data posterior. Mas Yvonne pergunta quanto mais ele irá desapontá-la. Ele sabe que ela é a filha perdida da família Eckhart e viu quão difícil foi a vida que ela viveu na vila. Enquanto derrama lágrimas de crocodilo, ela pergunta por que ele abandonou ela. Ele não era alguém que ajudava os outros? Quando ela foi emboscada e ferida por monstros, estava muito assustada e sentindo muita dor. Mas o mais doloroso foi a distância que ele estava colocando entre eles. Ela estava muito feliz que ele, o marquês com que ela se voluntariou, reconheceu ela de imediato. Então, como ele pode dizer que foi ela quem tentou ferir a Penélope? Como ele poderia ser tão cruel com ela? Minter diz que ela não estava machucada por causa dos monstros, mas sim por causa da magia que usou contra Penélope. Não é estranho que no dia que a Ilha Soleil colapsou, ambos, a antiga vila dela e a ilha, foram coincidentemente atacados por monstros? Ela também adquiriu o veneno através da empregada chamada Beck, então ele já sabia o que ela estava planejando. As almas dos mortos não mentem. Tem mais alguma coisa que ela gostaria de dizer? Yvonne diz não acreditar que ele não caiu nessa. Ela vai parar com essa atuação e ir direto ao ponto. Vinté deve devolver o que foi roubado dela. Vinté diz não saber o que ela está procurando, mas ele não tem. Yvonne diz que eles dois disseram a mesma coisa. A Penélope também reagiu da mesma maneira. Se ela estava planejando se esgueirar para fora da propriedade, então não deveria ter sido pega pelo irmão dela. Yvonne pensou que algo havia mudado. É ridículo que seja o mesmo que aconteceu daquela vez. Mas Vinté não entende o que ela quis dizer com daquela vez. Yvonne manda ele entregar o fragmento. Se não, ela irá vasculhar o cérebro dele até encontrar. Mas Vinté sabe que ela não pode fazer isso. O fragmento não será dela, e já faz um tempo desde que ele está livre dos poderes dela. Ele não sente mais simpatia ou culpa quando olha nos olhos dela. A única coisa que ele sente é desgosto. Yvonne diz que eles, os magos, entenderam algo errado por séculos. Pensam que ela não pode fazer lavagem cerebral neles sem o fragmento do espelho da verdade. Mas Vinté pergunta do que ela está falando. Yvonne então pergunta se, logicamente falando, faz algum sentido que o poder de Layla só possa ser usado com um item criado por magos, seu completo oposto. É totalmente o contrário do que ele está pensando. O fragmento do espelho é uma ferramenta que suprime o poder dela. Previne que ela quebre o cérebro das pessoas por não conseguir controlar o poder. Então, ela não mais pode pegar leve com ele. Assim ela manda ele dizer onde está o fragmento antes que ela transforme o cérebro dele em papinha. Nisso, ela vai com a mão na direção dele. Mas um poder se ativa, queimando a mão dela. Aquele rato tem um escudo mágico.
Winter manda ela desistir, pois ela não pode ter o fragmento. Mesmo que ela tenha sucesso na lavagem cerebral, a consciência dele já foi definida para destruir o fragmento. Então, ele dará uma última chance a ela. Ele não acredita que a gentileza que ela mostrou a ele e a compaixão que mostrou para aqueles que precisavam fossem mentira. Então ele pede para ela ajudá-lo a não machucá-la. Mas Yvonne começa a rir. Ela acha interessante que aquele que mais amava ela está agora na vanguarda para pará-la. Winter pergunta que história é essa de que ele amava ela. Yvonne diz que ele não se lembra, mas abandonou seus deveres e seu chamado por causa do amor por ela, e jurou que daria toda a mana dele para ela até o dia em que morresse. Ele não sabe o quão nojento é o sentimento de voltar ao ponto inicial quando o mundo estava em suas mãos, certo? Winter não entende nada do que ele está falando, mas ela diz que é tudo culpa da Penélope. Ele e todos os outros não estão mais na palma da mão dela, e ela colocou muito esforço dessa vez. Quando ela colocar as mãos na Penélope, não vai deixá-la viver. Vai matá-la de uma maneira mais horrenda do que qualquer outra. Winter manda ela parar. Eles vão encerrar isso ali. Ela nunca colocará as mãos na Penélope. Yvonne pergunta se é mesmo. E então ativa um círculo mágico no chão. Aquele é um círculo de invocação. E Winter se pergunta se ela está invocando um monstro. Ela diz algo na língua antiga. E Winter já se prepara para atacar. Ela disse que se esforçou muito mais. E o que ela invocou não foi um monstro, e sim o Raon. Winter pergunta quando ela capturou o Raon, e Yvonne explica que plantou as sementes no dia que usou ele como isca para atrair o Winter para a Ilha Soleil. Se a Penélope não tivesse interferido, Winter teria se tornado um deles. Mas agora, ela não tem escolha a não ser usar a mesma carta de novo. Winter grita para o Raon acordar, mas Yvonne diz que seria do interesse dele parar, caso ele queira proteger o esconderijo onde estão as crianças e a empregada Emily. Todos estarão em segurança se ele entregar o fragmento. Ela é uma vilã, mas não é tão má. Winter se morde de raiva, mas acaba baixando a cabeça. Ele pede para prometer que entregará o Raon se ele der o fragmento. Yvonne pergunta se ele vai negociar na situação atual. Ele é um verdadeiro homem de negócios. Tudo bem, ela aceita. Winter então invoca as rosas roxas. Com um sorriso nos lábios, Yvonne pega o fragmento. Ele está dando rosas roxas a ela? Que cruel! Sério, esses homens humanos. Ela então puxa o cajado da mão dele e libera o Raon. Ela diz para o Raon encontrar no esconderijo, que em breve ela vai. Assim Raon é teleportado dali, enquanto Winter está preso pela cobra espectral. Yvonne diz que deixou Raon ir, como dito, mas não vai dizer que ele acreditou que ela iria desfazer a lavagem cerebral também. Os acordos dele precisam ser meticulosos. Mas ela achou a reação dele sem graça. Ela pensou que ele faria uma confusão por ter sido enganado, mas ele parece completamente resignado. De qualquer forma, ela agradece pelo fragmento. Mas então Winter diz que estava esperando para que eles dois ficassem sozinhos. O cajado do Winter começa a brilhar e um círculo aparece aos pés da Yvonne. Ela pergunta o que ele está fazendo. E ele diz que procurou por uma maneira de manifestar o espírito da verdade e continuou sua investigação em um pedaço específico de magia proibida. Ela não pode recuar para lugar nenhum, mesmo que ele falhe em derrotá-la. Yvonne pede para ele não dizer que... Mas Winter interrompe, dizendo não ligar para o que acontecer com o corpo dele. Mas ela não pode deixar aquele lugar.
Ela não pode ir para o esconderijo ou para onde a Penélope está. Ela não terá futuro. Mas então o círculo começa a se quebrar, para a surpresa do Vinté. Ele não entende porque a magia não está ativando. Isso é impossível. Yvonne começa a rir, enquanto diz entender. Então foi isso que aconteceu. O fato dela ter retornado e tudo ter sido em vão é porque o Vinté apunhalou ela. Ela manda um ataque que rasga a máscara dele. Ela finalmente entendeu. Magos são espécie nojenta. Ele jurou seu amor a ela e ainda assim a traiu. E vai fazer a mesma coisa quando não se lembra de nada. Ela pisa em cima dele e diz que já que chegou a isso, é para ele ter certeza de ver tudo. O mundo que ele está tão desesperadamente tentando salvar será destruído de novo. Ele vai ver ela matar a amada Penélope dele. Por que ele não implora? Ele deveria dizer que sente muito e jurar seu amor a ela novamente. Então ela pessoalmente irá garantir que o povo dele não seja infeliz. Mas Winter diz que mesmo que ela faça lavagem cerebral nele centenas de vezes, ninguém naquele mundo verdadeiramente amará ela. Ele então diz algo na língua antiga, e as flores começam a pegar fogo, empurrando ela para longe, com a forte explosão. Winter falhou em derrotar uma Liliana, e se pergunta se é ali onde ele morre. Mesmo que ele não tenha conseguido matar ela com essa bomba, ele colocou toda sua mana restante nisso. Então ela deve ter sofrido algum ferimento, certo? Ele espera ter conseguido algum tempo para Penélope. Só tem um motivo para a magia proibida não ter ativado. É porque ele já ativou usando sua alma. Mas quando e onde? Ele pede para pelo menos mostrar o passado a ele. As coisas que ele não consegue lembrar. Para que ele possa carregar seus pecados apropriadamente antes de ser engolido pelas chamas. Mas alguém diz que ele é um tolo. Ele acha que pode encontrar salvação com isso? Em algum lugar, alguém está tentando se levantar. E esse alguém é a Yvonne, toda ferida, praguejando o Winter. O corpo dela está em uma situação tão ruim que ela foi obrigada a usar a força vital que juntou comendo os 2 escravos. Já que chegou a isso, ela também vai comê-lo para recuperar o seu corpo. Mas então ela nota uma figura familiar ali perto. Um mago ligado ao ducado, que está morrendo de medo. Ele pergunta o que diabos é ela. Yvonne diz que está se perguntando por que aquele velho astuto deixou ela partir com tanta facilidade. Então ele colocou alguém para segui-la. Isso é repugnante. Mas ela deixará passar, já que está com pressa. Ela manda ele ir até ali e agarra o queixo dele. Desesperado, ele chama por Deus. Mas ela acha isso um absurdo, vindo de um humano cuja nação foi fundada por um dragão. Ela é o deus dele. Tudo que é ouvido depois é o grito do homem. Quando Yvonne volta para o ducado, já está recuperada. No portão, seu pai e seus irmãos estão esperando por ela e ela pergunta por quê. Seu pai diz que ela está atrasada e depois levanta a mão. No instante seguinte, ela está cercada por guardas. Confusa, Yvonne pergunta o que eles estão fazendo e por que os cavaleiros estão cercando ela. O Duque diz que vai fazer algumas perguntas, então ela deve responder com clareza. Derek, também sem entender nada, pergunta para o pai o que ele está fazendo, já que ele achou que o pai tinha chamado os cavaleiros por estar preocupado com a Yvonne. Mas sem se importar com o filho, o Duque pergunta onde ela estava. Yvonne diz que depois de sair, ela deu uma volta pela floresta e acabou adormecendo. Ela já estava a caminho de volta. Mas isso é uma mentira, pois a carruagem estava vazia quando ela retornou. Por mais que ele pensasse, na cerimônia de maioridade, nada parecia fazer sentido. Por isso, ele aproveitou a ausência dela para interrogar a empregada-chefe. Assim, ele descobriu que todas as declarações da falecida criada Beck eram mentiras. Foi a Yvonne quem disse para ela procurar pelo veneno e pelo antídoto e que a taça de ouro havia sido preparada com antecedência, já que a Yvonne participaria da cerimônia de maioridade. Então, o que aconteceu?
Reynolds pergunta se então aquela plebeia realmente estava atrás da Penélope. E ela ainda tinha um antídoto. A cabeça dele está doendo devido à ressaca. Derek pergunta se o pai está dizendo que a Yvonne planejou tudo e trocou os copos. Se sim, isso é ridículo. Reynolds, incrédulo, pergunta se aquilo foi tudo falso. Mas Derek manda ele não tirar conclusões precipitadas. Os meninos pedem para ela dizer alguma coisa. Tudo que o pai disse é verdade? Yvonne implora para eles acreditarem nela. Fennel aparece trazendo uma mensagem. Os sinais vitais do mago enviado atrás da Yvonne sumiram. O último relatório dele foi ter visto um monstro dentro de uma construção e aquele roupão era dele. O Duque diz que essa será a sua última pergunta, enquanto Yvonne chora copiosamente. Ele então pergunta por que ela não tem reflexo. Derek pergunta do que ele está falando, e Reynolds questiona se ele acha que ela é um fantasma. Mas o Duque apenas grita para Yvonne responder. Ele espera que ela diga que ele está errado e mostra o reflexo dela na água. Mas Yvonne deixa sua máscara cair e começa a rir. O Duque deveria ter fingido não saber de nada. Assim, a vidinha miserável dele teria durado um pouco mais. Reynolds pergunta se ela ficou maluca. Como ela ousa falar assim? Mas Yvonne estica a mão e fala algo na língua antiga. O chão então começa a tremer e os soldados ficam em guarda. Um louvador gigante de sombra sai do chão. Reynolds pensa que talvez ele ainda seja de ressaca, já que está vendo um monstro no meio da propriedade. Uma horda de monstros surge e todos tentam desviar. Reynolds pergunta para o pai o que diabos ela é, enquanto Yvonne diz que caminhou bastante pelo lugar só para plantar aqueles monstros e eles cresceram muito bem. Agora eles podem ir e matar todos. O Duque grita para os guardas matarem os monstros e capturarem, ou melhor, matarem aquela criatura maligna. Reynolds sacando sua arma, pergunta que merda é aquela. O Duque manda o Fennel reportar isso ao palácio. Eles devem evacuar as pessoas de dentro da mansão também. Reynolds grita pro Derek proteger o pai. Mas Derek está tão atordoado que não consegue mover um músculo. Ele se lembra da sua irmãzinha pedindo para ele segurar sua mão. Então estica sua mão como se quisesse alcançá-la. Mas as garras de um louva-a-Deus estão vindo em sua direção. Nesse momento, palavras na língua antiga são proferidas, e um espelho tão familiar é acionado, gerando uma enorme explosão, que derruba a criatura. Todos estão atordoados, e Penélope está ofegante, mas ao menos ela matou. Há alguns minutos atrás, em uma carruagem para o ducado, Calisto perguntou se ela realmente precisava ir. Penélope disse que já explicou por que ela precisa voltar. Então Calisto explicou que o que ele quis dizer é se tinha algum motivo para eles irem com tanta pressa. Ainda mais considerando que ela ficou de cama por 4 dias porque usou magia. Penélope diz que não foi tão ruim e manda ele parar de exagerar. Ela já está constrangida por ele ter dito aos cavaleiros para não respirarem perto dela porque ela poderia ser levada pelo vento. Irritado, Calisto pergunta se ela está preocupada com outro cara na frente dele. Mas Penélope responde que nem um pouco. Eles não têm muito tempo. Pegaram um fragmento, mas Penélope não consegue adivinhar o que a Yvonne pode fazer. Como o sistema disse, o efeito colateral por usar magia antiga foi grande. Ela não pode nem se manter de pé, já que não havia nenhum resquício de energia nela e a visão dela ficou turva. Deve ser porque a Penélope herdou uma pequena fração da linhagem dos magos antigos. Ela se sente bem melhor agora, pois consegue um elixir de recuperação de estamina do mago do palácio. Mas quantas vezes ela precisa da magia para matar o boss final desse jogo maluco? Ela espera que tudo acabe antes que o efeito do elixir termine. Penélope pergunta para o Calisto se está tudo bem ele segui-la desse jeito, já que ele está no meio de uma guerra. Calisto indaga se essa insignificante questão é o problema agora, pois quem vai cuidar dela se ela desmaiar de novo? Penélope alega saindo para casa.
Mas Calixto quer saber o que aqueles desgraçados do ducado fizeram por ela. Ele não vai deixar ela ir sozinha. Eles então são informados de que chegaram do ducado Eckhart, e o Calixto manda dizer a eles que o príncipe herdeiro foi fazer uma visita. A filha biológica do duque foi sequestrada, e a adotiva fugiu de casa. Esse será um retorno glorioso. Penélope ia dizer alguma coisa, mas alguém interrompe, pedindo para o príncipe lá fora por um momento, pois algo parece errado. Não tem nenhum guarda no portão e está bem silencioso lá dentro também. Penélope pergunta se eles deveriam ir para outro lugar. O portão de trás fica no jardim. Nesse momento, o som de um monstro foi ouvido e estava vindo do outro lado do ducado. Calixto empurra Penélope, que pergunta o que ele está fazendo. Ele diz para eles entrarem na carruagem e irem para o palácio. Mas Penélope diz que a Ivone finalmente mostrou sua verdadeira face, então eles têm que ir. Calixto diz sentir que tem mais que um monstro, então se eles forem agora, ela vai usar aquela maldita magia de novo. Ela não deve se preocupar se eles vão virar comida de monstro. A vida deles não vale nada comparada com a dela. Penélope diz que não era isso que ela ia fazer. Ele diz que protegeria ela se ela desmaiasse de novo. Ele está falando sério? Ela também está com medo. Ela estava apavorada, então correu e deixou tudo para trás. Mas ele foi e a encontrou. Ela teve um sonho quando desmaiou no pântano. Ela estava ouvindo sobre a infância do Calixto na caverna durante a competição de caça. Assim como o sonho dela era se tornar uma arqueóloga, ela tem certeza que ele sonhou em se tornar um grande imperador. E mesmo assim, ele sempre falou sobre destruição e guerra. Penélope sabe o quanto ele vai brilhar no futuro. Talvez seja egoísmo da parte dela pensar assim, mas ela quer que ele seja o imperador perfeito e que tenha uma vida feliz em um mundo onde Leila não seja uma ameaça. Ele disse que deixaria fazer o que quisesse e que ficaria ao lado dela. Então, ela sabe que ele vai protegê-la. Por isso, ela está tentando ter coragem. Ela não tem nenhuma intenção grandiosa de salvar o ducado. Calixto dá um abraço apertado nela e diz apenas que está com medo que ela nunca mais abra os olhos quando eles fecharem. Ele sabe que ela está exausta, mas ele ainda não contou as respirações dela, nem verificou a boca dela várias vezes. Assim como na cerimônia de maioridade, ele está preocupado que vai escorrer sangue de algum lugar e ela vai acabar entre a vida e a morte de novo. Penélope então entende por que ele estava agindo de forma exagerada. Ela então o tranquiliza, dizendo que dessa vez não vai usar tanta magia. Calixto pergunta como ela vai fazer isso se nem consegue controlar a magia direito. Penélope diz ter o elixir que o mago deu, então ela não vai desmaiar tão facilmente. Calixto beija a cabeça dela e diz que é um grande problema ele já ser tão fraco quando se trata dela. Assim, ele concorda deles irem. No presente, Penélope está pensando em como ela odeia moluscos. Um polvo enorme não era o suficiente. Agora é um louva-a-Deus com o corpo de uma minhoca. Não tem como estar tão na cara que é um monstro. O nariz dela começa a sangrar, e Calixto diz que falou para ela ter cuidado, mas ela não escuta ele. Penélope alega que ele já sabia que ela não consegue controlar aquilo, e isso é só um sangramento nasal. Calixto manda ela inclinar a cabeça para baixo e segurar o lenço direito. Tão fofa a forma como ele cuida dela. Penélope diz estar bem, e Calixto suspira. Ele concordou em fazer o que ela queria, então ela não precisa dar desculpas, embora isso ainda a atormente. Penélope parece estar comovida quando alguém a chama. É o Duque, querendo saber por que ela está ali e que magia foi aquela. Penélope se lembra do pai dizendo que se ela quisesse, ele iria tomar medidas para que ela pudesse sair do ducado. Então, ela deveria ir e não se esforçar demais. Penélope fica sem saber o que dizer, e Calixto comenta que parece que o Duque não consegue vê-lo, fazendo o Duque enfim notá-lo.
Surpreso, ele perguntou se o Calisto não estava na guerra com os rebeldes do norte. Calisto alega que não é sangue frio como algumas pessoas que não ligam se a Penélope fugiu de casa ou não. Penélope diz que não foi isso que aconteceu e pede para ele ter cuidado com o que diz. Depois ela explica que as coisas levaram a outras e agora ela consegue usar magia. Ela ainda se desculpa pela bagunça que fez, mas é porque isso não é algo que ela consiga controlar. Mas ela está feliz que não chegou tarde demais. Ele descobriu que a Ivone era após escutar o aviso da Penélope para olhar a xícara de chá. Penélope pensou que o Duque estaria sendo manipulado na próxima vez que ela o visse, mas ela está feliz que ele esteja bem. O Duque diz também estar feliz que ela esteja salvo. Ele acha que foi bom ela não estar ali hoje e a agradece por ela voltar a salvo, o que deixa ela toda emocionada. Reynold diz ainda estar de ressaca, mas pergunta se é realmente ela. Ele não entende porque teve uma alucinação dela usando um graveto estranho para destruir um monstro. Alguém briga com Reynold por ele estar segurando uma espada, e Penélope pensa estar feliz que ele esteja bem também. Mas então alguém diz que agora não é hora para ficar de papo, e vemos a Ivone segurando o Derek. Derek ainda está hipnotizado, ouvindo a Ivone falar que não o odeia, que sentiu a falta dele mesmo quando perdeu a memória, e pedindo para ele segurar a mão dela. Assim ele diz que está ali para ela, e que veio para segurar a mão dela. Ivone diz que pensou que a Penélope tinha ficado com medo e correu, mas ela voltou. Confuso, Derek se pergunta se a Penélope está ali. Penélope pergunta se a Ivone ainda não tomou juízo, mesmo depois da empregada Penélope bater na Ivone. Se a Ivone fosse ela, estaria tão envergonhada que se renderia. A manipulação da Ivone não funciona nela agora. Ivone diz que pode até não funcionar na Penélope, mas funciona nos outros ao redor. Derek vê os soldados mortos, o monstro caído, e pergunta o que é aquilo. Mas Ivone agarra ele pelo queixo e manda a Penélope olhar. A família que ela queria tanto que amasse está bem na palma da mão da Ivone. Ivone não pôde mostrar ela devorando todos um por um para Penélope, já que ela morreu primeiro no passado. Ivone vai começar com o irmão mais velho. Se a Penélope não gosta disso, então deveria dar o fragmento do espelho que roubou. Mas Penélope apenas manda ela matar ele então. Ela não dá a mínima se ele morre ou não. Ivone diz que ele é um refém inútil então, e invoca os tentáculos novamente, pois então ela vai ter que pegar à força. Com outro monstro saindo dos cadáveres, Calisto se pergunta se ela não se cansa disso. Enquanto isso, Penélope está completamente assustada, pois são vermes peludos enormes. Isso é tão nojento que ela quer apenas fatiá-los. Calisto pede para ela usar a magia com moderação. Enquanto isso, Derek observa o jardim destruído. Aquele jardim era o que a mãe cuidava antes de morrer, e ele diz para Ivone que ela deveria valorizá-lo. Ele se lembra de uma vez que a Ivone chegou toda chorosa porque uma flor morreu. Ele tentou tranquilizá-la, dizendo que as flores costumam murchar e morrer. Mas isso não ajudou a acalmar a Ivone, que em prantos diz que a mãe plantou elas e ela prometeu para o Derek que iria cuidar das flores. E é nesse momento que ele percebe que aquela Ivone não é a irmãzinha dele e pergunta quem diabos ela é. Ivone diz que é ela, a irmã biológica que ele perdeu no festival. Mas Derek manda ela parar de besteira, pois aquela criança não ficaria bem se arruinasse o jardim. E tem os monstros. Algo tão maligno como ela não pode ser a Ivone. Ivone diz que sabe que não seria fácil manter a manipulação sem o fragmento. Então ela revela a verdade. A irmã dele morreu há muito tempo e ela tomou o corpo dela. Derek não quer acreditar nisso, mas Ivone continua a provocar, dizendo que, como se não fosse bastante, o irmão da verdadeira Ivone, que ela tanto confiava ter soltado a mão dela e deixado ela morrer, ele se apaixonou pela bastarda
que tomou o lugar dela. Derek pergunta do que ela está falando. Yvonne pergunta se a Penélope sabe dos sentimentos impuros dele. É por isso que ela deixou ele para morrer? Por isso ela o despreza e o acha nojento? Derek manda ela parar, mas ela continua jogando veneno. Ela pergunta quem o aceitaria. Ele levou a irmã biológica para a cerimônia de maioridade da Penélope e ainda fez ela beber veneno. Mas, na verdade, tem sentimentos suprimidos. Derek continua mandando ela parar desesperado. Mas Yvonne ri zombeteiramente, achando tudo isso muito lamentável. Penélope não sabe se ele fica com raiva ou nervoso sempre que a vê. Mas é porque ele a ama. Sem aguentar mais isso, Derek saca a espada, enquanto grita que é para ela ficar quieta, e a atinge bem no estômago. Todos ficam incrédulos com o que acabou de acontecer. Sangue começa a escorrer da boca da Yvonne, e ela pergunta por que ele e todos ali não a escutam. Derek perdeu seu valor como refém, então ela ia poupá-lo. Mas não mais. Assim ela passou a mão através do peito do Derek. Ele pensou que ela morreria por um mero golpe de espada? Felizmente, o corpo da irmã dele é um cadáver. Isso significa que ele não vai conseguir matá-la, mesmo que a perfure, quebre o pescoço dela ou queime aquele corpo. Mas é melhor para ela que tenha vários que ela possa consumir para se curar. Penélope fica surpresa ao descobrir que ela é um cadáver, e o Duque começa a correr desesperado em busca de ajudar o filho, mesmo com todos gritando para ele que é perigoso. Yvonne levanta a mão, invocando uma magia aos pés do Duque, fazendo o chão se quebrar e um enorme monstro sair dele. Com suas últimas forças, Derek chama o pai, e logo em seguida colapsa sobre a Yvonne. Desesperadas, as pessoas gritam que o monstro devorou o Duque. Yvonne comenta que aquele dali é inútil, então ela tem que pegar um refém melhor. Penélope começa a falar palavras na língua antiga, pronta para ativar uma magia, quando Yvonne fala que se ela atacar imprudentemente, pode acabar matando o pai com um monstro. Ela acha que é inútil se a Penélope não liga, mas ela vai dizer uma coisa. Tirando os Descartes, existem mais reféns. Encontrar aquela empregada que a Penélope escondeu também foi fácil, e ela está com aquelas crianças fofas. Penélope fica desesperada ao ouvir falar da Emily e das crianças do Vinter. Yvonne diz que se ela quiser salvá-los, deve trazer o fragmento e encontrá-la. Quanto mais rápido fizer isso, melhor, já que ela não sabe quantos corpos precisará consumir para curar aquele. E assim ela vai embora. Essa era a melhor oportunidade para acabar com esse maldito jogo. Eles são apenas personagens de um jogo, então quem liga para reféns? E mesmo assim, Penélope não pôde fazer nada. Mas então Reynolds coloca a mão no ombro dela e pede para ela não baixar a cabeça. Ela não sabe que os Descartes não existem? Não é culpa dela. O pai está vivo e a morte do Derek ainda não é certa. Eles podem apenas salvá-los, então ela não deve ficar chateada. Nesse momento, Penélope percebe que ela não estava brava porque não pôde matar a Yvonne. Ela apenas se sentiu culpada por colocar todos em perigo. A partir de um certo momento, ela começou a se preocupar com as pessoas daquele mundo. Callisto diz para o Reynolds que ele deveria mover os feridos, e Reynolds responde que vai resolver as coisas, já que esse é o trabalho dele agora que o pai e o irmão foram capturados. Parando para pensar, agora o Reynolds realmente parece o irmão mais velho. Penélope tenta se convencer de que todos estão bem. O Duque, a Emily e as crianças são reféns, então ela está certa que eles vão ficar bem até ela encontrar a Yvonne. Mas o Derek... Ela se pergunta o que ele estava pensando enquanto perfurava o corpo da irmã que não via há anos, e por sua vez, quando ela o apunhalou. Mas então ela balança a cabeça, tentando tirar esses pensamentos da mente, pois isso não é problema dela. Quem mandou ele ser manipulado e capturado? E quem liga se ele vive feliz ou não com aquela irmã esquisita porque ele tem tanto carinho? Mas aquele foi um ferimento fatal.
Mas certamente ele não deve ter morrido, já que ele é uma das pessoas que ela precisa conquistar. Caliço aparece por ali perguntando se ela está falando do jovem Duque, o que assusta Penélope. Caliço pergunta quem liga se o Derek morreu. Ela deve pensar nas coisas que ele fez para ela. Não é um desperdício chamar ele de irmão? Penélope diz que ainda assim é um pouco cruel. Calisto acha ela muito coração mole. Se fosse outra pessoa, teriam apunhalado ele mais vezes para que morresse mais rápido. Penélope diz em seu pensamento para ele falar por si mesmo. Calisto pede para ver se o nariz dela está sangrando, o que cria uma grande proximidade entre eles. Se sentindo envergonhada, Penélope diz que parou de sangrar um tempo e pede para ele, por favor, se afastar. Calisto pergunta se ela tomou remédio e ela diz que não. Então ele manda ela beber agora mesmo. Penélope pede para ele soltá-la para que ela possa beber, mas Calisto recusa, pois ele tem medo que a noiva dele desmaie de novo. Com as bochechas coradas, Penélope pede para ele parar de fazer isso. Mas então Reynolds vem correndo a toda velocidade, enquanto grita perguntando o que diabos eles estão fazendo. Reynolds pergunta para Penélope se ela está bem, ao mesmo tempo em que manda o príncipe não mexer com a irmãzinha dele. Calisto não acha que diz respeito ao Reynolds o que ele faz com a noiva. Mas Reynolds achou que depois da rejeição da Penélope, o príncipe tivesse ido atrás dela e pedido que reconsiderasse. Mas ela o rejeitou novamente. Calisto começa a contar o quão próximo ele é da Penélope. Eles já superaram situações perigosas juntos e atualmente estão sendo carinhosos. Mas, é claro, não dá pra prever o que vai acontecer. Só que Penélope começa a correr para bem longe dali, pois ela vai acabar vomitando se ficar perto desses bocas frouxas. Os dois continuam discutindo mais um pouco, até que o Reynolds vem furioso perguntando se isso é sério. Ela realmente está andando com aquele quer dizer, com o príncipe herdeiro e não vai voltar para casa? Penélope percebeu que ele simplesmente ignorou a parte que o Calisto disse que eles são amantes. Mudando de assunto, Penélope diz que precisa encontrar Yvonne e salvar os reféns. Reynolds diz que também vai, pois como ela ousa sequestrar o pai e o irmão, a morte deve ser servida àqueles que se metem com a família Cart. Penélope pergunta se ele está bem, mas ele não entende a pergunta. Então ela completa-se com o que acabou de acontecer. Afinal, ele acabou de descobrir que a irmã biológica é um monstro poderoso, e isso deve ter sido chocante. Reynolds diz que nunca gostou dela desde o começo. Aquela pessoa sombria não era a Yvonne que ele conhecia. E Penélope só pensa que disse a pessoa que a acusou por causa de um sonho. Reynolds pergunta desde quando ela sabia. Mas Penélope diz que não sabia. E Reynolds indaga se ela percebeu desde o início e se era por isso que estava agindo estranha. Penélope diz que não sabia no começo. Só descobriu por acidente depois de cruzar por ela várias vezes. Reynolds pergunta se ela fugiu de casa porque tinha medo da Yvonne e queria encontrar aquele cajado para lutar com ela. Penélope tenta dizer que não saiu para procurar aquilo. Mas ele interrompe, querendo saber por que ela não disse nada. Ela deveria ter dito algo antes de beber o veneno e fugir de casa. Penélope argumenta que a Yvonne é a irmã biológica dele e pergunta se isso teria importado. Ao que Reynolds responde que isso teria mudado tudo. Se ela tivesse dito algo, ele não teria deixado ela carregar esse fardo sozinha. Ele teria pelo menos tentado ajudar, já que ela também é irmã dele. Penélope argumenta que não tinha nada que ela pudesse fazer. A Yvonne tem uma habilidade que pode manipular as pessoas, e se ela tivesse dito algo sem pensar, o que aconteceu com Derek teria acontecido com ele. Só então Reynolds percebe que o motivo para o Derek estar agindo que nem um imbecil é porque ele estava sendo manipulado. Aquele desgraçado maluco deveria ter usado o cérebro. Penélope então diz que ela disse algo, e Reynolds indaga quando e para quem. Ela explica que antes de fugir de casa, ela disse para o pai ter cuidado com a Yvonne, e foi assim que ele descobriu. O filho, que estava apático por causa da ressaca até mais cedo, pergunta por que o pai não disse algo tão importante. Bem, ele não teria acreditado. Mas então ele aparece nos arbustos, chamando pelo Reynolds e pela Penélope. É o pai deles, dizendo ter voltado.
Ambos ficam surpresos, pois isso foi muito rápido. Se aproximando, eles perguntam o que aconteceu. O monstro que o devorou o soltou? Mas quando o Duque quer dizer algo, Calisto entrou na frente da Penélope de forma protetora. Reynard pergunta o que ele está fazendo com o pai dele. Mas, olhando para a espada, Calisto chega à conclusão de que ele é o verdadeiro, pois a Penélope diz que Leilianos não têm reflexos na água ou em espelhos. Ele só queria confirmar, então pede para o Duque não ficar irritado. Apesar de irritado, o Duque pode apenas concordar. A pergunta então retorna. Mesmo sendo um grande espadachim antigamente, como ele voltou tão rápido? Tirando o medalhão do bolso, o Duque diz que a previsão da Penélope estava correta. Assim que o ácido do estômago do monstro tocou nele, o encantamento de proteção do broche foi ativado. Quando ele abriu os olhos, foi teleportado para a floresta do Ducado. Surpresa, Penélope pergunta se ele guardou aquilo. O Duque diz que é claro que guardou, pois foi ela quem deu a ele afinal. Ele ainda garantiu que estivesse em um lugar que pudesse ver, e não tirou desde que ela deu. Valeu a pena no final. Calisto fica um pouco bravo, pois se o Duque foi teleportado, significa que aquele broche é melhor do que o que ela deu a ele. Penélope pergunta se o pai está bem. O Duque diz estar. Ele acha que aquela garota astuta não sabe que ele desapareceu da barriga do monstro. A questão é, Penélope está bem? O nariz dela estava sangrando agora há pouco. Penélope pensa que foi apenas um sangramento nasal, enquanto ele quase foi morto pela filha biológica alguns minutos atrás. Então, ela se desculpa com ele. Confuso, ele pergunta por que ela está se desculpando. E ela responde que, para ser honesta, ela hesitou. Quando o monstro engoliu ele, ela quase diz que não se importava com o que aconteceria com todos eles. Ela só precisava derrotar a Yvonne. Assim, ela poderia agir fora das expectativas da Yvonne. Ele chamou ela de filha, mas ela saiu de casa sem dizer nada e deixou ele preocupado. E ainda pensou em dizer aquelas palavras desagradáveis. Mas essa não é a verdade. A verdade é que ele está muito feliz que ele voltou em segurança. Acariciando a cabeça da Penélope, ele manda ela manter a cabeça erguida. Os Eckhars não abaixam suas cabeças, não importa as circunstâncias. Ela sabia que depois que deu aquele presente a ele, ele ficou se gabando disso com todos que encontrou? Não demorou muito para que se espalhassem rumores de que ele adorava sua filha encrenqueira. Penélope não entende por que ele faria isso. Para onde a imagem nobre dele foi? O Duque diz que isso eram apenas os devaneios de quem não sabia de nada. Na competição de caça, no teste surpresa e no evento de hoje, ela se comportou como um verdadeiro membro da família Eckhart e tomou as providências de maneira excelente. E quem liga se ela causa problemas? A juventude não tem limites. Se houver algum desentendimento, o Duque se esforçará ainda mais para protegê-la. Assim ele diz que ela fez um bom trabalho. Não importa o que ela faça ou pense, ele sempre terá orgulho da sua querida filha. Passado o momento fofo, Penélope diz que eles precisam encontrar aquela Leiliana. Ela ainda tem que fazer uma coisa e aí tem outros reféns além do irmão mais velho. Ele ainda está vivo, pois se tivesse morrido, não teria sido levado como refém. Eles precisam encontrar pistas de onde ela pode ter levado ele. Mas então 2 guardas aparecem avisando que é uma emergência. As forças rebeldes de Crônia cercaram o palácio e o imperador está sendo mantido como refém. Calisto pergunta como isso é possível. Os guardas reais estão dormindo ou o quê? O que aconteceu com a barreira defensiva do palácio? O guarda diz acreditar que uma facção estava trabalhando secretamente com os rebeldes. O Duque indaga se eles têm traidores, e Reynard pergunta quem ousaria. É explicado que antes da emboscada acontecer, foi confirmado que a facção do Marquês Allen entrou no Palácio da Imperatriz com pressa. Penélope se lembra que esse Marquês é um dos parentes da Imperatriz que tentou assassinar o Calisto na competição de caça. Então os rebeldes uniram forças com a facção do Segundo Príncipe. Se lembrando de Claes falando que já tinham assegurado o objetivo e deviam recuar, Calisto se pergunta se esse era o plano que ele estava falando. Então a emboscada no pântano foi uma distração e esse era o objetivo principal deles. Além disso, aquele monstro semelhante a um pássaro que saiu da mansão do Duque parecia estar se dirigindo para o palácio.
Então Ivone enviou o príncipe herdeiro para o norte de propósito. A rebelião do norte e a emboscada do Iclais faziam parte dos planos dela, e agora ela está usando o segundo príncipe para se apoderar do palácio. O quão longe a Ivone foi? O guarda informa que o Cedric está liderando os soldados e partiu do norte. Mas Callisto acha que isso vai ser complicado. Mesmo que eles se juntem, os rebeldes já tomaram o palácio. O Duque então diz que vai dar suporte a ele. O príncipe pergunta se ele tem certeza, ainda mais considerando que a família Ekashi nunca saiu de sua neutralidade política. Callisto pode considerar isso como uma demonstração do suporte dele? Mas o Duque diz que é claro que não. Isso é pelo filho dele, que está sendo feito de refém. Se aquele moço realmente está no palácio, ele não pode ficar sentado sem fazer nada. Além disso, a família Ekashi tem uma dívida a pagar ao Marquês Allen. Penélope fica confusa com isso, mas Callisto parece entender. Furioso, o Duque diz que aquele desgraçado ousou incriminar a filha dele durante a competição de caça e escapou por entre os dedos dele como areia. Só de pensar em como ele escapou na frente dele só por ter a proteção da Imperatriz deixa ele muito irritado. Callisto diz entender. O Duque se esforçou muito para destruir o Marquês, embora tenha falhado no final. O Duque diz que, graças às contribuições constantes do Callisto, ele conseguiu confiscar uma parte significativa da riqueza do Marquês. Então, mesmo um pouco tarde, ele agradece. E Penélope lá, sem entender nada. Isso aconteceu depois da competição de caça? Callisto diz que existem muitos ratos egoístas no Império. Então ele fica feliz que haja pelo menos uma família que não esteja envolvida com eles. O Duque diz que a família Ekashi certamente os deterá. E assim uma aliança é formada. Depois disso, Callisto aproxima da Penélope e diz que vai deixá-la com alguns guardas ali. Ele e o pai dela vão recuperar o castelo, e assim que salvar os reféns, ele vai voltar para ela. Penélope recusa. Ela vai com ele, pois a Ivone está no palácio. Callisto diz que não, e ela pergunta por quê. Ele sabe que a magia dela é forte. Callisto diz que não está dizendo que ela é fraca. Ele sabe melhor do que qualquer um o quão forte a magia estúpida dela é. Mas um palácio lotado de rebeldes é diferente comparado à batalha no pântano. Durante uma briga feia, há um limite para o que ele pode fazer para protegê-la. Depois que ele se livrar dos rebeldes e libertar os reféns, ela pode ir e cuidar da pessoa por trás disso em segurança. Ele pede para ela não ficar chateada. Alguma vez ele descumpriu a palavra? Penélope pensa que não tem por que se preocupar, já que é o Callisto. Apesar das palavras vulgares dele, ele é um grande comandante e um herói. Então, ele vai conseguir resgatar os reféns e capturar os rebeldes em pouco tempo. Mas por que uma pequena parte do coração dela se sente assim? Cobrindo os olhos dela, Callisto diz que ela se preocupa demais. Daqui a pouco, o sol vai começar a nascer, então ela deveria descansar um pouco. Já faz um tempo que ela esteve em casa. Tudo estará resolvido quando ela abrir os olhos. Penélope pensa que seria bom se tudo que ele disse se tornasse realidade. Mas em seu quarto, deitada na cama, Penélope pensa que dormia o caramba. Callisto e o Duque devem ter partido depois de se prepararem. O palácio deve ser a base da Leliana agora. Então Penélope deveria segui-los? Ela sente que está esquecendo algo. Penélope então tira da bolsa o fragmento do espelho que ela roubou da Ivone. O espelho da verdade, no túmulo antigo dos Lelianos, se desfez e desapareceu. Mas o fragmento está bem. Ele ainda contém o poder do espelho. E Ivone disse que se ela quisesse salvá-los, deveria entregar o fragmento do espelho. Ivone não quer usar o fragmento apenas para hipnose. O verdadeiro objetivo dela, que Penélope descobriu no modo normal, é libertar seus irmãos selados com o fragmento do espelho e o canino do dragão dourado que estão no palácio. Aquela é a chave para desfazer o selo dos Lelianos. É dito que o canino do dragão dourado possui poderes místicos. Ele é um tesouro passado por gerações na família real e é escondido na orbe que o imperador carrega. Então Ivone tomou o palácio para conseguir tudo o que precisa para conquistar o mundo depois de libertar os Lelianos. Penélope não se lembra do esqueleto que ela encontrou na competição de caça. De acordo com Callisto, ele era um Leliano que tentou criar um portal para o palácio.
Aquela foi a última tentativa dele de adquirir o canino do dragão dourado. Cada episódio era apenas uma premonição. Penélope não pode deixar que a Yvonne tire aquilo dela, mesmo que ela morra. Ela precisa ver o Vinté. Se a Emily e as crianças estão com a Yvonne, Penélope precisa saber o que aconteceu com o fragmento que ela deixou com ele. Mas assim que ela abre a porta do quarto, se depara com 2 guardas. Eles perguntam se tem algo incomodando ou se ela gostaria de enviar uma mensagem para o príncipe. Eles irão protegê-la com suas vidas. Pelo visto, Calisto sabia que ela não conseguiria ficar parada com isso tudo acontecendo. Penélope diz que o remédio tem um gosto um pouco estranho e manda chamarem o mago do palácio. Depois, ela dá o seu primeiro recuo. O mago então chega e Penélope logo pergunta o nome dele. Ele diz se chamar Jim, e então Penélope diz ter um favor que ela quer pedir. O mago diz ter ouvido que tinha um problema com o remédio, mas Penélope manda ele esquecer o remédio. Ela precisa ir a um lugar, então ele deve usar magia de teleporte e manter isso em segredo do príncipe. Ela vai voltar rapidinho e promete que não vai causar problemas a ele. Mas Jim grita que não, pois o príncipe ordenou que ele não deixasse ela ir a lugar nenhum. Se Calisto descobrir, ele será punido. Penélope queria convencê-lo mais, mas não tem jeito. Assim, ela pega seu espelho e pergunta se ele quer ser punido agora. Nada é mais efetivo do que a ameaça. O mago pede para ela pelo menos deixar ele lançar um feitiço de rastreamento e um escudo mágico nela, e que, por favor, ela volte antes que o príncipe descubra. Penélope diz entender e agradece, e então começa a ser teleportada. Em um piscar de olhos, ela chegou, mas o lugar está completamente destruído. Ali é realmente coelho branco? O teleporte foi errado? Não tem como. Então, que diabos aconteceu ali? Assim, ela começa a gritar, perguntando se tem alguém ali. Ela pede para o Vencor responder e chama o Marquês Vinté. De repente, o espelho em sua mão começa a brilhar e indica o espaço secreto do Vinté. Penélope diz desfazer na língua antiga e logo o espaço secreto é aberto. Adentrando no lugar, ela percebe que aquele é o túmulo antigo dos Lelianos. Mas sem chance! Ela acabou de passar pela porta secreta do Vinté. Penélope pensou que o espelho da verdade estava quebrado, mas ele está ali sem nenhum arranhão. O que está acontecendo? E por que está tão quente ali dentro? De repente, ela vê alguém preso por correntes que saem de portais mágicos. Ele está pegando fogo, então ela se pergunta se ele está morto. Mas ele parece bem para ela. Penélope decide apagar o fogo, mas ela não sabe como usa magia de água. Mas então, alguém atrás dela diz que está tudo bem. Ela se vira e vê o Vinté. Rapidamente, Penélope começa a perguntar o que aconteceu ali. Ou melhor, quem é aquele? Vinté percebe que ela encontrou o espelho da verdade, mas parece diferente do que ele se lembra. O Marquês pensou ter sentido uma energia mágica poderosa vindo dela, mas era apenas magia antiga. Ele acabou de perceber isso. Penélope diz ter várias perguntas, mas pede para ele fazer alguma coisa por aquela pessoa primeiro. Ela acha que ele ainda está vivo. Vinté explica que nenhuma magia pode apagar aquele fogo, o que significa que não tem como salvá-lo. Aquele lugar não é real. É um futuro que ainda não aconteceu, ou é o passado que está escondido na parte mais profunda do subconsciente dele, onde o mago tolo está pagando pela sua dívida eterna. Então esse é... Penélope pergunta o que diabos aconteceu ali, e Vinté explica que a Leliana foi ali. Ela controlou Raon e pegou ele. Vinté tentou seu melhor, mas o fragmento que a Penélope confiou a ele foi tomado no final. Então, ele se desculpa. Vinté usou seu último recurso para derrotar a Yvonne. Ele tentou usar magia proibida, sacrificou sua alma para voltar no tempo, com a intenção de destruir todos os planos da Yvonne. No entanto, a magia dele não ativou porque esse mundo já está preso em um lapso temporal para o passado. Então, ele finalmente percebeu tudo.
No momento em que ele pediu para ver as coisas que ele não conseguia se lembrar, alguém o chamou de tolo e perguntou se ele achava que podia encontrar salvação assim. Já faz muito tempo que eles estão queimando. O último mago que performou uma magia que regressava no tempo. Uma magia proibida que consome um ser para aprisionar o mundo em um loop infinito, reiniciando tudo até que o destino desastroso seja desfeito. Como o preço por mexer com o tempo, Vinter não pode sair desse círculo mágico. Sendo honesto, ele nunca saiu. Por isso Penélope achou que aquele lugar era muito quente, assim como a mão do Vinter. Talvez seja o karma dele, do qual ele nem tinha conhecimento. E talvez ela já tivesse percebido inconscientemente. O quanto ele sabe? Penélope viu no espelho da verdade todas as vezes que ele regressou no tempo. Ele se lembra de tudo que aconteceu? Vinter diz para ela se esconder caso ainda tenha o fragmento do espelho. Penélope questiona do que ele está falando. Então Vinter explica que a Leliana deve ter conseguido o canino do dragão dourado agora. Se ela conseguir outro fragmento do espelho e desfazer o selo do povo de Leila, aquele futuro horrível vai se repetir novamente. Se é assim que tudo vai acabar, seria melhor. Mas Penélope interrompe, querendo saber se ele está dizendo para ela fugir agora. Ela ouviu direito? Ele disse que queria parar Ivone. Não foi por isso que ele voltou no tempo enquanto o corpo inteiro dele queimava? E quanto ao Raon e as outras crianças? Ele vai apenas deixá-los morrer? Ela manda ele dizer alguma coisa e fala que não sabia que ele era tão covarde. Então ela foge sozinha e sobrevive. Mas e depois? Ele espera que ela sobreviva com medo constante, se perguntando quando a Leliana vai achá-la, como proteger o fragmento e se todos estão sendo controlados? Foi isso que ela fez desde que foi arrastada para aquele mundo. Ela finalmente viu o fim. Ela sabe como terminar esse maldito jogo. Penélope prefere tomar veneno novamente. Então ela não pode simplesmente fugir. Vinter diz que na primeira vez que ele voltou no tempo, não pensou no quão cruel isso seria para ela. A magia proibida foi para mudar o destino da ruína. Se ele soubesse que ela iria experienciar tanta dor sozinha... Se os Lelians dominarem esse mundo, o tempo vai retroceder de novo, e Penélope vai ser sacrificada mais uma vez pelas pessoas que levaram ela à morte. Vinter não quer forçar a Penélope a fazer nada. Penélope não percebe o motivo para ele dizer para ela fugir. Ele descobriu sobre as mortes infinitas e repetitivas da Penélope, e por isso quer que ela se salve, mesmo que signifique desistir de tudo. Mas o Vinter está enganado. As preocupações dele são inúteis. Ela não tem intenção nenhuma de se sacrificar por ele e pelas pessoas daquele mundo. Ela age totalmente por si mesma, porque ela quer que tudo isso acabe. Vinter diz entender, e pergunta se ela ainda tem a rosa que lhe deu. Parecia errado jogar aquele caule de rosa murcho fora, então ela guardou. Sem contar que era uma recompensa de missão. Vinter manda ela prestar atenção. Quando a Leliana pegou o fragmento, ocorreu uma explosão. Vinter não conseguiu destruí-lo, mas ele fez uma pequena rachadura. Ele então sussurra para ela a melhor forma de acabar com tudo isso. Penélope pergunta, e se ela falhar? Parece que a Ivone sabia sobre o passado. Ela já pode ter se preparado para isso. Vinter diz que ela consegue. A Leliana não se lembra de tudo. Ela pensa que o tempo voltou por causa do Vinter. Vai ser difícil agir enquanto pensa em todo cenário possível. Ainda assim, e se ela arruinar tudo? Vinter manda ela não se preocupar. Ele voltou ali para dar outra chance a ela. Então, mesmo que ela não volte ali por um longo tempo, mesmo que ela nunca mais volte, ele estará ali esperando por ela. Agora, ela deveria ir. Aquele lugar é muito úmido. Antes de sair, Penélope pergunta se ele também vai ser salvo caso ela consiga. Vinter pergunta, quem sabe, mas pede para ela não se preocupar com ele. Ela diz que age por si mesma, não foi? Adeus, senhorita. O incorrespondível e eterno amor do Vinter.
Penélope só tem uma chance para executar o plano que o Winter disse. Ela não pode falhar. Pelo objetivo dela e para... Está na hora de voltar. Penélope precisa contar ao Calisto o que acabou de ouvir. Ela se pergunta o que está acontecendo agora. Talvez estejam indo para o palácio em vez do ducado. Mas então alguém a agarra por trás, colocando um pano na boca dela. A pessoa a chama de mestra, e na hora, Penélope reconhece essa voz. Penélope tenta dizer alguma coisa, mas os olhos dela estão se fechando, e ela acaba desmaiando nos braços do Iclais. Mais tarde, quando Penélope abre os olhos, não sabe onde está. Iclais pergunta se ela acordou, e diz que ela guardou aquela flor murcha. Parece que ela é mais fraca do que ele pensava. Penélope tenta dizer alguma coisa, mas sente uma forte dor de cabeça. Iclais diz que os resquícios do anestésico ainda estão fazendo efeito. Ele vai embora daqui a pouco, então ela não precisa se preocupar. Penélope pergunta onde ela está, e Iclais explica que eles estão dentro do palácio que os rebeldes dominaram. Talvez ele esteja dizendo o óbvio, mas ninguém vai ajudá-la, mesmo que ela grite. Se ela está no palácio, então isso significa que o Calisto e o Duque estão ali? Que tipo de magia de proteção o maldito Jin usou para ela ser sequestrada tão facilmente? Mas, na verdade, isso é bom. De toda forma, ela precisava ir para lá matar a Yvonne. Ela não tem escolha a não ser seguir o ritmo das coisas e esperar uma oportunidade. Assim ela pergunta como ele sabia que ela estaria no distrito comercial. E Iclais explica que a Yvonne disse para ele que ela estaria lá. Então, ele ficou esperando. É bom ver a mestra dele de novo. E podemos ver o corte na testa dele que foi feito pela Penélope quando ela acertou com o espelho. Penélope pergunta se essa é a vingança dele depois de ter apanhado tanto no pântano. Ele vai oferecê-la a Yvonne? E Iclais diz que é claro que não. Ele está protegendo ela. E Iclais fez um acordo com a Yvonne. Se ele der o fragmento do espelho que a Penélope tem, Yvonne não vai fazer nada com ela e com seus reféns. Penélope pergunta se ele realmente acha que ela acreditaria nele. E Iclais argumenta que não teria deixado ela ilesa se estivesse mentindo. Ele sabe que ela ficaria chateada se a Emily e as crianças fossem mortas, porque ela é gentil. Então, ele não quer que isso aconteça. Mas essa é a última vez que ele vai pegar leve com ela. Penélope questiona o que ele quis dizer. E Iclais diz que já falou que vai matar todos que causaram problemas a ela. Iclais vai se vingar daqueles que fizeram ela beber aquele veneno. Ele já se livrou dos peixes pequenos, como Mark e Albert. Os únicos que restam são o Duque e seus filhos. Ele vai se livrar de todos os ratos que vivem na mansão do Duque. Então pede para ela parar de ficar com raiva. Penélope pergunta como ele ainda consegue dizer coisas assim. Se ela se vinga ou os perdoa, é decisão dela. E Iclais não entende que isso não tem nada a ver com ele. Mas se não diz respeito ao único cavaleiro dela, então a quem diz respeito? Ele não precisa da gargantilha e nem do anel, porque ela sempre será a mestra dele. Uma pátria caída e a vingança contra o Império são totalmente sem sentido para ele. Ele vai jogar tudo fora como se fossem lenços de papel usados. Se for por ela... Mas Penélope interrompe, querendo saber por quanto abuso ela vai ter que passar só porque ele a ama. E Iclais fica confuso. Então Penélope explica que ele a sequestrou e está impondo o amor dele enquanto a protege, mesmo sem ela ter pedido por isso. Se isso não é abuso, então o que é? Por que diabos ele não dá uma chance dela sentir pena dele? Iclais está sendo manipulado pela Yvonne agora, e já deveria ter percebido isso. Sério que ele não percebe que a obsessão e a afeição dele são fora do normal? Ainda assim, não é tarde demais. Ele deve parar a rebelião, superar a Yvonne e recomeçar. Se for ele, é possível. Penélope disse que mesmo que esse império caísse, ela não amaria. Então Iclais grita perguntando por quê? Por que não poderia ser ele? Para poder estar ao lado dela, ele suportou a humilhação daqueles malditos desprezíveis e trabalhou arduamente na Ordem dos Cavaleiros.
Para se tornar um cavaleiro digno dela, ele empunhou a espada até que suas mãos sangrassem. Mesmo assim, ela ainda estava tão distante que ele precisou denunciar seus próprios compatriotas para escapar por pouco de sua condição de escravo. Então por quê? Por que ela continua afastando? Penélope diz amar outra pessoa. E Claes manda ela mentir para ele como fez antes. Ele pede para ela dizer que ele é o único. E ela não liga que o príncipe herdeiro morra porque ela ama mais o Claes. Então talvez ele acabe acreditando. Penélope tenta falar com o Claes, mas ele pede para ela parar de fazer essas coisas inúteis. O motivo dele ser como é porque ela continua reagindo dessa forma. Ela foi desonesta com ele, mas agiu de forma diferente na frente do príncipe herdeiro. Ela sabia que o nome dele era Delman. Penélope pergunta por quem se importaria agora. Ele está dizendo para ela escolhê-lo porque ele é da realeza também? E Claes diz que não. Isso significa que ele viveu uma vida tendo tudo o que queria, mesmo que fosse apenas uma casca vazia, desprovida de amor. Desde o momento que ele percebeu que ela estava o usando, ele não esperava ser amado por ela. Assim, ele saiu do quarto, deixando ela ali sozinha. Ela precisa achar uma forma de fugir. Enquanto isso, no palácio, Yvonne estava sentada no trono, sendo aclamada por alguns nobres. O Marquês Ellen estendeu para ela a cabeça do imperador e a orbe. Yvonne está achando tudo muito fácil. O tão aclamado segundo príncipe e imperatriz, que aparentemente governa esse império, ofereceram a cabeça do imperador quando ela disse que concederia a eles o poder de Leila. Ela nem ao menos precisou fazer lavagem cerebral neles. Enfim, humanos. A imperatriz perguntou se ela realmente iria realizar o ritual de Leila. Assim, aquele império finalmente estará aos pés deles. Mas Yvonne disse que ainda não era o momento. A imperatriz deve ser paciente, que a recompensa virá em breve. A imperatriz concordou, enquanto Yvonne apenas o chamava mentalmente de idiotas. Mas se as coisas fossem ficar fáceis só com essas pessoas, ela não teria se dado ao trabalho de envolver alguém como o príncipe herdeiro da última vez. Yvonne passa pelas crianças, onde o Raon se culpa, e pela Emily, que está desacordada. Ela entra em um cômodo e pergunta para alguém se ele estava esperando. A pessoa em questão é o Derek, todo acabado e ainda preso pelas linhas da Yvonne. Yvonne diz que está na hora do chá, enquanto chama de irmão, e pergunta como está o ferimento dele. Derek foi tratado com o muco de um monstro, então mesmo que não esteja inteiro, ele não vai morrer. Assim, ela pede para ele beber o chá enquanto está quente. Mas Derek apenas pergunta por que Yvonne o salvou. Ele pensou que era um refém inútil. Yvonne está achando isso tudo muito entediante. Mas ainda assim, ela diz ter encontrado algo interessante nos pertences dele. Aquilo é familiar porque é das memórias da Yvonne. Costumava ficar no quarto dela quando ela era mais nova. Mas a joia é um pouco diferente. É um diamante de Popinil? Yvonne não acha que o Derek tenha feito para ela. Então deve ter sido a imatura Penélope quem cobiçou o que era dela. Foi por isso que ele carregou aquilo consigo? Para dar à mulher que ama? Derek grita para ela devolver. Mas Yvonne apenas quebra a joia, enquanto diz que vai ficar com aquilo, já que era dela mesmo. Além disso, a Penélope não aceitaria aquilo de qualquer forma. Mas a Yvonne está curiosa sobre o que ele gosta tanto na Penélope. O Winter, o Duque e até o Derek, nenhum deles está acordando. Não é como se a Penélope soubesse manipular as pessoas. Sabe, a Yvonne já esteve naquele palácio antes. Foram dias bem cansativos. Ela enganou um mago cético, conquistou o ducado, matou uma garota irritante, casou com o príncipe herdeiro e se apoderou dos tesouros da família real. Depois, ela libertou seu povo, que tinha sido selado. No começo, era bom, já que ela tinha sobrevivido aos 3 magos antigos. Ela pensou que tinha encontrado o mundo para a família e irmãos dela. Mas ela tinha se esquecido o quão egoísta e arrogante o povo de Leila era. Derek não está entendendo nada do que Yvonne está dizendo. Mas ainda assim, ela continua a dizer
que depois de derrotar os humanos e recuperar o poder, eles cobiçavam a posição dela. Yvonne não está dizendo que entregou para eles, já que logo depois ela retornou. Quando ela percebeu, ficou irritada. Ela tinha que passar por todos os problemas de novo? Sem falar que a Penélope continuava atrapalhando tudo. Bem, tudo acabou agora. Yvonne conseguiu o tesouro imperial e logo vai pegar o último fragmento do espelho. Assim esse mundo vai estar nas mãos dela novamente. Yvonne não tem motivo para não devorar o Derek, mas ele fracassou como homem e irmão. A vida de herdeiro dele acaba ali. Então por que ele não se torna dela? Ele não quer perder desse jeito a irmã mais nova que sempre sonhou, certo? Ele também sabe que aquele corpo e memórias são da Yvonne. Se ele a escolher, poderá reparar seus defeitos como irmão mais velho. Ele apenas deve dizer isso por vontade própria. Dizer que vai ser dela, como irmão dela. Se ele não fizer isso... Mas alguém chama Yvonne. Yvonne dá as boas-vindas ao Iclais. Iclais entra e encara o Derek, mas logo desvia o rosto e continua andando. Ele informa que trouxe o que a Yvonne pediu, e ela exibe um sorriso. Ela sabia que o Iclais conseguiria. Yvonne questiona sobre a Penélope. Iclais informa que ela está em um quarto. Yvonne pergunta se está tudo bem deixar ela sozinha. E Iclais diz que deixou alguns guardas lá. Nenhum mísero rato passará por eles. Na verdade, Emily não está desmaiada. E está apenas fingindo. Percebendo que a Penélope também foi pega, ela pensa que precisa fugir dali. Iclais diz que, como prometido, Yvonne não deve tocar nas crianças nem na empregada, já que ele pode se render ao príncipe herdeiro a qualquer momento. Yvonne diz ver que ele está fazendo seu melhor para a Penélope não odiá-la ainda mais, e pede para ele não se preocupar, pois diferente da Penélope, ela cumpre suas promessas. Então agora, ele deveria dar o restante das coisas a ela. Iclais informa que o espelho pertence a Penélope, e ele vai devolver para ela depois. Yvonne diz que ele já deve saber o quão perigosa a magia antiga é, então está claro que ele deve deixar isso com ela. Ele não deve se preocupar, pois ela vai mantê-lo seguro e devolver junto com os reféns quando tudo acabar. Assim, Iclais acaba dando o espelho também. O fim está chegando. Yvonne percebeu depois de voltar que essa era uma nova oportunidade para ela. Ela não se importa com a vingança do povo dela. O mundo que ela deseja não é governado pelos Leilianos, mas por ela. Mas então alguns guardas vêm correndo e chamando os dois, trazendo notícias urgentes. O exército imperial e os soldados do Ducado Descartes atravessaram o portão oeste do palácio. Parece que eles vão avançar na ala principal. Além disso, a Penélope desapareceu. Há não muito tempo, onde Penélope estava sendo mantida presa, ela se perguntava como ia sair dali quando aqueles desgraçados trancaram aquele lugar. Calisto colocou uma magia de rastreamento nela, então já deve saber que ela foi sequestrada. Além de estar muito preocupado, Calisto também pode ficar bravo porque ela desapareceu e fez uma bagunça. Ela só espera que o plano de recuperar o palácio não fracasse por causa dela, e se pergunta se consegue quebrar alguma janela e fugir, quando ela escuta um barulho. Ela segura algo só por segurança, e percebe que o barulho está vindo da lareira. De repente, algo cai lá de cima, e Penélope grita assustada. Mas logo se acalma, ao reconhecer a figura à sua frente. Para quem estava com saudades, Calisto está de volta. Ele pergunta se ela está bem. Penélope está confusa, sem entender como que o Calisto saiu de dentro da lareira. Mas logo deixa isso de lado, quando ouve os guardas perguntarem o que está acontecendo ali dentro. Assim ela começa a gritar para eles deixarem ela sair, e questionando por quanto tempo eles vão deixar ela trancada ali, o que logo distrai eles, que apenas pensam que é verdade que ela é irritadinha. Assim ela volta a atenção para o Calisto e questiona como ele entrou pela lareira. Calisto explica que entrou usando a passagem secreta que apenas a família imperial sabe. Ele sabia que ela não viria a ele e avisou os magos com antecedência que se eles não conseguissem parar a Penélope, teriam que lançar um feitiço de rastreamento que informaria a localização dela. Mas eles não têm tempo. Ele vai contar tudo enquanto eles saem dali. Segura na mão dele, Penélope pensa
que só fazia meio-dia que ela não o via, mas ela está muito feliz em vê-lo. Isso até o Caliço avisar que eles vão se arrastar pela lareira. Penélope questiona se arrastar ali, e Caliço pergunta se ela não quer. Ele limpou enquanto estava passando, e até matou os ratos e centopeias. Já se arrastando na lareira, Penélope pensa que não é que ela não queira, mas ratos e centopeias? Caliço informa que eles vão chegar a um lugar aberto daqui a pouco, então ela só tem que aguentar mais um pouco. Agora ela já pode se levantar. Penélope não sabia que existia um lugar assim no palácio. Mas se todos da família imperial sabem sobre aquela passagem secreta, então segundo o príncipe sabe dela? Caliço explica que ele não sabe. Sem chance que o filho da segunda esposa saber a estrutura do Palácio da Imperatriz. Como essa é a primeira vez o Caliço indo ali, desde que a mãe dele morreu, ele se perdeu. Em pânico, Penélope grita perguntando se ela está no Palácio da Imperatriz. Caliço responde que sim, e pergunta por quê. Mas Penélope desconversa. Ela sabia que tinha um motivo para o Iclais levar ela ali. Embora ela esteja aliviada que o Caliço não pensou muito sobre isso, ela ainda se sente ansiosa. Caliço comenta que parece que aquele maldito de Delmen a capturou. Iclais é irritante em todos os aspectos. Caliço deveria ter matado ele no pântano. Penélope só pensa que vai poupá-lo dos detalhes. Mas Caliço questiona para onde ela foi enquanto deixava ele preocupado. Penélope fica em silêncio por um instante, mas acaba decidindo falar. Ela ia falar que foi ver o Vinté, mas acaba se corrigindo para o Marquês Verdande. Ele contou a ela como parar os planos de Layla. Caliço comenta que o Vinté tinha aquele truquezinho. Há um limite para zombar da realeza. Vinté o enganou direitinho. Penélope questiona quando ele descobriu que era um marquês, e Caliço explica que tinha seus meios. Os detalhes não importam, mas ele questiona como ela vai parar os leilianos. Penélope explica que usando o espelho antigo que ela tem, ela vai selar a Ivone dentro dele. Só quero saber como que ela vai recuperar esse espelho agora. A Layla não é alguém que se consegue matar. Ela conseguiu sobreviver à explosão que o Marquês apossou sua vida. Então a melhor forma é selando ela, assim como os magos antigos fizeram. O Marquês conseguiu criar uma rachadura no fragmento que a Ivone tem. Então, no momento em que ela tenta desfazer o selo do povo dela com o canino do dragão dourado, o fragmento rachado vai perturbar sua consciência. Com essa oportunidade, Penélope vai usar a magia antiga para selar ela. Caliço diz que parece bastante plausível, e pergunta se então ela ainda tem aquele espelho estranho. Mas Penélope informa que pegaram ele. No mesmo instante, Caliço diz para eles voltarem. Primeiro, ele vai tirar a Penélope do Palácio Imperial. Eles vão lidar com a Layla usando as tropas dele e as do Ducado. Penélope diz que ele não pode. Aquele monstro é tudo menos normal. Caliço diz que, de qualquer forma, ela não pode usar magia agora. Eles precisam da magia dela para protegê-la e para capturar a Layla. Sem isso, o que a Penélope pode fazer? Ele não quer que ela o entenda errado. Como ele disse antes, aquele palácio é perigoso. O destino do imperador é incerto e o palácio está cheio de forças ocultas da facção do segundo príncipe. Se tudo der errado, eles vão precisar abandonar o palácio ou até mesmo a capital. Penélope fica surpresa com a ideia de abandonar. Calisto, um homem que se lançaria na guerra pelo trono, realmente disse algo assim. Ele diz que essa não é a pior escolha. A segurança dela importa mais do que aquele império para ele. Penélope tenta dizer alguma coisa, mas Calisto pede que ela não se preocupe demais. Ele vai tentar recuperar o espelho dela e assim ela vai conseguir fazer o plano dela. Mas Penélope pensa que vai ser tarde demais. Ivone pode desfazer o selo a qualquer momento. O que o Calisto está dizendo não está errado, mas ela não pode fugir sozinha desse jeito. Assim ela explica que isso não significa que ela esteja totalmente capacitada de usar magia. Vinter diz para ela que a rosa que floresceu do subconsciente dele era essencialmente uma cristalização da mana dele. Então, quando ela estiver em perigo, a rosa iria lançar um feitiço de defesa na Penélope uma vez. Mas a Penélope também não perdeu essa rosa?
De qualquer forma, ela informa que pode usar magia de defesa, e se conseguir o espelho dela de volta, seria muito mais útil se ela estiver lá. Ela só esqueceu de mencionar que a defesa é apenas uma vez. Assim, ela pede para ele levá-la com ele. Se realmente chegar a acontecer o que ele disse, ela vai fazer como ele pediu. Calisto comenta que ela é boa em deixar as coisas difíceis para ele. Depende da situação, ele pode precisar carregar ela que nem uma mala. Mas ainda assim, ele diz para eles irem. Voltando para o momento que os guardas informaram que a Penélope fugiu, rapidamente Clay saiu correndo. Ele ordenou que os guardas o seguissem. Eles devem bloquear todas as saídas do palácio e não permitir que ninguém entre ou saia. Eles só não sabiam que os dois estavam vendo tudo isso. Calisto comenta que o Iclais está levando todos os soldados por eles. Então isso vai ser mais fácil do que ele pensava. Penélope não acha que vai ser mais fácil, pois ainda tem muitos deles ali. Calisto informa que são apenas os nobres velhotes. Eles só precisam derrubar alguns guardas e pronto. Penélope pergunta a respeito do segundo príncipe, e Calisto informa que aquele pirralho é um fracassado. Essa foi uma escolha de palavras surpreendentemente reconfortante. Mas então Calisto pergunta se ela sabe onde o espelho está. Penélope informa que o Iclais não estava com ele quando saiu, então já deve ter entregado para a Ivone. Calisto diz que pegou aquilo, e estende a adaga que ele deu em seu aniversário. Aquela era a única chance dela cortar a garganta dele. Ela sentiu falta daquilo? Calisto vai na frente e vai eliminar alguns para chamar a atenção. Ela vai pegar aquilo, encontrar uma saída e fugir. Depois, de alguma forma, vai pegar o espelho de volta e acabar com a Layla. Penélope achou isso ridículo, mas estranhamente, parece bom. Não importa o quão imprudente isso possa parecer, Penélope pode confiar, porque quando o cara está com ela sente que pode esperar qualquer coisa. Assim ela agradece por ele ter ido com ela. É por não estar sozinha e por ele estar com ela que ela sente um sentimento de alívio. Calisto diz que no 3 eles vão, e Penélope diz que vai se preparar. Essa é a última batalha. 1, onde tudo vai acabar. 2, só que ao invés do 3, o que vem é um beijo. Mesmo agora, ela ainda está linda. Não é de se admirar que ela seja dele. Então agora, eles podem ir. Um forte barulho é ouvido e um guarda se vira na direção do som, mas é morto no mesmo instante. Nesse instante, os nobres percebem que aquilo é uma emboscada. O príncipe herdeiro está no salão principal. Alguém dá ordem para protegerem o príncipe, mas acho que esse também foi dessa para melhor. O segundo príncipe está assustado, mas também olha só quem está na frente dele, dizendo que hoje é um bom dia para morrer. As mortes continuam. Emily vê uma espada caída ali perto e pula na direção dela. A espada do Calisto fica a centímetros do pescoço do segundo príncipe. Calisto cumprimenta a Imperatriz e o Marquês Ellen. Eles perguntam o que o Calisto está fazendo naquele palácio sagrado e mandam ele largar a espada. O príncipe diz que estava se perguntando o que sua mãe e seu único irmão estavam fazendo naquele palácio sagrado. Mas então ele vê algo e comenta que eles estavam belamente arrancando a divina cabeça do imperador. Calisto estava disposto a ouvir as últimas palavras do irmão, mas depois de ver isso, agora ele está irritado. A rainha pergunta se ele finalmente se afeiçoou ao pai e diz para ele não pensar que ela não sabia que ele também estava morrendo de vontade de matá-lo. Calisto diz que esse é o problema. Eles roubaram o desejo de longa data dele. Não há o que ser feito. Então Calisto terá que resolver isso com os corpos deles. Enquanto isso, Emily está usando a espada para cortar as cordas que a prendem. E por fim, ela consegue se soltar. Em seguida, ela tenta acordar as crianças que ainda estão sonolentas. Penélope se empolga com isso. Como esperado, a empregada pessoal dela.
Agora a Penélope tem que fazer sua jogada. A Ivone está no quarto que o Clay saiu. Graças ao Calisto, ninguém irá conseguir parar a Penélope. É agora ou nunca. Ivone comenta que parece que a Penélope está ali. Aquele príncipe herdeiro também está colocando bastante esforços, mas é tudo um desperdício. Derek começa a dizer que, assim como ela falou, ele está coberto de falhas. Ele estava desiludido esse tempo todo e arruinou tudo. Pelos últimos 10 anos, ele teria feito qualquer coisa para ver a Ivone novamente. Se a criança que ele perdeu voltasse à vida... Mas por conta desse desejo tolo, ele perdeu algo que nunca mais poderá ter novamente. Dizer que ele estava sendo usado pela Ivone é uma desculpa covarde. Derek não pode sequer negar seus próprios segredos vergonhosos que não tem nada a ver com ela. Mas como Ivone disse, se tem algo que ele pode fazer como irmão dela, é assistir o último suspiro do inimigo da irmã dele. Só que, sem muito esforço, Ivone agarra o pescoço dele e o joga longe. Ela diz que, claro, se ele puder. Não importa se ele está sendo sincero ou não, já que nada mudará. Será o mesmo de antes. Penélope entra na sala correndo e gritando o nome da Ivone. Ivone abre o orbe, onde está o canino do dragão dourado. Dessa vez, tudo que ela deseja se tornará realidade. Calisto percebe que a Ivone abriu a porta para um santuário subterrâneo que só pode ser aberto pela ordem do imperador. Ivone vai fazer algo lá embaixo, então manda Penélope o seguir. Só que alguém chama Penélope, e quando ela olha, se depara com Raon atacando a empregada e as crianças. Quando Calisto se vira, Penélope não está atrás dele. Ivone informa que a Penélope está com as mãos ocupadas, então ela não o seguiu. Calisto percebe que a Ivone fez alguma coisa. Ivone está parada em frente a um dragão. Ela está surpresa, pois a tumba do dragão dourado das lendas estava sendo escondida abaixo do Palácio Real. Calisto diz não saber como ela descobriu sobre o santuário, mas ali não tem para onde correr. Ele ouviu sobre o plano dela pela Penélope. Tentar libertar o selo ou o que quer que seja. Calisto informa que vai matar até o último desses desgraçados lilianos. Ivone diz que é um infortúnio, mas não há necessidade. Só se pode usar o dente canino do dragão dourado uma vez. Ele sabe disso também, já que é da realeza. Calisto pergunta o que ela está planejando. E Ivone responde que o dente do dragão dourado é a essência do milagre de ressuscitar os mortos. Ela não vai desperdiçar isso para libertar o povo dela, que só ficará em seu caminho. Ela vai colocar esse poder dentro daquele corpo. Voltando para o Raon, a lavagem cerebral da Ivone não foi desfeita. Com lágrimas nos olhos, Raon diz que o mestre se foi. Ele causou a explosão e Vinté morreu por sua culpa. Emily manda Penélope ir, que ela cuida daquilo. Mas como Penélope pode simplesmente ir embora? Ela ainda nem conseguiu o espelho de volta. Isso está deixando ela louca. Penélope grita para o Raon acordar. Ele está sendo controlado. Isso não aconteceu. Raon diz que precisa assumir a responsabilidade pelo bem de seu mestre. Ele vai matar todos os leilianos do mal. Mas então, levantando sua varinha, a menina com máscara de porco diz que a senhorita falou para ele acordar e joga uma magia nele, fazendo derrubar o cajado e cair desmaiado. O menino com máscara de gato pergunta se não confiscaram todas as varinhas deles. E a menina diz que ele é estúpido. Os alunos do melhor mago do Império sempre devem ter uma varinha em mãos. Ela diz isso enquanto mostra não uma, mas 4 varinhas. Impressionados, os outros animais dizem que ela é a melhor, e Penélope percebe que tudo foi resolvido. Uma das crianças pergunta se ela é aquela que os ajudou a encontrar aquela relíquia na loja,
E Penélope confirma. Então eles perguntam se o dono da loja está realmente morto. Penélope se desculpa, pois ela não tem certeza disso. Mas ela pode ser capaz de salvar o mestre deles depois que tudo isso acabar. Para selar a Leliana, Penélope precisa do espelho ancestral. Mas como ela pode lutar com a Yvonne se ainda não conseguiu recuperá-lo? Alguém chama ela, e quando ela olha, vê que é o Derek sentado no chão. Só que o mais importante é o que tem nas mãos dele, o espelho. Ele manda ela pegar aquilo. Confusa, Penélope pergunta como, e ele questiona qual é o problema com a expressão dela. É por ser a primeira vez que ele dê algo que ela quer? Ele explica que pegou mais cedo e questiona se foi isso que a Penélope usou para lutar no jardim. Ele a chama de Penélope Cart, mas uma tosse interrompe sua fala. Penélope diz não saber o que mais ele tem a dizer, mas ele pode contar depois. Ela não tem tempo para escutar no momento, e ele não está no melhor dos estados. Ela diz para Emily que está com pressa, então deixa o jovem duque com ela. O duque e os cavaleiros imperiais estão vindo nesse exato momento. Emily deve se juntar a eles, entregar o jovem duque e conseguir proteção. Penélope diz para as crianças que elas deveriam ir para um lugar seguro também, e pergunta se elas sabem usar magia de teleporte. As crianças dizem que sabem e ativam a magia. Eles se verão novamente e darão a lição no Raon se ele ficar estranho de novo. Penélope diz para Emily que é bom vê-la de novo, e a empregada pergunta se a Penélope realmente não vai com ela. Penélope responde que ainda tem algo a fazer. Está na hora dela capturar a verdadeira vilã. Emily dá um abraço apertado na Penélope, enquanto pede para ela ter cuidado. A vilã deve morrer, e elas, as boazinhas, devem sobreviver. Penélope apenas pensa que elas não são as boazinhas. Depois, Emily ajuda a levantar o Derek, só que ele segura o pulso da Penélope e começa a dizer que com aquele espelho ela deve... Mas ele não termina a frase, apenas solta o pulso dela e vai embora. Está na hora da Penélope ir também. Ela não pode perder mais tempo. Atrás dessa porta está a Yvonne. E o Calisto? Penélope vai perguntar se ele já derrotou a Yvonne, mas ele apenas a puxou, mandando ela correr. Agora! O chão começa a rachar, e em meio às pedras, Penélope enxerga enormes garras. Yvonne está em cima do dragão, que ruge ferozmente, causando caos e destruição. Aquele é o dragão dourado. Yvonne consegue sentir sangue quente fluindo por seu corpo. É uma sensação bem diferente de quando ela era apenas um cadáver. Esse é o poder do dragão dourado que pode trazer os mortos de volta à vida. Isso faz a Yvonne querer agradecer ao Vinté por ter voltado no tempo. Graças a ele, dessa vez, ela pode usar o canino do dragão dourado. Em pensar que ter um corpo saudável seria tão bom. Penélope pergunta ao príncipe o que aconteceu no porão, e ele responde que houve um imprevisto nos planos deles. Em vez de libertar seu povo com o canino do dragão dourado, aquele monstro trouxe seu corpo de volta à vida. E, graças à imensa força vital do canino, o poder sinistro de Layla foi fortalecido, ao ponto de que os restos do dragão dourado, que estavam no porão, pudessem ser usados como um monstro. Nesse caso, o plano de selar a Yvonne... Mas Calisto manda ela esquecer esse plano. Eles não têm tempo. Precisam fugir. Só que, pro azar deles, o dragão está preparando uma bola de fogo em sua boca. Porque parece que isso já aconteceu antes. Penélope pensa em água, em magia de gelo, mas já é tarde demais. No entanto, o impacto não vem. Penélope pede para o Calisto abrir os olhos. Eles estão sendo protegidos do fogo por uma barreira mágica. Calisto pergunta se eles já se encontraram no pós-vida, mas Penélope responde que, infelizmente, eles ainda estão ali e manda ele olhar.
A rosa que floresceu no subconsciente do Winter era essencialmente uma cristalização da mana dele. Em um momento de perigo, ela irá lançar um feitiço de proteção uma vez na Penélope. E o gatilho do feitiço é o grito da Penélope. Callisto percebe que então esse era o feitiço de proteção que ela estava falando. Penélope explica que é uma ferramenta mágica que o Marquês Verdade deu a ela. Callisto se lembra que ela também tinha um colar que mudava de cor. Penélope sempre diz que não precisa dos presentes do príncipe, mas pega tudo que o Winter dá. A rosa se desfaz e Yvonne fica surpresa ao ver que eles ainda estão vivos. Então ela percebe que a Penélope pegou o espelho de volta e se pergunta se a Penélope usou magia antiga para fazer um escudo. Mas quem se importa? Nenhum humano nunca sobreviveu contra um dragão. E Yvonne só precisa esperar até que tudo isso acabe. Ela não precisa daquilo. Então, jogando o dente na boca do dragão, ela manda ele protegê-lo. Assim, o dragão engole o dente. Penélope vê a Yvonne indo embora e grita o nome dela. Ela não sabe para onde a Yvonne está indo, então fala algumas palavras na língua antiga. Mas, protegendo ela do dragão, Callisto pede que ela fique quieta. O dragão quebra o castelo e sai para o lado de fora. O Duque fica surpreso ao ver o dragão das lendas, enquanto o Reynard está incrédulo, pois primeiro foi um louva-a-Deus gigante e agora é um dragão. Penélope pergunta para o príncipe se ele está bem, pois o teto desabou do nada. O príncipe responde estar bem. Quando ele está com ela, experiencia muitas coisas. Penélope pergunta se ele não gosta, mas ele diz que não disse isso. Ele disse que a vida dele fica mais animada. Callisto manda a Penélope seguir a Layla. Penélope pergunta por que ela. E Callisto comenta que eles têm um convidado indesejado, o Iclais. Iclais diz que toda vez que procura Penélope, ela está com o príncipe. No Jardim do Duque, no pântano e até mesmo agora. Iclais correu que nem um maluco até o palácio para ver se ela estava em perigo. Penélope diz que eles já terminaram e manda ele se afastar, pois ela não pode mais. Mas Iclais interrompe, dizendo que já disse a ela que ele mataria o príncipe e tomaria ela, mesmo que ela se torne apenas uma casca. Penélope sente a vontade de matar do Iclais, e para proteger o Callisto, ela ativa uma magia de relâmpago. Mas Iclais desvia do feitiço usando apenas os movimentos. Callisto afasta Penélope e bloqueia o ataque do Iclais. Mas está difícil. Callisto está enfrentando todo tipo de canalha por causa de sua namorada famosa. Mas ele manda Penélope não se preocupar com ele e ir atrás da Layla. Penélope tenta se opor, mas ele grita que eles não têm tempo. Eles precisam acabar com isso antes que aquele dragão maldito volte. Callisto vai tomar conta desse cara, então manda ela ir logo. Penélope se vira para ir, mas antes olha para trás, encontrando o olhar ameaçador do Iclais. Callisto pressiona, fazendo o Iclais voltar sua atenção para ele, e pergunta como ele ousa tentar ir atrás da futura princesa herdeira. Enquanto isso, Penélope está subindo as escadas e mandando a Yvonne parar. Yvonne se vira, dizendo que a Penélope não deveria ter deixado o príncipe para ir atrás dela. Penélope não está ciente de que todos os humanos no palácio são reféns dela? Com o movimento da mão, Yvonne controla o dragão e faz ele soltar uma rajada de fogo no jardim de flores onde o Duque e o Reynard estão. Então Yvonne volta a andar, enquanto diz que se a Penélope quiser fingir ignorância e ir atrás dela, pode tentar. Penélope percebe que a Yvonne é realmente maligna. Então ela grita restringir na língua antiga. Nesse momento, as flores começam a se mover e simplesmente vão em direção ao dragão, o prendendo. Penélope então diz subjugar, e o dragão é jogado com tudo contra o chão. Todos ficam surpresos, e Penélope manda eles continuarem lutando. Os guardas dizem que pela sua alteza, a princesa herdeira.
e Penélope pergunta o que eles acabaram de dizer. Mas ela está se tremendo toda, pois o dragão é muito poderoso para ela mantê-lo preso. Mesmo com magia antiga, ela não consegue segurá-lo por muito tempo. Mas e o Calisto? E Claes continua dizendo que vai matá-lo, enquanto Calisto manda ele calar a boca e tentar se puder, enquanto dá uma cabeçada no Claes. Penélope fez a mesma coisa antes, e eles estão do mesmo lado. Mas Calisto é muito traiçoeiro. E Claes se afasta atordoado, mas logo recupera o sangue nos olhos. E usando a vinha, quebra a espada do Calisto, o que deixa Penélope preocupada. Logo ela vê que a vinha está muito perto de atingir o Calisto. Então grita congelar na língua antiga. A magia sai do espelho e vai a toda velocidade em direção a Claes, que consegue desviar por pouco. Só que Penélope usou tanto poder que começa a se sentir tonta. A visão dela embaça depois de usar muita magia antiga de uma vez. A magia de aprisionamento do dragão dourado deve ter sido desfeita. Dito e feito, pois o dragão está vindo furioso em direção a Penélope. Sangue começa a escorrer. Alguém a chama de mestra e pergunta se ela está bem. Surpresa, Penélope pergunta ao Claes por que ele fez isso por ela quando ela magoou o coração dele. E Claes responde que no momento em que ela deu essa espada a ele, ela sorriu como uma flor. E todas as vezes que chamou de seu único cavaleiro, era amor para ele. Ela disse que era violência, mas desde o momento em que nasceu até agora, tudo o que ele queria não era o império, status ou liberdade. Ele queria ela, porque ele a ama. A espada então se quebra, mas por sorte, Calisto consegue tirar a Penélope da frente dos dentes do dragão. Penélope apenas olha chocada para onde o Claes estava antes. O dragão continua colocando fogo em tudo, e alguém em chamas grita pedindo para ser salva. Calisto segura o rosto da Penélope, pedindo para ela olhar para ele. Ela não pode perder a cabeça agora. Penélope diz estar com medo, e Calisto diz que ele também, o que deixa ela confusa. Então ele repete que também está com medo, e ela pergunta se ele também. Calisto questiona por que não estaria. Ele sabe que aquela coisa estava enterrada embaixo do palácio em que cresceu. Ele só não está demonstrando isso porque ela está com ele, mas por dentro ele está com medo. Penélope então desaba em lágrimas, enquanto diz não saber se consegue lutar com a Ivone. Ela também não sabe como derrotar o dragão, mas ela não quer ver mais ninguém morrer. Calisto manda ela parar de pensar em coisas ridículas e apenas pensar no porquê ela precisa fazer isso. Ela se lembra da história que contou no túmulo dos Leilianos. Penélope pensa a respeito e se lembra que disse que era de um lugar bem longe e um dia acabou ali. Ela estudou muito e entrou na faculdade, pois queria ser arqueóloga desde pequena por causa da mãe. Então o motivo para ela estar fazendo isso é para voltar para casa. E antes de retornar, ela queria tornar esse mundo seguro para o Calisto, que se tornará o imperador. Calisto diz que está tudo bem se ela falhar, pois ele vai tomar conta disso para ela. Penélope pergunta como ele pode dizer isso, e ele pede que ela escute. Só existe uma forma. Penélope tem que matar a Layla, custe o que custar. Até lá, alguém precisa enfrentar o dragão. Penélope diz que é muito perigoso, mas Calisto fala que não está dizendo que vai lutar e vencer. Ele vai apenas conseguir algum tempo até que ela acabe com a Layla. Penélope diz que ele está ferido, e Calisto pergunta se ela já se esqueceu que ele ainda tem um presente que ela deu. Aquele desgraçado maluco conseguiu derramar o sangue daquele dragão com sua espada. Então, está tudo bem. Ela deve ir. Ele já disse isso antes, mas ela consegue.
Penélope diz que vai, e ele pede para ela ter cuidado. Assim cada um vai para um lado. Penélope sobe as escadas correndo até chegar na Ivone. Ivone sorri e diz que a Penélope veio. Penélope pergunta se ela já cansou de brincar de pique-esconde. Ivone diz que se a Penélope está falando de uma caçada, ela está no meio de uma agora. Ivone está surpresa que a Penélope foi ali em vez de fugir. Ela está bem diferente do que costumava ser. Mas Ivone irá matá-la dessa vez também. Penélope indaga se ela gosta de matar pessoas. Se fica feliz vendo pessoas sofrerem de dor e morrerem. Alguém pergunta se o círculo mágico para prender o dragão ainda não está pronto. E outra pessoa responde que as chamas estão muito intensas para formar um círculo mágico. Alguém grita que o príncipe herdeiro passou pelas chamas. Ivone responde que é divertido. Além disso, Penélope realmente tem o direito de perguntar isso? Pobre Claes. Como ela pode deixá-lo morrer daquele jeito? Ele só tinha olhos para ela e não teria morrido assim se Penélope tivesse dito que o amava. Só uma vez. Penélope grita que isso é ridículo. É a Ivone que está manipulando o dragão. Ivone diz não conseguir entender a Penélope. Se ela tivesse dito a ele que o amava, mesmo que fosse mentira, poderia tê-lo usado como quisesse. Por que está se recusando a seguir o caminho mais fácil? Penélope responde que está cansada de mentiras. As memórias que Ivone inseriu com sua manipulação, a mentira que envolveu Claes e ela, a mentira que continuava dizendo que ela não precisava ser emocional sobre tudo isso, porque isso é apenas um jogo. Penélope pensa que não tem muito tempo. Então ela diz que é diferente da Ivone, uma vilã de sangue frio, sem lágrimas para derramar. Eles devem acabar logo com isso. Ivone é a personagem principal do modo normal. E mesmo assim, é a vilã desse mundo. Penélope aponta o espelho e diz algo na língua antiga, jogando uma magia na direção da Ivone. Ivone levanta a mão e invoca umas vinhas para se proteger. Penélope fica surpresa que a Ivone está bloqueando tudo. Mas Penélope tinha conseguido acertar um golpe com essa magia no ducado. Ivone diz que esse é o poder do canino, algo que a mísera magia antiga da Penélope não pode nem se comparar. Em vez de libertar seu povo com o canino do dragão dourado, esse monstro trouxe seu corpo de volta à vida. E graças à imensa força vital do canino, o poder sinistro de Leila foi fortalecido. Mas isso é demais. De repente, Penélope tem uma sensação estranha, enquanto a Ivone diz algo em outra língua. Uma magia jogada na direção da Penélope, que consegue desviar por muito pouco. Aquele canino é muito poderoso. Ivone cria uma espada feita de sombra e diz que isso mesmo. Não é divertido se a Penélope morrer tão rápido. Os ataques de vinha continuam e Ivone ainda está empunhando a espada também. Ela manda a Penélope fazer o seu melhor para sobreviver, pois assim que ela usar toda sua energia, Ivone fará com que ela tenha a morte mais dolorosa possível. Penélope pergunta em seu pensamento se a Ivone acha mesmo que ela deixará isso acontecer. Assim ela joga uma rajada de fogo na Ivone, chamuscando o rosto dela e a irritando. Ivone diz que esses magos irritantes e seus truques, e lança mais um ataque com os tentáculos de sombras, enquanto pergunta se ela acha que algo vai mudar se matá-la. Penélope realmente acredita que a família dela vai finalmente amá-la se ela salvar o mundo e se tornar uma heroína? Ela deveria cair na real. Mesmo que volte no tempo, nada vai mudar. Sabe por quê? Porque ela sempre será estúpida, patética e falsa Penélope. Em mais um ataque, a haste do espelho da Penélope é quebrada. Agora que o espelho portátil foi quebrado, Penélope não pode usar magia. Mais um ataque vem, e dessa vez Penélope é acertada e presa pelas vinhas. Ivone gargalha, enquanto diz que isso é muito divertido. É muito prazeroso ver a Penélope,
alguém que morreu de forma patética no passado, se apegando à vida e lutando enquanto se agarra a falsas esperanças como uma completa idiota. Qual será a forma mais prazerosa de matar a Penélope dessa vez? Como ela pode fazer que a Penélope tenha uma morte patética? Penélope se pergunta se vai morrer assim, sem nem conseguir lutar adequadamente. Ela chegou até ali, foi arrastada para esse maldito mundo e passou por esse inferno. Ela não quer morrer. De repente, Penélope nota algo. Ivone diz que fogo deve ser melhor. Vai ser divertido vê-la gritar enquanto queima. Ivone vai queimá-la bem devagar, começando pelos pés. Então, depois disso... Mas Penélope interrompe, dizendo que a face lamentável é a Ivone. Ela é um monstro que não é nada sem a pele da Ivone. Ela diz que nada vai mudar, mesmo se elas voltassem no tempo, não é? Claro que não mudaria, porque Ivone não era nada antes e nem agora. Ivone aperta o pescoço da Penélope com mais força, e Penélope pede mentalmente para ela morder a isca. Então Penélope continua provocando e pergunta se ela acha que se tornou alguém importante só porque está usando a pele da Ivone. Ela pensa mesmo que pode virar a personagem principal daquele mundo? Fazer o que quiser e ainda ser amada por todos? Então por que ela não desfez o selo que aprisiona a verdadeira família dela dessa vez? Vendo a reação da Ivone, Penélope pensa que só mais um pouco. Então ela comenta que, parando para pensar, parece que a Ivone não tolera não ser o centro das atenções. Ela deveria parar de deixar isso óbvio. É claro que a Ivone estava com ciúmes. Sem sua manipulação, ela nunca seria amada pelo seu povo. Dessa vez, Ivone agarra o pescoço da Penélope com sua própria mão e diz ter mudado de ideia. Queimá-la viva não é o bastante. Já que ela insiste, Ivone vai mostrar de novo. Assim ela pega o espelho e diz que a Penélope fugiu dela no ducado, mas não vai conseguir agora. Penélope pensa que funcionou. Ivone manda Penélope lutar lamentavelmente com seus piores medos e morrer. No entanto, feixes de luz roxa aparecem. Ivone pergunta por que ela não consegue... Penélope pensa que a pegou. Quando Layla roubou o fragmento, uma explosão aconteceu. Vinté não conseguiu destruir o fragmento, mas pôde criar uma pequena lasca. Quando ela tentava desfazer o selo do povo, a consciência de Layla iria ser interrompida graças ao fragmento instável. Nesse momento... O plano que o Vinté contou era de usar o tempo criado pela lasca do fragmento para selar a Layla com magia antiga assim que ela tentasse usar o canino do dragão dourado nele. No entanto, aquele plano já tinha ido por água abaixo, pois Ivone acabou não usando o dente no espelho, e ele até se partiu em dois. Mas o espelho ainda tem uma rachadura, por isso ela sabe que conseguiria criar uma abertura se fizesse a Ivone usar o fragmento. Ivone questiona como alguém como a Penélope... E outra coisa mudou. Penélope grita que ela estava completamente enganada sobre uma coisa. Penélope não quer matá-la para salvar o mundo e ser amada por todos. Ela simplesmente odeia Ivone. Aquele monstro usou o canino do dragão dourado para restaurar completamente o seu corpo. Esse jogo é uma merda. Assim, Penélope crava sua adaga no peito da Ivone e diz que esse é um problema do corpo humano. A morte é inevitável. Embora Ivone tenha se esquecido disso, já que era um cadáver até pouco tempo. Ivone pergunta por quê. Enquanto seus olhos vão perdendo a vida, ela diz que só queria viver cercada pelas pessoas que amava. Todos eram dela da última vez. O Duque, os irmãos e todo o resto. Mas ela falhou. Os abandonou e o povo que ela ressuscitou tentou matá-la. Ela pensou que essa vida fosse sua chance. Então por que Penélope tem tudo? Por que todos estão ao lado dela? O que ela fez? Penélope pergunta
Por que ela está tão chateada? Penélope foi quem morreu várias vezes. Ivone também puxou nossa prota para outro mundo quando ela estava vivendo sua vida. Ela nunca quis carinho e atenção. Ivone que tinha tudo, mas decidiu largar. Mas tem algo que a Penélope tem certeza. Se esse mundo desse a uma delas outra chance de voltar de novo, ela se pergunta quem seria escolhida. A Ivone, alguém que tinha tudo, mas destruiu isso, ou a Penélope, aquela que morreu com nada? Ivone diz que não. Sem chance. Ela vai voltar. Vai recomeçar de novo. E vai... Mas Penélope diz adeus para Ivone, que cai lá de cima. O dragão para de se mover. Eles não entendem o que está acontecendo, mas essa é a chance deles. De repente, Renard grita o nome do Derek, chamando a atenção do Duque. Preocupado, ele questiona se o Derek está bem. E Renard diz que ele ainda está vivo, mas questiona o que o Derek está fazendo, deixando ser capturado. Ele só está vivo graças àquela empregada. Nesse instante, ele vê a Ivone caindo, com um olhar sem vida. Ele estica a mão como se quisesse alcançá-la, mas tudo se dissolve no ar. Acabou. A mente da Penélope ficou completamente em branco. Ela não sabe se foi de alívio por finalmente derrotar aquele monstro maldito ou de orgulho por completar a missão. Mas então ela vê o Calisto caindo junto do dragão. Desesperada, ela começa a correr na direção dele, enquanto grita que não em seu pensamento. Quando ele chega ao chão, o dragão começa a desaparecer. Aquilo era tão pesado que, se não tivesse desaparecido, teria esmagado ele até a morte. Então ele ia perguntar se a Penélope está bem, mas é surpreendido por um abraço. Aflita, ela diz que ele assustou, pois ela pensou que ele ia morrer pela queda. Calisto retribui o abraço e diz que ela conseguiu. Penélope não sabe por que é tão difícil respirar. Ela conseguiu matar Ivone com a adaga que ele deu. Calisto diz que ela fez um bom trabalho. Ele sabia que ela conseguiria. Penélope pergunta se ele está bem, mas ele pede que ela pegue algo. Assim ele estende o canino do dragão dourado. Penélope tem certeza que o dragão engoliu aquilo. Então como? Calisto responde que caiu junto dele. No momento em que a Penélope matou a Layla, o dragão desapareceu, deixando aquilo para trás. Por que ela não pega? Ela estava procurando por isso, não é? Penélope agradece. Essa é a última recompensa do jogo. É o item que ela precisa para salvar seu corpo no mundo real, já que foi poderoso bastante para reviver o corpo da Ivone. Agora ela pode sair do... Mas Calisto cai sobre ela. O cheiro de sangue está muito intenso. Quando ela olha sua mão, vê que ela está manchada por sangue. É por isso que ela não conseguia respirar direito? Será porque ela não conseguia imaginar que ele estaria seguro a enfrentar o dragão desenfreado com o corpo ferido? Calisto diz estar bem. Foi só um arranhãozinho da queda. Penélope manda ele parar de falar e ficar quieto. Calisto não pode morrer. Ele é um interesse amoroso e é o protagonista masculino que ela escolheu. Calisto manda ela não olhar, pois ela odeia ver coisas assim. Penélope diz que se ele vai apenas ficar falando besteira, deveria ficar quieto. Mas então ela repara no brinco dele. Penélope diz que vai chamar alguém que possa ajudar, mas até lá é para ele usar o que ela deu. Só que Calisto a impede de tirar o brinco e pergunta se não está na hora dela ir. Confusa, Penélope pergunta o que ele quer dizer. Calisto responde que ela queria voltar para casa. Nesse momento, a tela do sistema aparece, dizendo que o episódio principal foi concluído e as recompensas foram o Canino do Dragão Dourado e um final oculto por ela ter concluído todos os episódios principais. Ela, que derrotou a vilã e salvou o mundo da destruição, é a verdadeira protagonista. Por isso, ela merece plenamente o desejo do coração. Assim o sistema pergunta se ela vai reivindicar a recompensa e deixar aquele lugar.
Com lágrima nos olhos, Penélope pergunta por quê. Por que agora? Calisto diz que é hora dela ir e pede que ela não chore. Quando ela retornar, deve esquecer tudo que aconteceu ali. Penélope não entende por que ele está dizendo isso. Calisto manda ela esquecer tudo. As palavras cruéis e as coisas que ele fez a ela por ignorância. As coisas ruins que aconteceram e as pessoas que a machucaram. Penélope não entende por que ele está dizendo para ela voltar como se fosse algo tão natural para ele. Calisto manda ela esquecer cada uma delas e estudar arqueologia o quanto quiser. É como se ele tivesse preparado para deixá-la ir há muito tempo. Com a voz embargada, Penélope pergunta como ela poderia esquecer isso. Mas Calisto manda ela fazer isso. Penélope não consegue respirar. As mãos, os olhos e a voz dele estão tão quentes que dói. Ele disse para ela ficar ali com ele. Então por que não está convencendo ela a ficar? Calisto diz já ter dito. Ele vai a seguir onde quer que ela esteja. Mesmo agora, por que ele dificulta para ela revidar? Calisto manda ela ir antes que ele mude de ideia e a segure. Mas depois acaba tossindo sangue. Por fim, ele diz que ama Penélope. Eles vão ser separados por um momento, mas ele ainda vai segui-la persistentemente onde quer que ela esteja. Penélope olha novamente para a mensagem à sua frente. Olha para sua vida antiga. O tempo em que ela esteve nesse mundo, os momentos onde cada passo que ela dava parecia a beira de um penhasco, dias infernais onde apenas tentava sobreviver. Ela pode finalmente sair desse jogo maldito quando aceitar a missão. Mas e se o Calisto morrer depois que ela sair? Ela consegue esquecer tudo se voltar? Vai mesmo esquecer tudo retornando para a versão dela antes de ir para lá e viver sem ninguém ao seu lado? Ansiando profundamente por um amor que ela jamais poderá vivenciar novamente, enquanto revive as memórias daquele lugar em seus sonhos, noite após noite. Uma vida que será passada esperando infinitamente por alguém que nunca virá até ela. Ela conseguiu chegar até ali graças a ele. Não foi nada fácil. Tudo era assustador e exaustante e ela quis desistir várias vezes. Mas em um certo ponto, ele começou a romper o inferno dela. Ela quer alguém que possa tirar desse inferno e a amar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Penélope. Ela não quer perdê-lo. O sistema informa que, ao concluir, o jogo terminará e ela poderá salvar a vida de alguém com a recompensa. Nesse inferno, os momentos raros de amor, a atenção e a afeição que ele deu a ela eram tão calorosos que ela não vai conseguir se esquecer deles. Então ela pode ser feliz agora? Em resposta, sua outra versão sorri. Assim ela diz para o Calisto que também o ama. Então ela levanta o canino e diz para eles darem o seu melhor juntos. Um forte brilho ilumina o ambiente quando ela finca o canino no peito do Calisto. Ela usou a última recompensa. O jogo terminou. O Duque chega ao palácio. Cedric o cumprimenta e pede que ele o siga. O Duque pergunta como está o palácio e Cedric responde que, como ele pode ver, o trabalho de restauração está a todo vapor. Aquilo foi transformado em uma verdadeira terra devastada pela batalha daquele dia. A supressão das forças rebeldes remanescentes e da facção do Segundo Príncipe também está em seus estágios finais. Assim, ele agradece pelo apoio militar incondicional do Duque. O Duque pede que ele não saia por aí falando coisas desnecessárias. Eles preferem desmentir qualquer rumor de que a família Eckhart ia se aliar à facção do Príncipe Herdeiro. A batalha pela coroa e contra Layla finalmente terminou. O Império está finalmente em paz. Tudo graças àquela pessoa. Cedric pede que ele entre, pois ela está o esperando. Assim o Duque pergunta como a Penélope tem estado. Penélope se deu conta de que seu pai chegou.
e o Duque pergunta se aquele é o tesouro da família imperial, o canino do dragão dourado. Penélope confirma e agradece por ele ter concordado prontamente em guardar aquilo no ducado. Dada a situação atual, ainda é muito perigoso mantê-lo no palácio. O Duque pergunta se o príncipe está mostrando alguma melhora, mas ao notar a expressão da filha, pede que ela não se preocupe. O príncipe tem sangue real, então vai superar isso. Em seguida, o Duque pigarreia para mudar de assunto e pergunta de forma hesitante quando ela e o príncipe ficaram tão próximos. Penélope exclui muita coisa e responde apenas que faz um tempo, o que deixa o Duque confuso. Penélope se desculpa por não ter avisado antes e, completamente desolado, o Duque comenta que de todas as pessoas, ela tinha que escolher a mais problemática. Mas em seguida, diz que se expressou mal. Só que agora que ele pensa nisso, parece que ela não tem planos de voltar para casa. Penélope diz que por enquanto não. Além disso, ela irá decidir qual será o próximo passo. O Duque diz ter certeza de que ela tem seus próprios planos. E Penélope pergunta se ele está bem. O Duque não entende a pergunta, então ela explica que pelo fato de que ela matou a Ivone. O Duque diz que aquela criança pode descansar em paz agora. Assim, ele agradece a Penélope. Depois que tudo se encerrou naquele dia, Penélope não voltou para o ducado e ficou no palácio. O corpo da Ivone foi encontrado no meio de uma pilha de cinzas. Com a morte do último Leiliano, eles estão completamente apagados daquele mundo e tudo se tornou pacífico de repente. Penélope estaria mentindo se dissesse que não estava com medo de que o Duque a odiasse porque ele não conseguiu ver a vilã que tomou o corpo de sua filha biológica. Mas não parece que ele a odeia. Penélope tem certeza de que o Duque aceitou a morte de sua filha do seu jeito. Deve ser difícil, mas ele conseguiu seguir em frente. Em meio ao caos daquele dia, o corpo do Iclais nunca foi encontrado. E o Calisto... Cedric diz ter escoltado o Duque e Penélope agradece. Ela ia perguntar se hoje ele... Mas Cedric nega antes dela terminar a pergunta. Então Penélope começa a andar e vai até o quarto do Calisto. Depois que ela o salvou com o canino do dragão dourado, Calisto caiu em um sono profundo. Segundo o médico e os magos do palácio, foi por causa do veneno em seus ferimentos causado pelo dragão demonificado. E mencionaram que ele acordaria depois que seu corpo terminasse de se desintoxicar. Mas e se ela chegasse tarde demais? E se ela perdesse sua única chance porque ainda estava tentando decidir? Ela está com medo, está ansiosa. E por causa dos pensamentos incessantes, cada momento parece sufocante e faz tudo parecer muito sombrio. Ela está ali. Ele deveria voltar. Calisto disse que a perseguiria persistentemente. Nesse momento, ele abre os olhos. Calisto pergunta se ainda está sonhando. Se estiver, isso vai doer. Penélope pergunta se ele quer que isso seja um sonho. Mas puxando ela, ele diz que é claro que não. Penélope cai sobre ele e pergunta o que ele está fazendo. Calisto diz finalmente conseguir respirar. Ela diz que ele não pode fazer isso, pois ainda não melhorou. Calisto diz tudo bem, mas ela não entende o que ele quer dizer com bem. O príncipe diz estar bem, e Penélope pensa que não pode lutar contra ele porque ele está ferido. Calisto diz que é ela mesmo, e pergunta o que aconteceu. Ele está se preparando para enfrentar o inferno sem ela quando abrisse os olhos. Para ser sincero, ele estava com um pouco de medo de acordar depois que ela tivesse desaparecido. Calisto achou que seria melhor simplesmente morrer assim. Penélope o soca, enquanto diz que ele falou que encontraria e questiona por que ele mudou de ideia. Ele disse que iria até onde ela desapareceu e a encontraria. Ela acreditou nessas palavras e o salvou. Mas o que é isso? Calisto se desculpa e pede para ela não ficar brava. Depois ela deixar seu coração tão vulnerável a ele, ela também é um caso perdido. Assim ela se deita ao lado dele. Calisto sorri, mas depois pergunta
porque ela não foi, já que queria tanto voltar. Como Penélope é o tipo de pessoa que odeia falar o que as pessoas querem ouvir, ela disse que porque era uma perda de dinheiro, o que deixa Caliço confuso. Assim ela explica que, graças à mina de diamantes que ele recuperou para ela, ela ficou incrivelmente rica. Deixar aquilo para trás parecia um desperdício tão grande que dava a sensação de que seria a morte dela. Caliço disse ter pensado nisso antes, mas ela é muito materialista. Penélope pergunta se ele não gosta disso, e ele responde que é bom ter uma namorada rica, controlando assim os danos. Caliço agradece por ela ter ficado, mas para alguém grato, por que ele está com essa cara? O príncipe responde estar tão feliz que ela não partiu que poderia chorar, mas ele está com medo de que tenha feito ela perder sua motivação e desistir. Ele não saberia o que fazer se ela chorasse mais tarde, dizendo que se arrepende e que quer voltar. Penélope diz que não desistiu. Ela fez sua escolha. Caliço pergunta se escolha, e ela responde que sim. Voltar ou ficar. Ela fez a escolha depois de pensar nos prós e contras. Sua dura realidade, sonhos, dinheiro e afeição. Ela não conseguia deixar de comparar tudo a esse mundo. Ela não queria conviver com aquelas pessoas como se nada tivesse acontecido só porque eles ficaram emotivos no leito de morte dela. Aqueles bastardos malditos apenas deveriam se arrepender disso por o resto de suas vidas. Como ele disse, ela é materialista. Ela vivia como dona de uma mina e recebeu um enxurrada de presentes do príncipe herdeiro. Onde mais ela conseguiria sustentar esse tipo de gasto? Caliço fica com cara de quem não sabe se ela está falando sério ou não. E mesmo se ela voltasse, não dá pra saber quando o príncipe iria atrás dela. Caliço pede que ela não se preocupe. Não importa quanto ela gosta de dinheiro e joias, ele ainda vai cuidar dela. Penélope quer que ele dê as chaves do Tesouro Nacional a ela? Mas Penélope não entende porque ele está mencionando o Tesouro Nacional. Caliço explica que porque ela erradicou a Layla e conquistou o tesouro da família real, então isso faz dela a candidata perfeita à princesa herdeira. Ele deve se tornar o maior vilão da história, saqueando o Tesouro Nacional bem ao lado dela? Penélope rapidamente nega. Ela nem consegue fazer piadas na frente dele. Caliço então pede para ela, por favor, dizer mais uma vez. Ele só conseguiu ouvir a voz dela enquanto oscilava entre a vida e a morte. Então ele pede que ela deixe ele ouvir mais uma vez para ter certeza de que tudo que ele ouviu não foi apenas sua imaginação. Penélope abre os lábios e os aproxima dele. Esse é o final que ela alcançou? Não. Ela não precisa de um final. A partir de agora, esse é o mundo em que ela vai viver, enquanto segura as mãos quentes dele. Nesse estado de descanso, com a pessoa que ela ama. Mas essa jornada que acompanhamos até aqui finalmente chegou ao seu encerramento. Ou pelo menos ao fim da história principal. Ainda temos algumas histórias paralelas para acompanhar antes da gente se despedir desse universo de vez. Vamos torcer para essas histórias paralelas mostrar nosso casal com seus filhinhos. E também o que aconteceu com todos os outros personagens. E é impossível não ficar com aquele gostinho agridoce. É triste saber que uma história que nos acompanhou por tanto tempo está chegando ao fim. Mas ao mesmo tempo, é muito bom ver que depois de tudo que aconteceu, o nosso casal preferido finalmente conquistou o final feliz que tanto merecia. É até extremo despedir dessa obra, principalmente porque ela foi a primeira que trouxe para o canal. E fico muito feliz por ter compartilhado cada capítulo com vocês. Por isso, ela sempre vai ter um lugar especial no meu coração. Muito obrigada a todo mundo que acompanha essa série até aqui. Cada comentário, cada teoria e cada conversa fizeram essa experiência muito mais especial. E espero que vocês tenham gostado de ver essa história tanto quanto eu gostei de trazê-la para o canal. E se esse é o fim de uma jornada, também é o começo de muitas outras. E espero que vocês continuem comigo nas próximas histórias que ainda vamos explorar. E até a próxima!